Abraçar o povo que já está com a gente. Se você está com a gente no canal de áudio, por favor, deixa sua mensagem aqui no nosso WhatsApp, o 98989 3526. 98989 3526. Aqui no Facebook já estamos com a nossa live no ar. A live do YouTube acaba de entrar no ar agora. O Ivan Oliveira, boa tarde, galera do FI. Hoje, na expectativa de uma vitória da Macaca, precisamos somar pontos e emplacar uma sequência de bons resultados. O Joel da Silva tá ligado com a gente aqui, tá mandando um abraço para todos nós. Valeu, Joel. Obrigado aí pela sua participação, tá? Pode mandar mensagem, você já aqui no nosso Facebook, Futebol Interior. A live do YouTube acabou de abrir, daqui a pouco eu vou por lá também. Um abraço para você que está com a gente chegando no nosso YouTube. 5 da tarde, mais 14 minutos. A gente vai pro intervalo. Bom, ô André, deixa eu até quebrar o protocolo aqui, porque a ponte já está escalada, né? Pronta e definida, escala a Ponte Preta rapidinho aí, André, no pique do rádio. É definida pelo técnico Pintado, com Kaique França, Luiz Felipe, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur, Felipinho, Leonardo Amaral e Paulo Baia, Eliel e André Carlos Corsato. O mesmo time, né? Tirando o Arthur, que volta na vaga do Gabriel Silva, que jogou contra a equipe do Botafogo. E o Vozão, Ceará do Guto Ferreira, como joga? O Vozão vem de Bruno Ferreira no gol, Varley, Luiz Otávio, Davi Ricardo e Paulo Vitor, William Maranhão, Breno, Giancarlo, Saulo Mineiro. E na frente, o Christian Barleta e o Guilherme Bissoli. Muito bem, Christian Barleta. Faz o primeiro jogo dele como titular, o Christian Barleta, que é a segunda maior contratação da história do Ceará, hein? Segunda maior contratação da história do Ceará. Entra na vaga do Eric, o Eric que o ano que vem vai estar jogando no São Paulo, né? Já tem um pré-contrato com o São Paulo, a torcida tá pegando no pé do Eric lá e o Guto Ferreira resolveu colocar o Eric no banco e escalar o Barleta, que na apresentação lá no Ceará falou que o Luxemburgo não quis utilizá-lo mais no Corinthians. Mostrou um pouquinho de ranço, né, com o Luxemburgo, mas é normal, faz parte, né? O João Batista Vidal escreveu aqui no Facebook. Boa tarde a todos vocês, esperando uma vitória da Macaca querida em Poços de Caldas. Valeu, João. Obrigado pela audiência, tá bom? 5 da tarde, mais 16 minutos. Vamos fazer o seguinte, vou pro primeiro intervalo aqui no na nossa abertura de jornada esportiva. Aí depois do intervalo tem o Arthur Eugênio que vai contar a história do primeiro jogo entre Ponte Preta e Ceará, que aconteceu lá em 1976. 19, se a cabeça não falha, e ela falha muito, né, depois dos 50, 19 de setembro de 1976. O nosso querido Arthur Eugênio vai contar a história deste jogo já na volta depois do intervalo. O André Luiz vai trazer aí o seu convidado que vai completar hoje 80 jogos com a camisa da Ponte Preta, que é o goleiro Kaique França. Tudo isso e muito mais para você. Tem os comentários precisos do Frank Francisco, tem os pitacos não tão precisos assim do Marcelo Corsato, as informações do André Luiz e, claro, a sua participação conosco. O Claudiomiro Pedro, por exemplo, boa tarde, Corsato e Marcelo, abraços, Limeira. Ô, Claudiomiro, obrigado, viu? Claudiomiro tá lá em Limeira, tá ouvindo a gente, obrigado, Claudiomiro. É radialista também, o Claudiomiro. Grande Claudiomiro, não sabia não, rapaz. Eu acho que ele é radialista. Então seja bem-vindo, Claudiomiro. Obrigado por estar conosco, audiência qualificada também aqui nos canais Futebol Interior. Então é isso, lembrando que a partir das 5h30 da tarde, a Rádio Futebol na Canela vai estar conosco lá do Mato Grosso do Sul. Um abraço pro Thiago Lopes de Farias e toda a sua equipe. 5 da tarde, 17 minutos, aqui ó, Futebol Interior, nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais.
e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Junto Esportes é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol! Ponte Preta! Carlos Corsato! É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, 5 da tarde, mais 20 minutos. A bola vai rolar daqui a pouco, hein? Jogo marcado para as 18 horas, Ceará e Ponte. Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando que tem jogo no Majestoso hoje, viu? Copa Paulista. Ponte Preta e Bragantino. Também vai começar às 18 horas este jogo. Macaca e Bragantino. Os dois times sem chances nenhuma de classificação. A Ponte que não tem mais chances, né? De se classificar para a próxima fase desta Copa Paulista. E ver aí as possibilidades de, por exemplo, Copa do Brasil, irem por água abaixo, né? Porque só tem uma possibilidade agora da Ponte ir para a Copa do Brasil. Ser campeã da Série B. Ser campeã da Série B. O que é, vamos combinar, né? Impossível disso acontecer, né? Posso dar um dado aqui dessa Copa Paulista? Pode. Não vai arrancar meus cabelos, mesmo porque eu também não tenho, né? Mas a Ponte Preta tem que se cuidar. A Ponte tá fazendo a segunda pior campanha de todos os times da Copa Paulista, hein? Ela só tá ganhando do Comercial, que tá fazendo uma campanha pior que ela nessa Copa Paulista. Então, vamos fazer uns pontinhos aí pra não passar essa vergonha, hein? Pra ver se vai passar essa vergonha no crédito ou no débito, tá? Porque se continuar desse jeito aí, vai fazer a pior campanha de todos os times em uma Copa Paulista. Aí é pra acabar, né, cara? E o pior disso tudo, né? Claro que quando os caras entraram, é gol do Bahia, hein? Bahia 3, Red Bull, Bragantino 0. O resultado péssimo pro Santos, que tá perdendo, né, pro Grêmio. E o Santos está entrando nesse momento na zona do rebaixamento. Eu acho que o Santos não escapa não, hein? O ano que vem vamos enfrentar o Santos na B-Zona, hein? O Santos perdeu muito tempo com o Paulo Turra, né? Foi. E agora o Diego Aguirre pegou uma bucha lá, vai ter que resolver o problema do time do Peixe. A Chape perdendo também pela Série B Campeonato Brasileiro. A Chape vencendo. Série B Campeonato Brasileiro, Novo Horizontino fora de casa 2-1. E aqui, o Marcelo falou da Copa Paulista, né? Esses jogos da Copa Paulista aí, eles contam em estatísticas. Então, por exemplo, esse jogo Ponte Preta e Red Bull Bragantino vai contar pra estatística de Ponte Preta e Red Bull Bragantino. Você fala, Corsato, você tá preocupado com isso? Tô, viu? Porque é a camisa da Ponte, né, cara? Mas é claro... Eu falei isso aqui outro dia, você falou que não tava dando bola pros campeonatos. Não, eu tô dizendo assim, pra tomar prejuízo desse jeito. Mas é claro que se os caras soubessem que ia ser desse jeito, eles também não teriam colocado o time em campo. Mas eu confesso... eu esperava mais. Não, acho que todo mundo esperava mais. Eu esperava mais. Até quem montou esse time, né? Esperava mais. E a Ponte para jogar contra o time do Bragantino tá escalada. Com Vinícius, João Gabriel, Clebson, que é o capitão, Lucas Múfalo e Neto. Gabriel Hilário, Gabriel Nascimento, Keverton e Henrique Caivano. Christian Noto e Gabriel. Esse é o time da Ponte Preta. O volante não tá no time? Não, tá suspenso. Guilherme Viana no banco, Kleber, Edson, Cleidson, João Lucas, Eduardo, Natan Gabriel, Thiago, Vinícius Garcia, André Henrique,
Luan, Paquetá e Cezinha. Por exemplo... E o técnico mudou também, viu? O Ademilson Venâncio. É o Ademilson Venâncio, mas já estava, né? Na comissão técnica do Edson Boara, que vai ficar agora só com o Sub-20. Sub-20 que passou de fase. O time do Sub-20, o Ademilson estava lá dando tava assessorando o time Sub-20, mas aí o Edson estava no time da Copa Paulista. Como o time da Copa Paulista não tem mais chance, o Edson Boara voltou lá pro Sub-20 e o Ademilson agora vai terminar esse trabalho na Copa Paulista. A Ponte que contratou aí, por exemplo, né, aquele jogador do 15 de Piracicaba, o Lucas, né? Não tá nem no banco de reservas, cara. Né? Quer dizer, para disputar esse campeonato. Xavier. E aquele que você conta a história toda hora, que jogou, o Jorge Flamengo, Jesus. Lá também não deu certo. Esquece, não deu certo. O Caivano é o titular, mas o Caivano sabe que vai sair da Ponte Preta, né? O Caivano não aceitou renovar o contrato, tem contrato com a Ponte Preta só até o final do ano, ele pode assinar já com outro clube, então ele não aceitou a renovação de contrato com a Ponte Preta e foi um dos principais jogadores nesse time da Copa Paulista, né? Que se salvam aí, né? E a Ponte bota muita fé também no Christian Noto, que é centroavante, mas o presidente da Ponte Preta, o Marco Eberlin, em entrevista aqui aos canais de futebol interior ao programa Meio Campo FI, disse que os jogadores da Copa Paulista, se aproveitados, serão para o Campeonato Paulista do ano que vem e não para o Campeonato Brasileiro. Então, nós vamos aguardar, né? 5 da tarde, mais 24 minutos. Vamos trazer histórias e curiosidades desse jogo. O Arthur Eugênio, ele mergulhou em pesquisa, né? E foi contar a história do primeiro jogo entre Ceará e Ponte Preta. Primeiro jogo da história entre Ceará e Ponte Preta. E nós vamos conferir o trabalho feito pelo Arthur Eugênio, a pesquisa do Dr. Arthur Eugênio Matias, que chega agora para falar de Ceará e Ponte, o primeiro confronto entre as equipes. A bola é sua, Arthur, chega mais. Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, vamos falar de Ponte Preta e Ceará, Ceará e Ponte Preta? Na história, eu estou buscando o primeiro confronto entre Ponte Preta e Ceará. Aconteceu no dia 19 de setembro, um domingo, e a Ponte Preta venceu por 2-0. Os gols da Ponte Preta, Genal e Marco Aurélio, ambos no primeiro tempo. Genal, um ponta esquerda que veio do Internacional de Porto Alegre, revelado pelo Colorado do Paraná, hoje Paraná Clube, que era bom jogador, mas Tuta era muito melhor. O árbitro desse jogo, disputado em Campinas, no Moisés Lucarelli, foi Luiz Zetterman Torres, um árbitro gaúcho e um bom público, 8.588 torcedores pagantes. Um bom público, pois Campinas, em 1976, há cerca de 5 décadas atrás, tinha menos de 1/3 da população atual. Um detalhe, apesar da vitória da Ponte Preta, o craque de cá foi expulso nessa partida. Em 1976, a Ponte Preta fez um ótimo campeonato brasileiro. O técnico da Ponte era Armando Ranganeschi e a equipe jogou com Moacir, Jair Pisserni, Elcio, Polozzi e Odilei, Elinho, Dicá e Marco Aurélio, Lúcio, Reinaldo e Genal. Entraram na Ponte Preta Dias no lugar de Jair Pisserni e Pedro Omar no lugar de Elinho. Dias, praticamente nenhum torcedor da Ponte Preta vai lembrar, né? Lembra de Dias, Corsato? Lembra de Dias, Frank Francisco? Eu lembro, um lateral direito que veio do Vila Nova, de Nova Lima, Minas Gerais. Fez quase 200 jogos no Vila Nova de Nova Lima. E o Pedro Omar veio com prestígio do Flamengo do Rio de Janeiro, jogou também com destaque no América Mineiro, mas na Ponte Preta foi bem mais ou menos. Ponte Preta 2, Ceará 0. O time do Ceará com vários jogadores que atuaram em Campinas. O técnico Caiçara, o Ceará, do goleiro Sérgio Gomes, que foi goleiro do Guarani e treinador de goleiros da Ponte Preta, mora em Campinas. Depois tivemos Louro, lateral direito, Lineu, Hamilton e Ricardo, que é o Ricardo Coscorão, que também mora em Campinas, Edmar, Zé Eduardo e Ivanir, Vicentinho, Juti e Xavier. Entraram no time do Ceará
Tércio no lugar de Louro, Tércio revelado pelo Guarani, mora hoje em São José dos Campos, e Jorge Luiz entrou no lugar de Jute, que jogou no Guarani. Olha neste time do Ceará, Sérgio Gomes, Tércio, Ricardo Coscorão, Edmar e Jute jogaram no Guarani, e Vicentinho, o ponta direita, que jogou na Ponte Preta. Vicentinho surgiu nas categorias de base do Flamengo no início dos anos 70. Surgiu bem, Vicentinho, mas não foi o jogador que se esperava. Ponte Preta 2, Ceará 0. Recuperando imagens, fotos dessa partida, e eu estou aqui com a minha coleção da revista Placar, edição 337, que tem todas essas informações que eu falei do primeiro confronto na história do Campeonato Brasileiro entre Ponte Preta e Ceará, aqui no futebol interior. Se a notícia é de futebol e não está no futebol interior, é fake news. Quer que eu recorde algo do passado, que eu fale de algum confronto, de algum treinador, de algum jogador? Entre em contato com os canais do futebol interior. Arthur Eugênio. Legal, tá aí o Arthur Eugênio trazendo curiosidades desse jogo. Eu já vou responder a pergunta do Arthur aqui. Eu não lembro do Dias, viu, ô Arthur Eugênio? E você, Frank Francisco? Ah, Carlos, eu lembro, mas o Dias não foi nada bem aqui na Ponte, não. Ele até falou. A expectativa era boa, mas não deu certo. A Ponte vivia um momento complicado na questão da lateral direita. O time de 77, por exemplo, pouca gente sabe, mas o Edson Boara, o Edson Abobrão, ele já jogava, Carlos, andou entrando de lateral esquerdo, mas ele ia muito para a seleção. Então a Ponte ficava perto, tinha o Ângelo na lateral esquerda e na lateral direita a Ponte foi buscar um tal de Lúcio Mangabeira, que também não deu certo na Ponte Preta. Algumas curiosidades, né? Futebol tem uns períodos interessantes. Grandes jogadores, às vezes na base tinha, né? O caso do Edson, mas o Edson acabou não conseguindo jogar, que estava sempre em seleção de base. Mas em 77 o lateral era o Jair, né? Sim, também era o Jair Pisserni ainda. Em 78 também foi o Jair. E aí já chegou o Toninho Oliveira. Em 77, o Toninho Oliveira vem para o lugar do Mangabeira, que acaba o Campeonato Paulista, o Lúcio Mangabeira é devolvido para o time dele, eu não me recordo, acho que era lá no Mato Grosso, e aí a Ponte vai buscar Toninho Oliveira e não precisa falar no que deu, né? Outro ídolo nosso aí. Esse já jogou melhor, e jogava nas duas, né? E jogava bem na direita, nas duas, Carlão. Jogava tanto na direita como na esquerda. E jogava muito, era muito bom. E é interessante que esse jogo de 76 estava lá o Dias, né? Mas já em 77 aí tem o Jair Pisserni, que é colocado como um dos maiores laterais da história da Ponte Preta, né? E tem Gale, hein? A turma não fala muito, mas Gale também era um baita lateral. De 70 até 80, né? Os três laterais mais famosos da Ponte Preta, Nelsinho, Jair e Edson, né? Os mais famosos. Aí depois os outros, banco, reserva, né? O Ângelo, por exemplo, que foi um baita lateral, pouca gente lembra porque ele é reserva do Odirley, né? Não tinha como jogar, aí não dá, é né? difícil. Aí não dava, né? Aí não tinha jeito, né? Deixa eu mandar um abraço aqui pro Marcos Freitas. Tá ligado com a gente aqui, valeu Marcos, obrigado. Carlos Eduardo Lemos Matozinho, boa tarde a todos. Quebra de tabu. Ponte Preta 3-1 hoje, tá dizendo aqui o Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Tomara, Matozinho. Um abraço pra você. Ô, André Luiz, quer falar alguma coisa, Marcelo? O Arthur tá mandando uma mensagem aqui sobre o Mangabeira. O Arthur sabe tudo de jogador velho, né, cara? E jogador novo também. Tá falando que ele veio do Cruzeiro junto com o Ângelo. Veio do Cruzeiro junto com o Ângelo. Deixa eu Obrigado, doutor Arthur. Muito bom, hein? Posso só dar uma pitada? Viu, doutor Arthur? Eu sou uma testemunha ocular deste jogo, porque com 5 anos de idade na época, eu estava junto com meu pai, que nessa época já fazia parte da diretoria da Ponte, Nelson Sarrugi, que Deus o tenha, e eu assisti esse jogo. Lógico, com apenas 5 anos no colo do meu pai, a Ponte Preta 2, Ceará 0. Eu vi quando o Pedro Omar entrou e também quando o lateral Dias entrou, que por sinal foi por volta ali mais ou menos de 18 a 25 minutos da segunda etapa. Caramba, eu não lembro nem o que aconteceu ontem comigo, cara. Eu pago, eu confesso. Fala, pode falar que hoje não tá no rádio. Eu pago uma grana, uma paçoquinha pra quem lembra de coisas quando tinha 5 anos de idade. Eu não O primeiro lembro. jogo que eu lembro na minha vida foi de 1981. Eu já tinha lá 9 anos de idade, foi aquele jogo São Paulo e Ponte Preta, que o Serginho Chulapa Dá um fez, chapéu no dá um Carlos. chapéu no Carlos. Foi o primeiro jogo que eu lembro na minha vida. Mas aí com 9 anos, aí veio o André Luiz e fala
que lembra de um jogo. Acabou o jogo. 5 anos de idade. Eu lembro disso. Eu lembro do sorvete e naquela época tinha pastel e garapa. Tinha garapa e tinha pastel de queijo e pastel de carne. Garapa tem até hoje, né? Acabou o jogo. Não, dentro do estádio não. Dentro do Não, estádio não. Tá, sim, eu não sabia que era dentro do estádio. aquela época era Pastel dentro do também tem estádio. até hoje, mas não dentro do estádio. Não, tem pastel no estádio da Ponte Preta, tem. Tem? Dentro do estádio da Ponte Preta tem. Viu, o Carlos, eu lembro, falando aqui de coisas que a gente lembra ou não, né? Mas o Carlos falou agora, veio a minha retina que depois, acabou o jogo, Carlos sai de frente da TV, aquela TV grandona que tinha uma tela na frente. Pra ficar colorida, pra ficar né? colorida, né? Aí ele sai, vai no quintal, senta, coloca a cabeça entre os joelhos e chora. Foi o Chora. primeiro jogo que eu chorei pela Ponte Preta. Foi o primeiro jogo em 1981. Depois... Eu chorei em 77. Fui chorar em 1980, 77 eu não lembro. Fui chorar em 1982 com aquela seleção brasileira do caramba, que só queria fazer gol bonito, só queria fazer toquinho de bola. Aquela seleção que perdeu. Não, peraí, você tá criticando a seleção de 82. Ganhou porcaria nenhuma. Ganhou porcaria nenhuma aquela seleção lá. Para o porcaria. Word, quero descer. Deixa eu falar uma coisa. É o Word, viu, Marcelo? É WORLD, tá? Deixa eu falar, o Word sem o L é programa de computador. Aquela seleção não ganhou porcaria nenhuma. Seleção boa foi de 94. Que trouxe o caneco pra nós. Aquela seleção de 82 não ganhou nada. Fez só a gente passar raiva. E depois ainda mantiveram o Tele Santana em 86. Tome pau de novo. Ó, só uma informação importante aqui. O Toninho Oliveira, ele nasceu em Iperó, interior do estado de São Paulo, em 27 de maio de 55. Em 1977, ele se transferiu do São Bento para a Ponte Preta e ainda teve passagens por vários clubes depois da Macaca, como... vamos lá, as equipes que ele defendeu: o Araçatuba, o Criciúma, o Náutico, o Botafogo de Ribeirão Preto, o Santo André, Ceará, Noroeste de Bauru, o Suzano de Suzano e o ADPV de Guarulhos em 1992, onde encerrou a carreira. 5h35 agora, 5h35, a Chape vai perdendo pro Novo Horizonte. A Chape vai ganhando, gente do céu, o torcedor da Chape vai ficar bravo comigo. A Chape vai ganhando, coisa mais difícil do mundo é a Chape ganhar. E quando ela ganha, o cara fica falando que ela tá perdendo. Tá ganhando pelo placar de 2-1, jogo fora de casa. Novo Horizontino, que já foi líder desta competição, tá caindo pra terceira posição, tá perdendo em casa, improvável, e a Chape tá diminuindo pra 5 pontos a vantagem da Ponte Preta. A Ponte que estava a 7, né, do primeiro time do Z4, agora ficando a 5 do primeiro time do Z4, que é a própria Chapecoense, só que com um detalhe: a Chape tem um jogo a menos que a Ponte, né? Agora tá igualando, né, o número de jogos, mas a Chape vai ficar com um jogo a menos depois que a Ponte jogar contra o time do Ceará. 5h36, vamos pro intervalo. Na volta, a gente vai trazer aqui o convidado do André Luiz, que é o Kaique França, goleiro da Ponte, que está completando 80 jogos hoje com a camisa da Macaca. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Gusmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriana Norte Sul em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte-Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br.
Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos, Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia, e Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol. Carlos Cossato. Ponte Preta. 5 da tarde, mais 39 minutos. Daqui a pouco tem bola rolando no Castelão, Ponte, Ceará e Ponte. Você vai conferir com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior. Bom, vai participando com a gente, mandando mensagem. Deixa eu mandar um abraço aqui para Vladimir Catarino, registrando a audiência aqui do grande Vlad. Estivemos juntos aí na última sexta-feira, lá no Dona Maria, restaurante em Santa Bárbara do Oeste, lá com os amigos, do Dona Maria lá. Querido pessoal lá do Dona Maria, grande Gustavo, enfim, o Léo, o Bolis, o nosso Moisés, Lacerda, enfim, pessoal sensacional que esteve conosco lá. Fui representar o Marcelo, que não pôde estar lá, aí eu fui lá representar o meu mano nessa reunião. Rapidinho, o Rio Branco e o União Barbarense, os dois times passaram para as quartas de finais da Bezinha, mas na imprensa do Polo Têxtil o bicho tá pegando, hein? Quem que nunca errou na vida, né, cara? Aliás, transmitimos o jogo aqui do União Barbarense com o pessoal lá da Rádio Luzes, da Rivalta, com o Zé Flávio Escavassa. Deixa eu mandar um abraço aqui pro grande Lucas de Souza, tá com a gente. O Carlos Lemos Matozinho, o Aparecido Alves, boa tarde. Bora acreditar em uma boa vitória hoje, abraço pra todos. Gustavo Carvalho, sem som no YouTube. Tava, agora resolveu? Valeu, Gustavo, tá obrigado aí pela participação, viu? O Fábio Alves, boa tarde, valeu Fabião, boa tarde pra você, meu querido, obrigado pela audiência aí, tá? Ô André Luiz, seu convidado de hoje é o Paredão da Ponte, né? Vamos ouvir o goleiro Kaique França, que completou essa semana, aliás, completou 80 jogos. Não, vai completar. Vai completar, né? Hoje. Hoje, 80 jogos com a camisa da Ponte Preta. Você chega a 80 jogos com a camisa da Ponte. Como é para você manter essa sequência como titular? 44 jogos em 2023, contagem já superada do ano passado, que fez 35 jogos, os 2 anos que mais atuou. Olha, eu fico muito feliz, né? Eu estou vivendo um ótimo momento da minha carreira, um ótimo momento dentro da Ponte. Espero continuar assim. Fico feliz em chegar a essa marca, sei que é bem difícil. Mas fico feliz de chegar a essa marca e eu vou continuar trabalhando para aumentar ela. Outro que pode completar 80 jogos no domingo é o Fábio Sanches, que chegou um ano antes de você. O Arthur já tem 81, sendo que 11 desses foram de uma outra passagem em 2017. Essa força defensiva também passa pelo entrosamento que vocês têm? Que nem eu falei, a gente tem uma estrutura de time, e começando pela defesa, muito boa, né? O Fábio, o Matheus, o Arthur, o Luiz quando joga, o Everton, o Mailton, quem seja, é um sistema bem estruturado que a gente consegue passar bastante segurança para a equipe e, querendo ou não, vindo jogando desde o ano passado, a gente já tem um entrosamento hoje em dia. Né? Confronto contra o Ceará, fora de casa, um time que está 6 pontos na frente da Ponte na tabela. Qual a importância de conseguir um bom resultado lá em Fortaleza? Como eu sempre falei, né, o Campeonato Série B é muito difícil e eu acredito que fora de casa a gente tem que pelo menos conseguir pontuar, né? A gente vai para tentar a vitória, mas um empate também não é um resultado ruim. Porque eu acredito que dentro da Série B é importante tentar vencer em casa e pontuar fora, nem que seja um empate. Ou seja, se a gente conseguir sair de lá pelo menos com um empate, já é um ótimo resultado. Tá aí, esta palavra do goleiro Kaique França, que vai completar no jogo de hoje, daqui a pouco na Arena Castelão, diante do Ceará,
80 jogos com a camisa da Macaca, meu caro Carlos Corsato. Esse é André Luiz, repórter feliz aqui dos canais de futebol interior. Fim de jogo, a Chapecoense venceu o Novo Horizontino fora de casa, pelo placar de 2-1. E agora a Chape vai à 17ª colocação, 22 pontos. Ela passa o time do Londrina e passa o Tombense. Só que a Chape só tem 23 jogos. Deixa eu ver aqui se ela vencesse esse jogo, ela conseguia sair da zona aqui. Saía. Porque o Sampaio Corrêa que empatou seu jogo tem 25. Só que a Chape tem 22, só que 5 vitórias. O primeiro critério de desempate, número de vitórias. A Chape iria 25 e 6 vitórias. Ela chegaria ao mesmo número de pontos de Sampaio Corrêa e Avaí. Só que o Avaí também tem um jogo a menos nesta competição, né? São 23 jogos e 25 pontos. Ou seja, tanto o Avaí quanto o Avaí pode passar a Ponte, né? Porque o Avaí tem 27 e a Ponte tem 20. O Avaí tem 25, a Ponte tem 27. Né? Tô contando aqui se a Ponte vencer, não. Aí o Avaí não consegue passar. O Ceará. Mas se a Ponte empatar, por exemplo, e o Avaí vencer o seu jogo que ele tá devendo, né? Que tá faltando para ele, o Avaí vai ter uma vitória a mais. A Ponte tem 6 vitórias. Né? A Ponte é um dos times que tem menos vitória na competição. Londrina 4, Tombense 5, ABC 2. Pra você ter uma ideia, a Chapecoense também tem 5 vitórias junto com o Sampaio Corrêa. A Ponte tem 6 vitórias junto aqui com o time do Avaí. Mas é isso, a Chape ainda está na zona do rebaixamento, mas pode sair desta posição incômoda se vencer, porque o Sampaio Corrêa, que tem 5 empates nas últimas 5 rodadas, não perde, mas também não ganha, né? E o empate, o problema é o saldo de gol, o número de vitórias, que é o primeiro critério de desempate. O Sampaio Corrêa só tem 5 vitórias na competição. O Sampaio Corrêa tem 9 derrotas. Por exemplo, a Ponte Preta tem 8 derrotas. É que Ponte e Sampaio Corrêa empataram bastante, né? O Sampaio tem 10 empates e a Ponte 9. Os times que mais empataram na competição, junto com o Atlético Goianiense, que também tem 10 empates. 15 minutinhos para as 18 horas. Faltando 15 minutos para as 18 horas. No YouTube aqui, Ceará 25%, né? Quem vence a partida? Ceará e Ponte Preta. Empate 33%. Ceará 25%, Ponte Preta 42%. Viviane Cristina tá ligada com a gente aqui no YouTube. Você pode também mandar a sua mensagem aqui, pode clicar com o seu joinha aqui no nosso canal no YouTube. Vai ser muito bom ter a sua participação junto com a gente por aqui. Ô Frank Francisco, 14 minutos para as 18 horas. Que você destaca aí deste jogo? A ausência do Elvis, é o mesmo time que jogou contra a equipe, quando nesse momento chega Israel Moreira aqui nos estúdios. Professor Israel, deu um tapa na cabeleira, Israel. É o cara, hein? É isso aí, grande Israel. Tá no Fala, Israel, aquele abraço. Tá no placar ao vivo, Futebol Interior, tá de volta aqui nos canais Futebol Interior, com toda a sua experiência. 14 para as 18. Ô Frank, e aí? O Elvis, claro que vai fazer falta, né? Mas já falei aqui no Meio Campo FI da última sexta-feira e repito aqui, eu também não levaria o Elvis, não. Acho que a Ponte tem um jogo importante contra o Londrina na próxima sexta-feira. E aí eu tenho certeza que vai ter Ponte Pretana falar, Corsato, mas os mesmos pontos, 3 pontos de Ceará e Ponte, vale para Ceará e Londrina. Ok, só que o Londrina tá disputando aí o campeonato na Ponte, né? E o Ceará é outro campeonato. Por quê? Porque briga para subir. E eu entendo que esse time da Ponte aí não é time para chegar nem à 10ª colocação no campeonato. Portanto, vamos brigar até o final aí para não cair, Frank. Mas o que você pensa disso? Você já falou aí que não escalaria o Eliel, né? Colocaria o Lucas Natan, mas é o mesmo time que jogou contra o Botafogo, exceto o Gabriel, que não joga, joga o Arthur. Graças a Deus, porque o Gabriel não jogou nada, hein? No jogo da Ponte Preta contra o Botafogo. Ô, Frank. Carlos, me permita discordar de você em relação ao Gabriel. Ok, fica à vontade. O Gabriel fez uma partida defensiva excelente. Eu volto a defender o meu argumento simplesmente com fatos. O Botafogo não deu um problema pra gente enquanto o Gabriel esteve em campo na primeira etapa. Ele não conseguiu fazer nada do lado do Gabriel. E assim que saiu o Gabriel e entra o Mailton, meu Jesus amado, foi um terror enorme.
Carlão, mas vamos lá. A gente tem o mesmo pensamento, Carlos, eu e você. A gente faz a Hora da Macaca, a linha de pensar é igual. Na questão do Elvis, nitidamente, a Ponte poupa o jogador. A Ponte está tentando arrumar o melhor momento para colocar o Elvis. A gente sabe, Carlos, vem de contusão, tem a idade, acaba dando uma estafa muito grande no jogador. E o corpo não é o mesmo, né, Carlão? Quando a gente é jovem, tudo é suportável. Agora, a maratona que a Ponte teve no primeiro semestre em relação à Série A2, ela foi simplesmente desumana, né? Agora o erro foi planejamento, não vai adiantar a gente falar disso, então vou pôr um ponto final aqui. O Elvis está certo, vai preservar, vai poupar. Provavelmente, Carlão, nós vamos ter o Elvis no derby. Provavelmente seja isso. Será que não joga contra o Londrina? Eu acho que... Vamos ver. Porque o Elvis estava liberado para trabalhar com o elenco. Inclusive, ele trabalhou com o elenco já nesta semana. Eu acho que contra o Londrina ele joga, viu? Eu não sei. Eu vou aguardar um pouquinho, que eu tô achando que vão preservá-lo pro derby. Mas o Londrina é importante o jogo, hein? Tem que vencer, né? Os jogos em casa tem que ser vencidos. Não tem outra alternativa. Time que tá brigando com a Ponte ali. Não Carlos, pode marcar bobeira, não. A única coisa aqui que... E não é uma crítica ao Pintado, tá? Ele tá trabalhando, tá no dia a dia, ele tá com a equipe, ele sabe o que ele tá fazendo. O meu único questionamento é o porquê que a Ponte tem que entrar com 3 jogadores de meia cancha, caracteristicamente nenhum desses armador, e mantém o Lucas Natan no banco, que foi o que ele fez em Ribeirão Preto. Você não poderia fazer algo prático, que o Hélio dos Anjos, por exemplo, fez várias vezes isso. Deixa o Eliel no banco para a segunda etapa, para aproveitar por ser jovem, por ter um bom condicionamento físico, vai pegar os adversários cansados e entrasse com o Lucas Natan, pelo menos para ter um armador nesse time. Porque a Ponte vai jogar com o mesmo time que enfrentou o Botafogo e nós vamos ter os mesmos problemas. Não vai ter ninguém para armar o time. E vejo que dessa forma, quando ele recua o Paulo Baia, porque o Paulo Baia vai tentar fazer o que o Elvis faz, além de não ser a mesma característica, cansa muito. A gente perde logo o Paulo Baia em campo. Então, assim, é meu único senão. Do mais, amigo, é o que temos para hoje. E vamos torcer para o Ceará não estar num bom dia, Carlão. Porque eu tô com o Marcelo. O Ceará tem uma bela de uma equipe, um baita de um treinador que eu gosto muito, que é o Guto Ferreira, que já teve momentos muito bons aqui na Macaca. Vamos ver o que vai dar, Carlão. No meu coração, Ponte Pretano, eu tô chutando 1-0 pra Macaca. Mas para falar com a consciência, com a razão, se empatar hoje vai ser bom. O Osmar Dangar tá mandando boa tarde aqui na live no YouTube. Vamos para mais um sofrimento básico. Ótimo trabalho para todos. Sempre está presente com todos. Sempre bom estar presente com todos. Valeu, Osmar. Obrigado, viu? Pessoal lá da Rádio Vida Nova. Boa tarde, chegamos. Ótima transmissão para vocês. Abraços. Quem será que toma conta aqui do... É o Wagner. É o Wagner. Ô, Wagner, um abraço, viu? Marcelo hoje não pôde comparecer aí porque tá aqui, né? Firmando o contrato aqui. Até empresta. Aqui é o seguinte... Aqui é como o Fluminense, que empresta o técnico para a seleção, mas o técnico é do Fluminense. Entendi. Tá, então... Mas valeu, viu, Vagnão? Tem um internauta querendo saber quem é o Carlos, quem é o Marcelo na transmissão. Então vai, levanta a mão, Marcelo. Carlos, prazer. Gustavo Carvalho, o Gabriel não foi bem. E o Mailton foi pior, tá dizendo ele aqui. Ah, o Gabriel, pelo amor, hein? Série B, Campeonato Brasileiro. Londrina 0, Atlético Goianiense 2. Esse jogo na quinta-feira foi a abertura da rodada. Vila Nova 2, Mirassol 0. O Vitória venceu o Botafogo 2-0 na sexta. Também na sexta o Guarani venceu o Sport Recife 3-1. O Avaí com gol de Potker fez 4-2 no Tombense, resultado bom pra Ponte. O Ituano, esse resultado não foi tão legal aqui, venceu o Criciúma 3-0, né? O Criciúma deu uma estagnada, o Ituano subiu, o ABC perdeu em casa pro CRB 2-1 e o Alan Al saiu falando que o time está melhorando. O pessoal tá pé da vida lá com Alan Al. O Juventude empatou com o Sampaio Corrêa, vai entender o futebol, né? O Juventude venceu o Guarani, que não perdia em casa, né? O Juventude venceu o Guarani, quebrou uma série, se não me engano, de 8 jogos do Guarani de invencibilidade no Campeonato Brasileiro em casa, e aí não conseguiu vencer o Sampaio Corrêa em casa com um jogador a menos. Novo Horizontino, que estava vencendo todo mundo,
Perdeu para a Chape, que não estava ganhando de ninguém. 2 para a Chape, 1 para o Novo Horizontino. A classificação aponta nesse momento. Vitória, líder 47. Não perde mais a liderança nesta rodada. Sport Recife 45. Novo Horizontino, terceiro, 42, mesmo com a derrota. Vila Nova, 42 é o 4. Criciúma, quinto, 41. Juventude, sexto, 40. Guarani, sétimo, 40. Atlético Goianiense, oitavo, 37. Mirassol, nono, 36. Ceará, décimo, 33, Botafogo, 11º, 33, CRB subiu, hein? Na competição tem 32 e tem um jogo a menos, é o 12º. O Ituano passou a Ponte, tem 29, a Ponte pode passar o Ituano se vencer, o Ituano é o 13º. Ponte, 14ª, 27, Avaí, 15º, 25, Sampaio Correia, 16º, 25. No Z4, Chapecoense, 22, Tombense, 20, 18º, Londrina, 19º, 19, próximo adversário da Ponte, e o ABC de Natal, 14 pontos ganhos, último colocado da competição. 7 minutos para 6 horas. A bola vai rolar às 18. Em 30 segundos, André Luiz vai escalar. Vai trazer a ficha técnica do jogo Ponte Preta. E Ceará e Ponte para Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. André Luiz. Anote aí, torcedor Ponte Pretano. Se o técnico pintado definiu, você confere aqui nos canais Futebol Interior. Escalada e definida Associação Atlética Ponte Preta. No sistema 4-4-2, vai a campo com Kaique França, o goleiro número 12. Na ala direita, 14, Luiz Felipe. A zaga central, 4, Matheus Silva. Com a 27 no costado, quarto zagueiro e capitão da equipe, Fábio Sanches. E na ala esquerda, 15, retornando ao time, Arthur. O meio-campo da Macaca começa com meia dúzia, Felipinho. 5, Leonaldi. 8, Felipe Amaral. E 16, Paulo Baia. E à frente, 9, o garoto artilheiro Eliel. E 90, André. Olha o repeteco da Macaca de Kaique França, 12, Luiz Felipe, 14, Matheus Silva, 4, Fábio Sanches, 27, Arthur, 15. Felipinho, meia dúzia, Leonaldo, 5, Felipe Amaral, 8, Paulo Baia, 16. Eliel, 9, André, 90, no banco, Luan, Mailton, Tomás, Kaique, Samuel Andrade, Fraga, Lucas Natan, Everton, Ramon Carvalho e Igor Torres. Esse, o time da Macaca, 27 pontos ganhos, 14ª colocada na competição, 39% de aproveitamento. São 23 jogos, 6 vitórias, 9 empates, 8 derrotas, 67 cartões amarelos, 8 vermelhos. A Ponte marcou 14 gols e sofreu 19, saldo negativo de 5. O Pablo Diego, que não joga desde o jogo contra o Sport, ainda é o artilheiro da Ponte com 3 gols. E aliás, vai demorar para jogar porque ele passou por uma artroscopia no joelho, 2 meses para retornar agora o Pablo Diego. Próximo jogo na Ponte, anote aí, torcedor. Sexta-feira que vem, hein? 25 de agosto, 7 da noite, aqui nos canais Futebol Interior, contra o Londrina, no estádio Moisés Lucarelli. Futebol Interior. É o Ceará Esporte Clube, escalado e definido pelo técnico Guto Ferreira no sistema 4-4-2, vai a campo com 94, Bruno Ferreira. No gol, a zaga na lateral direita, 17, Arley. A zaga central, 13, Luiz Otávio, capitão da equipe. Com a 4 no costado, o quarto zagueiro é David Ricardo. E na ala esquerda, 21, Paulo Vitor. O meio-campo do Vozão começa com 95, William Maranhão. 35, Breno. 10, Jean Carlos. 73, Saulo Mineiro. E à frente, 30, Christian Barleta. E 79, Guilherme Bissoli.
Olha o repeteco do Vozão de Bruno Ferreira 9-4, Varley 17, Luiz Otávio 13, David Ricardo 4, Paulo Vitor 21, William Maranhão 95, Breno 35, Jean Carlos 10, Saulo Mineiro 73, Christian Barleta 30, Guilherme Bissoli 79, no banco André Luiz, Thiago Panussá, Kaique Gonçalves, Richardson, Zé Ricardo, Eric, Sidney, Pedro Lucas, Danilo Barcelos, Pedrinho, Janderson e Kleber. Time do Ceará é o 10º colocado na competição. Tem 33 pontos ganhos em 23 jogos. 9 vitórias, 6 empates, 8 derrotas. 47% de aproveitamento. 51 cartões amarelos e só um vermelho. Time do... Rapaz, quantos gols aqui colocou a nossa produção. Deixa eu olhar direitinho aqui. O time do Ceará marcou 23 e sofreu 23. Aí sim, a produção deu uma bugada aqui. Mas acontece, né? Acontece, produção. Vamos voltar aqui. O Eric, com 7 gols, é o seu principal artilheiro. Próximo jogo do Vozão, sábado, 26 de agosto, 5 da tarde, no Soares de Azevedo, em Muriaé, Minas Gerais, contra o Tombense. Arbitragem. Apita o jogo, Anderson Daronco. Ele será assistido pelo assistente 1, Jorge Eduardo Bernardi. O assistente 2, Wagner Júnior Bonfim Ledo. O árbitro e assistente 1 são do Rio Grande do Sul, assistente 2 do Paraná. Quarto árbitro, Luciano da Silva Miranda Filho do Ceará. E o árbitro de vídeo, Carlos Eduardo Nunes Braga do Rio de Janeiro. Equipes... Ficha técnica do jogo. Equipes escaladas, equipes definidas. Ponte Preta, Ceará, Ceará e Ponte. A bola vai rolar já já. Este jogo entre Ponte Preta e Ceará, né, é um jogo bastante importante, né, da competição. Para Ponte Preta e também para o time do Ceará. As equipes que se enfrentaram em 14 jogos, 5 vitórias da Ponte, 3 empates e 6 derrotas. Macaca marcou 21 e sofreu 22 gols. Bom, é isso. A bola vai rolar. Anderson Daronco, árbitro importante, hein? Vai apitar essa partida. Para você ter uma ideia, o Daronco só apitou 2 jogos nessa Série B. Este vai ser o 3º jogo dele na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele havia apitado na 5ª rodada Sport 2, Guarani 0 e também Sport 2, CRB 0 pela 20ª rodada. Vai começar o jogo. Bola vai rolar já já no Castelão. E para comandar 90 minutos de muita emoção, os canais Futebol Interior. E a partir de agora, nossa parceira de sempre, a Rádio Futebol na Canela do Mato Grosso do Sul, vai ter toda a competência e a categoria do nosso Já Era. Tem emoção na ponta da chuteira. O Já Era, Marcelo Corsato. Salve, salve, torcedor internauta, acompanhando a transmissão dos canais Futebol Interior, Carlos Corsato, na nossa abertura dos trabalhos aí para esse jogão da Série B. Fecha a 24ª rodada da Série B 2023. O Ceará encarando a Macaca, pegando o Ceará, Macaca e Vozão. Jogo que você acompanha comigo, além do Carlos Corsato, 13 do Rádio Brasileiro. Tem Frank Francisco, tem André Luiz e também o Eduardo Luiz, o Bolacha, né? Bolacha que tá nos trabalhos técnicos. O Felipe já tá de férias? Que fase, hein? Sim, Felipe só volta agora domingo que vem. Que fase, hein? Felipe tá nas Bahamas nesse momento. Maceió. Ah, pertinho das Bahamas, então. Só errei o lugar. Mas perto do Havaí. Perto do Havaí. Muito bem, a bola vai rolar, você vai se ligar. Eu vou ficar no YouTube, o Carlos no Facebook. Durante todo o jogo, você pode mandar mensagem, gostando ou não da transmissão. Aqui não tem essa, meu querido. Pode participar, fique à vontade, use e abuse. Frank Francisco está comigo nos comentários. E é claro, a gente quer o seu like lá no YouTube. Você não vai ganhar nada com isso, mas a gente vai ganhar aí que o YouTube vai mostrando a gente para mais pessoas que estão lá no YouTube, no ao vivo. Vai subindo a nossa ODD lá pro YouTube, no Facebook também. Se você não tá no nosso canal, se inscreva, tá bom? Fique à vontade conosco, a Rádio Futebol na Canela. A Ponte no primeiro tempo vai defender o gol que fica à esquerda do seu aparelho.
toda de branco, a macaca, com o uniforme faixa preta no peito. Apita o árbitro! Tem de novo emoção na ponta da chuteira. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior. Hoje eu tô com a macaca aqui na Rádio Futebol Interior. A Ponte, como eu disse, toda de branco, faixa preta no peito. Goleirão da Ponte, o Kaique, 80 jogos com o uniforme todo amarelo. Já eu conto o uniforme do Vozão, que vem pro campo de ataque, vinha com o Bissoli. A zaga da Ponte chega, afasta com o Filipinho. São 3 jogadores pendurados nesse time titular, hein? Kaique, França, Leonaldi e também o André. Portanto, jogadores que estão aí pendurados. A Ponte vinha pro campo de ataque, já tem a falta. Varley, ex-jogador do Botafogo, começou como ponta direita, aí lá no Botafogo mesmo já jogou na lateral direita. No Ceará hoje é lateral direita, lateral direito, falta pra cima do Eliel, a primeira do jogo. Você segue mandando a sua mensagem. O time do Ceará jogando com calção, meias pretas, a camisa nas cores preta e branca, listras pretas e brancas, e as costas toda preta com o número em branco. Vem Ponte, pela esquerda, Arthur cruzou na boca do gol, afasta a zaga, tira, deu rebote, sobrou Baia, bateu pro gol, Bruno, ex-goleiro do Caxias, foi pra bola, mandou pra escanteio. Que pancada do Paulo Baia, você viu, né, André? E na primeira boa descida pelo setor esquerdo do ataque. No cruzamento do Arthur, a zaga espanou e na volta, Felipinho mandou uma paulada de mão trocada. Bruno Ferreira mandou para escanteio para Macaca, Paulo Baia na bola. Paulo Baia vai pra bola, chuveirou na boca do gol, afasta, a zaga tira dali. Foi o Paulo Baia que chutou essa bola. A bola voltou, sobrou pra ele, pra cruzamento na boca do gol, vem desvio, pega o goleiro. Pega Bruno, trabalhando de novo, Bruno Ferreira, goleirão do Ceará, todo de azul, já liga o campo de ataque, tocou a bola pra Saulo Mineiro, é grandalhão Saulo, hein, chega na recuperação aqui o Luiz Felipe, briga com ele, a bola volta, sobra no meio, capitão Fábio Sanches mete o pé na bola, tira dali, a bola cai com o Arthur alonga o passe, toca na canhota, bola pra Eliel, vai pra cima da marcação do Varley, pensa, sai da ponta, vem pro meio, toca essa bola ali pro jogador que é o Felipe Amaral, dominou, soltou a bola pela direita, vem com o Luiz Felipe soltou a bola pra o Leonaldi de primeira, pro Luiz Felipe, cruzou na boca do gol, afasta a zaga, joga pra trás, chega, tira dali. Quarto zagueiro, David Ricardo da equipe do Ceará, mete o pé na bola, tira dali. Aí a bola volta pra Ponte, achei que o jogo tava parado, tava não. Posse de bola pra Ponte e aí o meu zagueiro Matheus Silva faz isso, dá um lançamento a esmo pra ninguém. Quem que quis fazer o Matheus Silva lá? Você sabe, André? Ele fez que foi, mas acabou o fundo. A intenção foi boa, mas a perna não acompanhou. Ele mandou do outro lado, lateral para o Ceará. Boa presença de público na Arena Castelão. Continua 0-0, informação para a construtora Patriani. E a Ponte vem de novo, campo de ataque, bola com o André, chega a recuperação do PC, lateral direito da equipe, Paulo Vitor, na verdade, PV, saiu jogando, soltou essa bola para Giancarlo, solta na frente, tocou, boa bola pro Barleta, sai do gol, goleiro, sai do gol. Se joga na bola todo de amarelo, parece uma gema de ovo, o goleiro da Ponte. Fica com ela, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Agora teve impedimento assinalado ali, hein, André? Pelo assistente número 1 que corre ali nas sociais, o senhor Jorge Eduardo Bernardo marcou impedimento que, na minha opinião, no mínimo duvidoso. E você viu, Marcelo, no ataque da equipe do Ceará, o Vozão, atrás do gol tem as vovozetes. É isso. Posse de bola pro time do Ceará que vem aqui no campo de ataque, a bola recuada no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Vozão, campo de ataque pela esquerda, Giancarlo cruzou na boca do gol, afasta, Filipinho tirou, voltou, deu rebote, vem o chute pro gol, ela passa, vai embora. Breno, tava livre ali na entrada da grande área, pertinho da entrada da grande área ali, bateu pro gol. Olha, essa bola subiu, mas ele estava livre, hein, André? Bem livre, a bola sobrou para ele na altura da meia-lua da grande área, bateu forte, perna direita, bola por sobre a meta de Kaique França, continua 0-0 Arena Castelão, informação para a Iga Atacado. E a Ponte vem, saiu daqui de trás, deu certo, bola com o Baia, cruzou, rasteiro na boca do gol, Eliel ganhou da marcação, bateu pro gol, ela passa, vai embora. Tá aceso no jogo, Eliel, hein?
Tá aceso no jogo, Eliel bateu pro gol, ela foi embora, quase o primeiro da Macaca, André. E no cruzamento do Paulo Baia, no meio de 2 zagueiros do Ceará, o Eliel bateu-lhes a carteira, saiu na cara do goleiro Bruno Ferreira e chutou forte. Quase a bola por sobre a meta do goleiro do Ceará. Por muito pouco a Macaca não abre o placar na Arena Castelão. Ô Frank, são 5 minutos só, mas a Ponte tá jogando bem esses 5 minutos aí, pelo menos, hein? Olha, tá sufocando o Ceará, hein? Surpreendente, Marcelo. Espero que a Ponte consiga manter isso, né? Agora tem que tomar muito cuidado com a marcação da meia cancha, Marcelo. Olha lá, Marcelo. Vem ele, Barleta, ex-Corinthians e São Bernardo, dominou, 2 jogadores da Ponte na marcação deles é o Filipinho, puxou pra perna esquerda, é a boa, ele bate pro gol, não, preferiu tocar a bola um pouco mais do outro lado pra Bissoli, esse centroavante do Atlético Paranaense pro Giancarlo, queimou pro gol, bateu, pra fora do gol. Outro que tem que ter cuidado é esse Giancarlo aí, ô Frank. O Giancarlo informa, querendo jogar, um jogador que dá muito trabalho, a Ponte já teve interesse em trazê-lo, né? Sempre teve dificuldade, não sei o porquê. E é um cara esquentado também, né? Então, tomar as 2 trauletadas ali, ele já fica loucão no campo. Mas, Marcelo, me chama a atenção o posicionamento do Eliel hoje. Você pode reparar, o Eliel está posicionado como ponta esquerda, mas quando a Ponte ataca, você percebe que ele tem liberdade de movimentação. O que acontece? O André parece que está recuando um pouco e o Eliel afunilando. Tô gostando do que tô vendo até agora. Eliel pela esquerda, cruzou na boca do gol pro André, sai do gol, goleiro Bruno. Fica com ela de novo, a Ponte chegando pela esquerda. Fábio Bruno, vamos Ceará. Wilson Correia, empate pra Ponte, hoje tá bom. Osmar Dangara, Vivi Vicente, o Edilson Roberto, boa noite a todos, boa sorte pra Macaca, sem nenhum armador. O Gustavo Carvalho, hoje o Pintado vai complicar a vida do Gordiola. Vamos Macaca, e a gente chama o Guto Ferreira Gordiola com carinho, viu? Torcedor do Ceará que às vezes não conhece muito, mas o Guto Ferreira aqui, pra torcida da Ponte Preta, o torcedor da Ponte gosta muito do Guto Ferreira. Toda vez que ele passou na Ponte, as campanhas foram excelentes, foram boas. E agora pegaram o Barleta lá, foi o Arthur, hein? Falta pros caras, hein, André? O Arthur deu um chega pra lá no Barleta que eu vou te contar, hein? O ombro dele deve estar doendo nesse momento. É falta do setor direito de ataque do Ceará. Lance que vai levar perigo à meta de Kaique França. Continua 0-0 Arena Castelão. Informação para Shimozono Mega Sorte Loterias. Acabou. Vai. Santos venceu o Grêmio, hein? Virada, 2-1. Curitiba perdeu pro Flamengo, 3-2 em casa. O Bahia venceu o Bragantino, 4-0. Falta pro time do Ceará, pela direita, o Giancarlo pega com a perna esquerda, o Varley com a direita, é Giancarlo que vai pra bola, chuveirou na boca do gol, sobe a zaga da Ponte com o Arthur, aí completa, tira, dali o Felipe Amaral, ela caiu pro Eliel, tocou pro Paulo Baia, vamos Baia, coloca a quinta, vem pro campo de ataque pela direita, Eliel tá no campo de ataque, ele cruzou errado, e o Leonardo que tava ali na meia-lua da grande área ficou pé da vida, porque ele não sabe se ele chutou, aliás, acho que ninguém sabe se ele chutou ou cruzou, né, André? Não, ele nem cruzou e nem chutou, ele pegou muito mal na bola, a bola saiu pela linha de fundo à direita do goleiro Bruno Ferreira, tiro de meta para a equipe do Ceará, continua 0-0 Arena Castelão, informação para o Alvo Satoshi. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. E vem Ceará, ganhou o Giancarlo, cruzou, rasteirinho na boca do gol, passa por todo mundo. Varley pegou a entrada da grande área, vem Breno, chute pro gol pra pegar o goleiro. Saulo Mineiro socou o gramado lá, queria a bola pra ele dentro da grande área, o chute veio fraco. Kaique fez a defesa, André. O detalhe que no toque do Varley, o Breno pegou de perna direita, porém fraco. Boa defesa do Kaique França no meio do gol, já repouso, continua 0-0 Arena Castelão, informação para Pizzeria Papagaios. Corsato. Oi. Deixa eu falar rapidinho aqui, porque pode ser uma das poucas vezes que eu vou falar isso. A Ponte tem 56% de posse de bola no jogo, com menos de 10 minutos. Então, falar aqui, né, para deixar registrado. Foram 5 chutes pro gol, 3 da Ponte, 2 do time do Ceará, e a Ponte já tem um escanteio contra nenhum do Ceará. Foi o que a gente falava aqui alguns minutos atrás. A Ponte começou bem o jogo, né? Surpreendendo a gente aqui nesses primeiros minutos. Ih, olha o Ceará, a bola adiantada, campo de ataque, sai do gol. Ali o goleiro da Ponte, Bissoli, tava lá. Ele é artilheiro, a bola sobrou aqui na intermediária com o Barleta, pôs a mão na bola. Dominou com a mão, aí não pode, não é vôlei, não é basquete, não é handball. Posse de bola pro time da Ponte no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa.
Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Você vai mandando mensagem pra gente no Facebook, o Carlos tá lá, no YouTube, eu estou lá, Futebol Interior. Mande a sua mensagem pra gente, fique à vontade, use e abuse. Você que não tá ainda nas redes sociais do Futebol Interior, no Facebook ou então no YouTube, se inscreva lá no nosso canal, dá um joinha na transmissão, clica no sininho. Tamo junto e misturados. O time do Ceará veio pro campo de ataque, falta pra cima do Saulo Mineiro e o Daronco marcou a falta do Filipinho. Eu achei que ele foi na bola, mas o Daronco marcou a falta, hein, André? O Filipinho cometeu sim a falta no Saulo Mineiro, já cobrado, olha o Ceará. Paulo Vitor, tramando pela esquerda, tocou pra Giancarlo. Vai na bola, Luiz Felipe. Vai na bola, Luiz Felipe. Quase que ele bobeou lá, o PV chegou. Ele se ligou ali, fez a proteção, a bola se perde e vai embora. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. O Bolacha metendo o dedo na mesa de som. Que mesa de som dos canais Futebol Interior. 11 minutos passados o primeiro tempo de jogo. Arena Castelão nessa noite de domingo. Placar da Série B tá assim, ó. 0 pro Ceará, 0 pra nós, viu, Corsato? Se você não anotou o tempo aí, anote, por favor. 11 minutos. 11 minutos passados do primeiro tempo. Bom, Série B do Campeonato Brasileiro. Há pouco, a Chapecoense, aleluia, venceu o Novo Horizontino pelo placar de 2-1. Isto, Série B do Campeonato Brasileiro. Copa do Mundo Feminino. Mais cedo, a Espanha venceu a Inglaterra com o gol da Carmona. 29 minutos do primeiro tempo, a Espanha conquistou o primeiro título mundial da Copa do Mundo do time espanhol. Conosco, Rádio Futebol na Canela. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Eu não nasci de óculos. Eu não era assim, não. Nunca vi ninguém nascer de óculos. As meninas do Leblon não olham mais para você. Boa, André. Boa, é isso aí, cara. Peguei lá do Paramalas do Sucesso. É um plágio. Agora tem falta pro time do Ceará. Falta pra cima do Barleta. Falta do Eliel pra cima do Barleta. 12 minutos e meio passados deste primeiro tempo. Vamos juntos. Conosco, Rádio Futebol na Canela. Que bom ter você com a gente por aqui. Lembrando que de segunda a sexta, meio-dia, tem Meio Campo FI. Aqui nos canais Futebol Interior. E no rádio também, hein? 98.5, 102.5. Você se liga na Essência FM de segunda a sexta-feira com o Meio Campo FI. Apresentação de Claudinei Corsi. Posse de bola pro time do Ceará, pro Barleta, chegou, bateu na bola, Eliel tá marcando o Barleta, hein? A bola se perde, vai embora, lateral, posse de bola, campo de ataque lado direito, favorece o time do Vozão. Wilson Correia com a gente aqui, o Avanael Domingos, sou mais a ponte, Luiz do Vale, fala meu querido, abraço para você também, viu? Excelente noite de domingo, seja bem-vindo. Posse de bola pro time do Ceará aqui pelo campo ofensivo, lado esquerdo, chega na bola, o Paulo Vitor, saiu essa bola. Eu aqui em Campinas vi. E aí o Daronco lá no Ceará, lá em Fortaleza, lá no Castelão, viu também, né, André? Ah, viu sim, viu? Tanto que marcou apenas tiro de meta para a Ponte. Continua 0-0 Arena Castelão. Informação para Café Canecão. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Corsato. Sim. Lá no Facebook, o Anderson Luiz Grigoleto tá ligado com a gente. Fala, Grigo. Amanhã tem Hora da Macaca. O Marcelo. Escreveu Vamos Ponte. Roberto Santos, rodada péssima pra Macaca. O Claudiomiro Pedro, ele que perguntou aqui quem que é o Carlos Corsato, quem que é o Marcelo. Esse jogo você tá com cheiro de empate. Eu sou o Carlos, eu sou o Corsato, Carlos Corsato. Carlos Eduardo Lemos Matosinho, não complica, Marcelo. Eu tava olhando aqui na tela, se o cara tomar umas biritas, tá complicado mesmo, velho. Até eu tô confundindo, velho. Até eu não sei quem sou eu aí, velho. Quem é ele e quem é você, afinal? Diga para nossos telespectadores. Fomos eleitos os narradores mais feios do futebol brasileiro. Não é verdade. Posse de bola pro time da Ponte Preta. Luiz Felipe tocou a bola para Leonardo impedido. Ei, Leonardo, hein? Leonardo tá jogando lá à frente, tava impedido, subiu ali a bandeira.
o auxiliar número 1, o José Eduardo Bernardi. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Quando o internauta fala que a rodada não foi boa pra Ponte, é porque o Avaí ganhou do Tombense, né? Mas aí são dois adversários que estão lutando contra a Ponte e essa virada improvável aí da Chape pra cima do Novo Horizontino, né? Foram os resultados que não foram bons aí pra Ponte Preta. O Londrina perdeu, continua na parte de baixo da tabela, mas eu acho que desses resultados de hoje, só essa vitória da Chapecoense que quem apostou nas casas de apostas ganhou uma grana boa, porque... lógico, no começo do jogo, antes do jogo começar, né? Posse de bola pro time da Ponte Preta pela esquerda. Vamos, Eliel! Vamos, meu filho! Filipinho passou, ele tocou a bola pra André. Sai da grande área, bico esquerdo da grande área. Pensa, solta atrás pro Arthur. Chuteira azul pra ele. Devolveu, tocou a bola pro André. Solta a bola na ponta. André, você não tá na área, meu filho. Paulo Baia tá lá. Eliel cruzou fechado na boca do gol, na pequena área. Subiu o Bruno. Subiu o goleiro pra pegar com tranquilidade, hein, André? O cruzamento do Eliel muito fraco. Saiu do gol, Bruno Ferreira fez a defesa. Continua 0-0 Castelão. Informação para Bebidas Poti. Facebook. Vai. O Johnny Souza tá dizendo 3-1 pro vovô. Ô, Johnny. Não, Johnny. Obrigado pela audiência. Roger, Ponte Preta, futebol de Série B. Só torcedor de coração assiste. Mas Ceará e Ponte, hein? É jogo de times de Série A. O Joel da Silva, vamos, nega véia. Pessoal com a gente aqui no Facebook, ó. Eu estou no Face, tá? O Marcelo no YouTube. Chama lá, Facebook, YouTube, Futebol Interior. É isso. Eu trago sempre dois cartões, né? O amarelo e o vermelho, porque quando sai eu coloco na tela, né? Só que o meu cartão amarelo acabou de cair no chão, então eu vou improvisar. Se sair cartão amarelo, eu vou jogar o vermelho. Não, melhor não. Posse de bola pro time do Ceará com Saulo Mineiro. Vai pra cima na marcação. Luiz Felipe chegou, tomou a frente. Foi falta, hein? O juiz não deu não, segue, mas não tem vantagem no campo de defesa, juizão. Bola pro jogador da Ponte aqui, domina. Leonaldi, pensa, toca a bola pra o Felipe Amaral. Felipe Amaral pra Leonaldi. Leonaldi soltou pra Luiz Felipe, ganhou a titularidade do time da Ponte. Aí chegou fazendo falta pra cima dele, William Maranhão tá parado o jogo. Falta posse de bola pro time da Ponte Preta do campo de defesa. Meu comentarista Frank Francisco. Frank, 17 minutos passados do primeiro tempo. Quero a sua visão do jogo, 0-0. Marcelo, tô gostando bastante o posicionamento da Ponte em campo. A Ponte não está acovardada. A Ponte faz uma partida bem posicionada. O Paulo Baia está hoje realmente jogando como um meia. E o Eliel com essa liberdade de movimentação, levando muita vantagem lá do lado esquerdo, hein? Trazendo essa jogada pelo meio. E o André hoje... ele tá saindo bastante da área. Eu gostaria que ele ficasse um pouco mais, que ele é o matador. Mas assim, não tenho o que reclamar. O Carlos pontuou agora há pouco aí a questão até da posse de bola. Hoje a Ponte faz até aqui, Marcelo, 17 minutos, uma boa partida. Tomara que continue assim. Mas já caiu, já 57% de posse de bola pro Ceará, 43% pra Ponte. E os caras vêm. Ceará, campo de ataque, bola pelo lado direito pra Barleta, ele é canhoto, jogando pela direita. Arthur na marcação, chega. Filipinho dá o bote, ganha, puxa, estufa o peito, vem pro campo de ataque, passa metade do gramado, já tá na ponta canhota. Barleta vem na recuperação, briga com ele, divide ali o jogador da Ponte, que era o Paulo Baia. A bola passa pelo Eliel aqui no campo de defesa, sobra pra Felipe Amaral, a cavadinha, soltou bola na ponta direita pra Leonaldo. Luiz Felipe vai passar, ele faz o corte, não tem ninguém dentro da grande área. O André se recusa a entrar dentro da grande área, tá aqui na meia-lua da grande área, ele tem que recuar, começa de novo. Toca essa bola pro quarto zagueiro da Ponte, que é o capitão Fábio Sanches. Vai, Carlos, estatística. Estatísticas do jogo, 57% de posse de bola pro Ceará, 43% Ponte. Foram 6 chutes no gol, 3 para cada lado. Escanteio, 1 pra Ponte, nenhum pro time do Ceará, Corsato. Ponte no ataque pela esquerda, bola do Arthur, deu pro André, escapuliu dele, sobrou pro Eliel, solta essa bola pra Filipinho, na verdade é o Paulo Baia, chuteira amarela pra ele, toca a bola pela direita pra Leonaldi. Leonaldi dominou na ponta pro Luiz Felipe, são dois na marcação, deles é o Paulo Vitor, outro é o Jean Carlos, boa bola pra Luiz Felipe, cruzou na boca do gol, no bumbum do 10 do Jean Carlos. Ela bate no bumbum do jogador do Ceará e vai pra onde, André Luiz? Vai pela linha de fundo, após bater no bumbum do jogador do Ceará. Escanteio, lado direito, favorece a Macaca.
Continua 0x0 Arena Castelão. E o Daronco hoje com uniforme vermelho. Aliás, a arbitragem, camisa vermelha, meias vermelhas e o calção na cor preta. Baia pra bola, perna direita, chuveirão na boca do gol. Breno dá um murro na bola. Bruno é o goleiro, não Breno. Bruno dá um murro na bola. Breno é o volante da equipe do Ceará, o número 35. A bola voltou pra ponte, soltou na frente pro André, dominou, vai pintar o gol, escorregou. Ele bateu pro gol, escorregou, mas não tava valendo mais nada. Bom, a princípio, né, o auxiliar ali marcou um impedimento, mas a jogada foi boa, lance longo dentro da grande área, ele domina, bate pro gol, a bola vai embora. André... Mas na verdade o Jorge Eduardo Bernardi, do Rio Grande do Sul, assistente 1, já tinha marcado o impedimento do André, lance favorável ao Ceará, continua 0x0 Arena Castelão, informação para Plano e Alimentos. Corsato. Me parece que foi o Paulo Baia que deu o lançamento, ele demorou um pouquinho para lançar e quando ele lançou o André estava impedido, vai. Eu lembro, né, da Ponte Preta ter jogado, por exemplo, 2 jogos no mesmo dia, agora no mesmo horário, confesso para você que não lembro. Eu também não. E a Ponte, isso está acontecendo com a Ponte Preta hoje, 22 minutos do primeiro tempo, no Majestoso, a Ponte está jogando com o Bragantino, vai empatando 0x0. Nossa, quase que o goleiro Bruno Ferreira fez besteira. Ele foi tocar a bola dentro da grande área pro Luiz Otávio, e aí o Felipe Amaral chegou ali, a bola bateu no Felipe Amaral. Por pouco a Ponte não ganha esse gol aí, hein, André? E quase que o Felipe Amaral toma a carteira do Bruno Ferreira e ele iria ficar sem pai nem mãe, órfão. Literalmente a Ponte faria o primeiro gol. Quase, a Macaca chega lá, continua 0x0 Arena Castelão. Ponte vem pro campo de ataque, bola do Leonaldi, soltou na frente, sobe de cabeça Varley, ela cai com o William Maranhão, esbarrou de cabeça, tocou a bola pra Giancarlo, habilidoso, fez um chapéu ali pra cima da marcação do Leonaldi, que não deixou ele completar, né? Então se não completou, não teve o chapéu, aí os dois se cumprimentam ali. Quase o chapéu, mas não deu pro jogador do Ceará. Carais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Rapaz, o Luiz Felipe chegou feio ali pra cima do jogador da equipe do Ceará, o Saulo Mineiro. E esses caras têm que ficarem atentos, porque tem VAR, né, André? Tem VAR e o Luiz Felipe ali deu uma cotovelada na orelha do Saulo Mineiro, que eu vou te contar uma coisa, ele vai ficar uma semana com o telefone ocupado ali. Falta pelo lado esquerdo, favorece o Ceará, agora o Daronco vai lá, fala com o Pintado, dá aquela bronca e diz que quem manda aqui sou eu, nego! O Daronco chega pro Pintado e fala assim, ó... Foi a primeira, não vai ter a segunda. Eu apito lá e você fica tranquilo aí. O Daronco pro Pintado que falou, ok, né? Mas eu vou falar um negócio pra você, viu? O Luiz Felipe agora arriscou tomar um cartãozinho aí. É que o árbitro foi bonzinho com a gente, viu? Porque ele chegou forte pra cima do Saulo Mineiro. Falta pro Ceará. Jean Carlos, perna esquerda, chuveirou na boca do gol. Sobe, André tira. Ela cai de novo dentro da grande área. Filipinho de cabeça pra completar. Bola com o Paulo Baia. Boa bola pra Eliel. Eliel, vai você, Eliel. Sou mais você. Puxa na velocidade, Eliel. Puxa na velocidade, Eliel. Chegou o Wesley. E aí o Eliel acabou fazendo a falta pra cima do jogador do Ceará. Dava pra levar pra cima, mas é que ele levou pra dentro, né? Ele tinha que ter levado mais pro lado, né, o André? Tinha que ter levado mais pelo lado esquerdo. Pelo lado esquerdo. E se ele tem uma visão um pouco antes do lance, ele joga o Paulo Baia na cara do gol, seria na cara do goleiro Bruno Ferreira. A Macaca perdeu uma grande chance e continua 0x0 Arena Castelão. Aqui no YouTube o Edilson Roberto tá dizendo que estamos bem. Valeu, Edilson. A Laura da Silva, Filipinho é o melhor. Valeu, Laura. Chape virou em cima do Novo Horizontino, tá dizendo aqui o Wilson Correia. Tá todo mundo ouvindo, todo mundo acompanhando a nossa transmissão. Vem pro campo de ataque, a Ponte rouba essa bola com o Leonaldo, sobrou pro André. Círculo central do gramado, solta a bola pela direita pra Luiz Felipe. Giancarlo tá na marcação. Giancarlo joga com meias arriadas. A bola voltou pra Felipe Amaral. Felipe Amaral dominou pra Ponte, tocou a bola pra Filipinho. Filipinho domina. Jogador do Ceará chegou ali pra cima dele, o Breno. A bola voltou pra Ponte pelo lado esquerdo. Quem tá lá é o Paulo Baia. Pra cima do Varley. Filipinho passou, não. Ameaçou passar e não passou. Enganou até o narrador. A bola veio aqui no comando. Chega a zaga do Ceará, tira. Na sequência a bola volta pra Luiz Felipe. Ele com o Saulo Mineiro de novo, hein? E ali a bola sobrou pra Matheus Silva, zagueiro central da Ponte. Toca a bola pra Leonaldi, devolveu, toca a bola pra Luiz Felipe. Pra Leonaldi, aqui pela direita o Leonaldi hoje. Pra Matheus Silva, vai recuar pro goleiro da Ponte, Kaique França. Vai, Carlos. Sérgio Soares, boa noite, meus amigos. Escreveu ele, vamos, Macaca
querida, amor da minha vida, o de Assis Almeida, tá torcendo pro Vozão, mas tá ligado aqui no nosso Facebook e no WhatsApp, Corsato. A Vivi Vicente tá com a gente aqui. Valeu, querida. Boa noite pra você, viu? Obrigado aí pela audiência. Ela tá vendo o jogo pela imagem, mas curtindo aqui a sua transmissão. Muito obrigado, Vivi, pela audiência. E deu ruim lá pro Eliel, hein? Tá com a mão no pulso ali. Jogador da Ponte, André. Me parece que foi na jogada anterior, a dividida com o zagueiro do Ceará. O Eliel sai com a mão no pulso. A mão direita no pulso esquerdo, aliás, a mão esquerda no pulso direito. Nesse momento está sendo atendido pelo Departamento Médico da Ponte. Vamos aguardar se vai dar para o Eliel continuar no jogo. Informação para a Ridger Comunicação Integrada. Ponte nesse momento com 1 a menos em campo. Eliel está sendo atendido fora do gramado. Bola para o time do Ceará pelo lado esquerdo. Paulo Vitor tentou devolver a bola para o Jean. Aí a bola acabou indo torta. Posse de bola para o time da Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Jump Esportes. É mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Olha a Ponte chegando no campo de ataque com o Paulo Baia, demorou pra bater pro gol, recuada pro goleiro e quase que ele faz besteira de novo. Bruno Ferreira é bom goleiro, mas hoje não tá muito ligado não. Ceará vem de novo o campo de ataque, bola aqui pelo lado direito, vem com o Bissoli para, pensa, toca a bola pra Breno deu pra William Maranhão também, meias arriadas, tentou um tapa no meio pro Saulo Mineiro, recuperação do time da Ponte, com o Felipe Amaral, se joga na bola, ela volta, sobra o William, Maranhão recupera, toca a bola pra Breno deixou a bola pra Paulo Vitor, 21 da equipe do Ceará, sai da ponta, vem pro meio, 1, 2, 3 jogadores da Ponte na marcação, ele se embolou com a bola, mas deu certo, ela voltou pra ele, pra Giancarlo dominou, toca a bola pra Breno domina, jogador da equipe do Ceará, solta a bola um pouco mais atrás para Luiz Otávio, que é o capitão do time do Ceará na direita, campo de ataque, todo o time do Ceará no campo de ataque com exceção do goleiro, a bola pro Varley, aí ele recua, toca pra Luiz Otávio, já no campo de defesa, domina com a perna direita, com a perna esquerda, recua, toca a bola pra Bruno, Bruno Ferreira, despacha a bola lá com a perna direita, dá um balão na bola, ela cai aqui no campo de ataque do Ceará, mas estava impedido. O atleta do Ceará tá parado, jogou. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 27 minutos, 27 minutos passados, primeiro tempo de jogo, Campeonato Brasileiro Série B, 24ª rodada no Castelão, Ceará. O placar tá assim nos canais Futebol Interior, também na Rádio Futebol na Canela. 0 pro Ceará, 0 pra Ponte Preta, Corsato mais feio. Por incrível que pareça, a Ponte tá jogando no Majestoso. Pois é, Copa Paulista, é time profissional. Cara, até agora, pra todo mundo que eu perguntei, não lembro de ter acontecido, porque é time profissional. Claro, já aconteceu do time, por exemplo, Sub-20 jogar, né? O time Sub-23, o que não é o caso do time da Copa Paulista. 30 minutos, que é time profissional. 30 minutos, primeiro tempo, Copa Paulista, Grupo 2. Ponte Preta e Bragantino vão empatando em 0-0. Mais cedo, a Chape venceu fora de casa o time do Novo Horizontino pelo placar de 2-1. Conosco, Rádio Futebol na Canela. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a macaca aqui nos canais Futebol Interior. O jogo tá parado, tem jogador da Ponte caído lá no campo de defesa, André Luiz. Quem tá ali caído é o Leonaldo. É o Felipe Amaral. Parece que a coisa tá meio complicada pra ele lá. Vamos ver, chega lá É joelho. É joelho, chega lá o preparador físico da Ponte com aquela água milagrosa, né? Aquele spray milagroso. Vamos ver aí se vai dar pro Amaral continuar no jogo. Continua 0-0 Arena Castelão. Informação para Jump Esportes. Meu comentarista, 28 minutos e 40, bom. Felipe Amaral, se não puder atuar mais, aí vai ter que se virar nos 30 pintado lá, pra ver quem que ele vai colocar em campo. Tem o Ramon Menezes no banco de reservas. É bom jogador, mas é um estilo um pouquinho diferente, né? Vamos aguardar que ele consiga recuperar, que pra nós vai ser melhor, tá fazendo uma boa partida. Marcelo, a Ponte está muito bem encaixada mesmo na partida de hoje. O único que tá destoando um tiquinho, mas depois eu vou falar um pouquinho mais, é o Paulo Baia. Se ele tivesse ligado como em outras partidas, nós já estávamos com 1-0, hein? Mas o melhor lance da Ponte no jogo foi dele, pô. Aquele chute que o goleiro do Ceará foi buscar no ângulo.
É, mas ele perdeu esse gol aí agora nesse contra-ataque, ele não perde essas bolas. É isso. Esse é o nosso comentarista, você de carona com o Frank Francisco. Voltou. Aqui nos canais Futebol Interior. Vai, André. Voltou o Felipe Amaral, tudo ok com ele. A Ponte volta a jogar com 11 jogadores. Informação para restaurante do Dadá. Vem o time do Ceará, campo de ataque, bola enfiada na frente do comando, afasta a zaga da Ponte, tira, sobrou com o Breno, alongou o passe, era pro Saulo Mineiro, Fábio Sanches, subiu e tira, toca a bola pra Filipinho, recuou essa bola, tocou pro Arthur, ela cai no meio, pro William Maranhão, ganhou, soltou a bola, Barleta invadiu a grande área, passou o primeiro, não passa o segundo, chega a zaga da Ponte, tira, deu rebote, sobrou o William Maranhão, queimou pro gol, se joga na bola, Felipe Amaral, a bola voltou, sobrou pelo lado esquerdo, Paulo Vitor, toque de 30 minutos passados do primeiro tempo, pra Giancarlo, jogou dentro da grande área, Matheus Silva, zagueiro, furou quase a bola, meteu um bico na bola ali, hein, André? É, bola pro mato, que o jogo é de campeonato. O Matheus Silva agora zagueirou, mandou a bola pra fora, a lateral já cobrada, olha o Ceará. De novo, campo de ataque pela esquerda, bola com o Jean Carlos, tentou o Paulo Vitor, chega, a zaga da Ponte tira com o Luiz Felipe, a bola bateu no Paulo Vitor, voltou pra ele, mas Luiz Felipe, perna esquerda, tira dali, cai no meio, Paulo Baia sobe com ele, William Maranhão, aí o Breno de cabeça também, joga a bola na frente, tentou o Bissoli, subiu de cabeça, Matheus Silva, tirou a bola, caiu aqui no campo ofensivo, meia esquerda, das costas para a marcação, Giancarlo, toca a bola pro David Ricardo, devolveu, tocou a bola pra Giancarlo, 2 jogadores da Ponte na marcação, ele tem que recuar, bola pro Luiz Otávio, círculo central do gramado, boa bola, na frente pro Saulo Mineiro, passou o primeiro, chega na recuperação no bote, Filipinho, como é bom de bola o Filipinho, principalmente na marcação, ele é preciso, aí a bola voltou, só que saiu jogando errado pro Giancarlo, bate da onde ele tá, hein, passou o primeiro, passou o segundo, tentou o tapa na frente, era pro Bissoli, chega a zaga da Ponte, tira com o Luiz Felipe, chegou com o pé alto o Bissoli ali, o árbitro não deu nada, aí na sequência o Breno, pra cima do André, caiu no gramado, pediu falta, levanta, André, bola com o Paulo Vitor, cruzou na boca do gol, bate no Luiz Felipe. Não saiu pela última linha, saiu pertinho da bandeirinha de escanteio. Lateral, posse de bola pro time do Ceará que pressiona. O Ceará pressiona. Quer o primeiro gol do jogo. 31 minutos e meio passados do primeiro tempo. Canais Futebol Interior com você, transmitindo a Macaca. Série B, Campeonato Brasileiro. Vai Paulo Vitor pra bola, jogou direto na boca do gol. O lateral barra escanteio, saiu do gol, goleiro pra ficar com ela. Kaique França, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Ponte bobeou, vem Ceará, o chute pro gol. Kaique defendeu. Aí o Barleta pegou lá do direito, cruzou na boca do gol. Kaique de novo. A Ponte sai jogando aqui no campo de defesa, só que o Ceará, ele sobe a marcação, né? Deu o bote ali, o William Maranhão ganhou, chutou a bola, tocou a bola na frente pro Saulo Mineiro, ele bateu pro gol, o Kaique foi pra bola, fez a defesa no cantinho. E agora o jogador da Ponte tá caído dentro da grande área lá, André. E no chute do Saulo Mineiro, linda defesa do Kaique França, evitando o primeiro gol num lastro de elasticidade. O goleiro da Ponte de mão esquerda acabou espalmando. Na sequência, a bola levantada na área, o Kaique subiu mais do que todo mundo no terceiro andar, fez a defesa. Lance favorável à Ponte, continua 0-0 Arena Castelão. Informação para Jump Esporte. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar passados. 33 minutos passados, primeiro tempo de jogo, tá na tela. Tá na tela aqui nos canais Futebol Interior. 0 pro Ceará, 0 pra Ponte Preta. Carlos Corsato. Copa Paulista, a Ponte Preta tá jogando no Majestoso contra o Bragantino. 35 minutos do primeiro tempo, acompanha aqui pelo placar ao vivo Futebol Interior. Tá 0-0. Por falar em jogo, estatísticas do jogo, 57% posse de bola para a equipe do Ceará, 43% para a Ponte Preta. Foram 7 chutes no gol, 4 do Ceará, 3 da Ponte, 2 escanteios para Macaca, nenhum cartão, 9 faltas do jogo. A Ponte cometeu 6 e o time do Ceará 3. Conosco, Rádio Futebol na Canela. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. Marcelo Corsato. Nada mais é como antes, o sol de hoje não é o mesmo de ontem. 34 minutos passados do primeiro tempo, você tá ligado aqui nos canais Futebol Interior. Você não gostou? Ah, essa não, cara. Então tá bom. O sol Mas é igual, o cara. sol de hoje não é igual ao de ontem? Não é o mesmo de ontem. Lógico, ontem tava com nuvem, nublado. Não, André, discordo. O sol é o mesmo sempre, cara. O sol é o mesmo sempre. E agora, pegaram o jogador da Ponte ali, o Fábio Sanches. Tá colocando a mão no nariz,
tá caído no gramado. O Daronco vai com toda Ele tranquilidade. tá sangrando, hein? Conversa, enfim. Ele tá sangrando. O Daronco é bom árbitro, né? Daronco ele agora tá lá com a mão no nariz, acho que sobrou um cotovelo ali no nariz do Fábio Sanches. E o jogo tá paralisado, continua 0-0 na Arena Castelão. Vamos ver aí quem deu a cotovelada. Foi o camisa número 73, o Saulo Mineiro, que acabou dando uma cotovelada no meio do nariz do Fábio Sanches. E não sei não, hein? Tá que nem torneira o nariz dele. Engraçado. Vamos aguardar. Engraçado, André, desculpa te atrapalhar aí. Não, que isso? Que o VAR não chama, né? Se é um jogador de futebol, tinha chamado. Mas você achou que era lance para expulsão? Com certeza, ele larga o cotovelo no Fábio. Ele soltou, ele deu alavanca com o cotovelo, ele faz o movimento eu acho que esse movimento, ele é normal, viu? Teve que vocês falaram do Luiz Felipe lá, né? Cara, isso é normal, é difícil você subir com o braço assim pra baixo, né? Quando o jogador sobe, ele sobe abrindo o braço e dando o cotovelo pra todo lado, né? Então onde pegar, vai. Eu acho que é mais, como é que fala? Acidente de trabalho do que maldade do jogador, sei lá. Segue o jogo, o VAR não chamou, a Ponte vem em campo de ataque, Eliel invadiu a grande área, saiu com bola e tudo. Demorou pra definir, né, o que ia fazer. A decisão tem que ser rápido. E aí, quando ele ganhou de cabeça, ele poderia ter chutado cruzado pro gol. Não, saiu com bola e tudo, André. E mais uma vez o ataque da Ponte titubeou. Eliel saiu na cara do goleiro Bruno Ferreira, mas não soube aproveitar a linha de fundo, tiro de meta para o Vozão. E o Pintado tem que tomar cuidado. O Daronco já foi 2 vezes adverti-lo. A próxima, com certeza, sobrará um cartão para o técnico da Macaca. Neuri Menezes, esse goleiro do Ceará fez uma defesaça no início, naquele chute do Paulo Baia, mas está louco para entregar a paçoca. Ele tá meio desatento em alguns lances. Edilson Roberto, Mailton na direita, Luiz Felipe, péssimo. Valeu, Edilson. Posse de bola pro time do Ceará, bola aqui com o jogador que é o Breno, solta na canhota para Paulo Vitor. Paulo Vitor balançou para lá, para cá, para cima da marcação do Luiz Felipe. Solta essa bola no meio, pro Breno. William Maranhão dominou, soltou a bola na frente, era pro Saulo Mineiro. No meio do caminho chega a zaga da Ponte, tira. Ela volta, sobra lá do outro lado do campo de ataque, meia direita, bola pro Varley pra Barleta. Barleta dominou das costas para marcação, solta a bola pra Varley, Valheiro pra Breno pra Barleta, chega Arthur, rouba essa bola. E na sequência foi derrubado, tá parado o jogo, falta pro time da Ponte Preta. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Restaurante do Dadá, peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, abraçando o Ronaldo Neto. Valeu, Ronaldo, Edilson Roberto, Neuri Menezes, tá todo mundo acompanhando a gente aqui, obrigado pela audiência, viu? O João Batista de Paula também, tá dizendo aqui, estou aqui como sempre, abraço pra vocês. Ponte vem pro campo de ataque pela esquerda, chega, a zaga do Ceará tira, aí a bola volta, sobra aqui no campo ofensivo, sobe Barleta com o Fábio Sanches, mete a cabeça na bola, o capitão da Ponte, a bola se perde e vai embora, lateral, campo de defesa, favorece o Vozão. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Ronaldo Neto, tem coisas que os caras inventam, né? Sei lá, eu acredito, tá lá no YouTube, você pode ver, você quer saber, mas... Sei lá, eu acho que isso aí não tem nada a ver não, viu? Porque, olha, a dívida é enorme. Posse de bola pro time da Ponte Preta. Não, o Ronaldo tá dizendo que tem investidor querendo pagar as dívidas da Ponte, mas quer que os Carnielli saia da Ponte. Carnielli não tá mais na Ponte, pô. Pelo menos a informação que a gente tem. Olha a Ponte, Filipinho dominou, lado esquerdo, cruzou, rasteiro na boca do gol. Chega a zaga pra tirar dali. Barleta tava ajudando na marcação, soltou bola na frente, recuperação do Bissoli, deu a bola pra Barleta. O Arthur tentou fazer a falta, não conseguiu. Barleta se levantou, saiu com ela. 2 jogadores da Ponte na marcação por baixo. Faz o corte ali, o Leonaldi. A bola voltou pro Filipinho, pro Leonaldi, bateu no árbitro, mas como ficou com a posse da Ponte, o Daronco manda seguir o jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto.
Seja bem-vindo, você que está acompanhando a gente falando aqui da Copa Paulista, né? Aquela história, pra você ver como que é o negócio. Copa Paulista é cobrado ingresso para assistir os jogos da Copa Paulista, não é de graça. Né? Então, teoricamente, a Ponte poderia jogar num outro dia, né? A Ponte não tem mais chance de classificação, mas, pô, joga no sábado. A possibilidade de você ter mais torcedor e ir no ver o jogo é maior, né? Você vai optar por assistir um jogo do time que tá na Série B ou um time que tá na Copa Paulista que não tá valendo mais nada, né? Então, quer dizer, se você já ia ter um público pequeno, você vai ter um público menor ainda. Né? Quer dizer, não foi uma tacada legal, não. Posse de bola pro time do Ceará aqui pelo lado esquerdo. Vem pro campo de ataque o zagueirão, o David Ricardo. Aí chegou pra cima dele fazendo falta o André. Não precisava, né, André? Porque o Leonardo tava de frente pro cara e ia roubar essa bola aí. Ei, André, cara, em futebol interior aqui nós vestimos a camisa. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Vem Ceará, Paulo Vitor cruzou na boca do gol, sai do gol. Kaique, tranquilidade, goleiro da Ponte fica com ela, André. No cruzamento pela esquerda, Kaique França subiu de novo no terceiro andar, fez a defesa e já repouso, continua 0-0 Arena Castelão. Informação para a consultora Patriani. A Ponte perdeu a bola, Giancarlo dominou, daí Giancarlo bateu pro gol, subiu, foi embora. Do meio campo, até o treinador não gostou, o Guto Ferreira, né? Que ele bateu ali quase no meio campo. O Guto Ferreira balança a cabeça. Não, Giancarlo, toca a bola, Giancarlo. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Aparecido Alves. Pergunta: o André tá no jogo? O André Luiz Repórter tá aqui com a gente. E o André da Ponte tá lá. Acabou de fazer uma falta aí, mas realmente não tá bem no jogo o André não, né, o Frank? Na verdade, o torcedor ponte-pretano tem que ter consciência que o André, ele não vai sair para armar jogo, ele é finalizador, gente. Só que esse time não tem armador, a bola não chega. Eu acho que ele tá fazendo até muito em campo. Tira ele para ver quantos jogadores vão ter espaço do Ceará. Ele prende no mínimo 2 zagueiros em cima dele, gente. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. O narrador chama teaser porque acha que a jogada é tranquila, né? Aí o zagueiro me bota a bola pro goleiro, pro Kaique, e o Kaique quase que perde a bola pro Saulo Mineiro. Mas faltou isso aqui, viu, o André? Faltou isso aqui pra ele perder a bola. Mas já errou o Matheus Silva em atrasar pro goleiro com 2 em cima dele. Ele dividiu com um e com o outro, quase que ele perde, quase saiu o gol do Ceará. Continua 0-0 Arena Castelão. Informação para Iga Atacado. Os goleiros estão querendo emoção no jogo, né? Tanto o Kaique França como o Bruno Ferreira. Eles estão querendo dar emoção pro jogo. O William Maranhão dominou pro time do Ceará. Campo de ataque, toca a bola pra Breno. Passou o Varley pela direita, ele viu. Encosta na marcação. O Arthur vai cruzar na boca do gol. Bate na perna do Arthur. A bola se perde, vai embora. Lateral, posse de bola. Campo de ataque favorece o time do Ceará. Você que tá no YouTube, você dá um like pra gente aí. Você pode compartilhar com os seus amigos. Joga no grupo da família. Fique à vontade. Ceará, campo de ataque. Bola do Breno, tocou pro Saulo Mineiro, deu pra Giancarlo, ele bate pro gol, preferiu tocar pela esquerda pra Paulo Vitor, de novo pro Giancarlo, no carrinho por baixo, Luiz Felipe. Chegou, fez o corte, e o árbitro tá dando escanteio, hein? Mas a bola pra mim bateu por último no Giancarlo, hein, o André? Me pareceu que bateu no Giancarlo também, mas o Daronco deu escanteio, lado esquerdo, o próprio Giancarlo, camisa 10 na bola. Giancarlo vai pra bola, perna à esquerda, autorizado, chuveirou na boca do gol, subiu todo mundo, ninguém pegou, ela bateu por último no Bissoli, caiu aqui na meia esquerda, bico esquerdo da grande área, Paulo Baia jogou pra trás, chega, mete o pé na bola, Fábio Sanches tira dali, jogou no campo de ataque pro André, corre com ele, aí Varley chegou, tirou, deu pro goleiro que bobeou, ela caiu no peito do André, viu, boa bola pro Paulo Baia, Eliel tá dentro da grande área, ele invadiu o lado esquerdo, cortou pra perna direita, bateu pro gol, bateu no Varley, o goleirão, o Bruno, o goleirão do Ceará, tá doidinho pra entregar a paçoca. E agora o Ceará vem, a Ponte parou na jogada. A bola vem do lado direito com o Bissoli. Cruzou na boca do gol, se joga na bola. Fábio Sanches caiu do lado esquerdo pra Giancarlo, cruzou na boca do gol. Bissoli pegou do outro lado, jogou dentro da grande área. Sobe de cabeça, Barleta, a zagueira Ponte tira. A gente não pode parar. Se o árbitro não deu impedimento, não apitou nada, só para quando o árbitro apitar, viu, minha zagueirada? E agora o Leonardo toca essa bola, tem que sair dela ali. O Daronco, o jogo
fica quente lá e cá no finalzinho deste primeiro tempo. Posse de bola pra Ponte, Paulo Baia dominou, tocou a bola pra Felipe Amaral, levanta a cabeça, 1, 2, 3 jogadores do Ceará na marcação, ele tocou a bola pra Leonardo, chega, rouba essa bola. Jogador do Ceará sai jogando com ela, limpa por ali o atleta do Ceará, que era o Breno. A bola voltou, sobrou do lado esquerdo pro time do Ceará, pro zagueiro David Ricardo, cruzou na boca do gol, bate na zaga da Ponte do Matheus. O 4 cruzou, ela bateu no 4 da Ponte. O David Ricardo tava curtindo uma de ponta esquerda aqui. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. E agora o jogo tá parado, o zagueiro da Ponte tá sentindo alguma coisa aí. E vamos fazer o seguinte, então, girando pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Esperada 45. Agora sim, 45 em cima da pinta. Primeiro tempo de jogo, Campeonato Brasileiro Série B 2023, 24ª rodada. O placar tá assim, ó, 0 Ceará, 0 Ponte, viu, Carlos? Legal, 46 passados do primeiro tempo em Campinas, no Majestoso, Copa Paulista. Ponte Preta e Bragantino vão empatando pelo placar de 0-0. O Bragantino que, pelo Campeonato Brasileiro da Série A, tomou uma chamuscada, perdeu de 4-0 pro Bahia. Fora de casa, tá jogando com a Ponte Preta, vai empatando pelo placar de 0-0. Ainda pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Santos mais cedo venceu o Grêmio de virada 2-1. O Flamengo venceu o Curitiba pelo placar de 3-2, também de virada mais cedo. Vasco da Gama 1, Atlético Mineiro 0. Conosco, Rádio Futebol na Canela. Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior. Ó, eu chamei o giro de tempo e placar. Vamos até 51, informa o repórter. Mas o Matheus Silva, ele sentiu alguma coisa e ficou com a bola parada lá. E aí o jogador do Ceará foi pra cima dele. E aí o árbitro parou o jogo. A posse de bola era pra Ponte. Ficou aí mais ou menos 1 minuto e meio o jogo parado. Aí, quando recomeçou, o Daronco soltou a bola no chão. O Matheus Silva isolou a bola pra lateral. Eu vou falar um negócio pra você. Tem coisas que eu não entendo no futebol. O que pegou ali, eu não entendo. E o Ceará veio pro campo de ataque, vinha com Barleta, proteção do Arthur, a bola se perde e vai embora. Tiro de meta pro time da Ponte. Vamos até 51 então, né, André? Vamos até 50 nessa primeira etapa e pelo que deu para ler da leitura labial do Matheus Silva, até ele põe, né, o indicador na cabeça, parece que deu um branco nele e ele ficou sem ação e ficou, agachou e ficou. Isso aí o Daronco pegou e parou o jogo. Que acontece sempre com o meu irmão Carlos. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Você tá ligado aqui nos canais Futebol Interior, 47 minutos do primeiro tempo. Posse de bola pro time do Ceará, vem pro campo de ataque, que era o primeiro gol do jogo. Bola com o Jean Carlos, cruzou na boca do gol, sobe, Kaique. Cara, esse Bissoli é fazedor de gol. Tem o Christian Barleta que não tá tão bem no jogo, mas também é bom. Pode ter que se cuidar com o Jean Carlos também. Bola pra Paulo Baia, pau nele, Luiz Otávio chegou, fez a falta. Não teve nenhum cartão amarelo no primeiro tempo, né, André? Não teve não. Falta favorecendo a Ponte, Luiz Otávio em cima do jogador da Macaca ali. Quem vem para a cobrança é o Arthur. Agora, Marcelo Corsato. Você já teve algum branco em alguma transmissão esportiva? Ah, vários, toda hora. Hoje mesmo aqui umas 10 já. Bola pra Ponte, pro Eliel, com ele o Varley, sai do gol, o goleiro fica com ela. Carlos, abre aí as estatísticas, porque tá terminando o primeiro tempo. Eu quero que você nos atualize com relação às estatísticas do jogo. São 10 chutes no gol, 6 do Ceará, 4 da Ponte Preta, 60% de posse de bola pro Ceará, 40% pra Ponte, 12 faltas, o Ceará cometeu 5, a Ponte 7, 13 escanteios, 2 pra Ponte, 1 pro Ceará. Tá certo, daqui a pouquinho o intervalo de jogo. Daqui 3 minutos, bobeou o Matheus Silva. O Saulo Mineiro ganhou dele. Ficou pé da vida porque entendeu que não foi falta, que foi no corpo. Tem gol. O Matheus Silva não tá bem, não. O Matheus Silva tá meio grogue. Tem bola na rede, informa Carlos Corsato. Finalzinho do primeiro tempo, o Bragantino foi pra rede com Vitor Hugo. A 49 do primeiro tempo, no Majestoso, a Ponte vai perdendo pro Bragantino em casa na Copa Paulista por 1-0. Ah, eles vão querer fazer a pior campanha de todos os tempos de um time na Copa Paulista, hein, cara? Ah, vá, tá perdendo. Ah, pelo amor de Deus, hein? Que horror, hein?
Gosta de bola pro time do Ceará. Chegou o Filipinho pra cima na marcação do Breno aqui no campo de ataque. O árbitro para, marca a falta. Jogo muito truncado. Jogo muito truncado. Mais uma falta. Fala, André. Parece que o Tico e Teco do Matheus Silva não tá trabalhando hoje, viu? Ele tá realmente meio zonzo. Ele levantou agora, balançando a cabeça. Vamos ver se vai dar pro zagueiro da Ponte voltar para a segunda etapa. E agora o Luiz Felipe acho que vai tomar o primeiro cartão do jogo, hein? Porque pegou por trás ali o Giancarlo. E agora tá tendo uma treta ali do Paulo Baia com o William Maranhão, mas o árbitro não deu cartão, não. Não deu cartão, não, só ficou na conversa. Bate a falta, o time do Ceará, a bola com o Barleta lá do lado direito. Chegou o Arthur, derrubou, o Barleta ficou bravo. A bola com o Breno, dominou, tocou pro William Maranhão. Chegou pra cima da demarcação do André, chegou, fez a falta, o árbitro marcou a falta. O André faz umas faltas bobas também, né? Bola aqui no meio campo. O meu comentarista tá dizendo que não foi falta, o Frank Francisco. E aí, Frank, você acha que não foi falta? Não, de jeito nenhum, pô. O juiz tá de brincadeira. Quando é a favor da Ponte, não dá. Esse jogo tá ficando engraçado. Marcelo, só queria botar. Falta, não sim. pegou. Pisou. Não pegou. Será que não, Não Frank? pegou. Eu aposto quanto quiser que não pegou. Ó, vou dar uma dica aqui, hein? Pra mim, melhor em campo na primeira etapa, Filipinho tá destruindo. E o Léo precisava encaixar. O Léo não achou o jogo ainda, hein? E olha, eu vou falar um negócio pra você, viu, André? O Giancarlo vai direto essa daí, hein? Vai, ele vai bater realmente. Me pareceu, vendo de novo o lance, o Frank falou certo. A hora que o jogador da Ponte dá a pisada, o André não pega bem na lateral, ao lado da chuteira do jogador do Ceará. Então não seria um lance para falta. Mesmo assim o Daronco marcou. É frontal a meta do Kaique França. E vem para a cobrança Jean Carlos, camisa 10. 3 jogadores na barreira do goleiro Kaique França. Lembrando que o gramado do Castelão é irregular. Giancarlo, ele olha fixo pra bola. 3 na barreira. Fica esperto aí, Kaique. O chute direto pro gol, Kaique. Pegou, largou. Pegou o goleiro da Ponte, André. Como você bem disse, ele pegou, largou e na terceira resolveu pegar o Kaique França e já repôs. Continua 0-0, finalzinho de jogo da Arena Castelão, Ponte e Ceará. 0-0, você tá ligado aqui nos canais Futebol Interior, seja muito bem-vindo na sua casa, no carro, no trabalho. Não há tempo pra mais nada, apita o árbitro. Fim de primeiro tempo. Fim de primeira etapa para você ligado aqui nos canais Futebol Interior. 0 pra Ponte Preta, 0 também pro time do Ceará. Ih, rapaz, tem muvuca, hein? O Kaique com o Saulo Mineiro. Saulo Mineiro e Kaique estão ali discutindo, né? Tá certo que terminou o primeiro tempo, mas isso não impede do VAR entrar em ação, do árbitro dar cartão. Parece que agora deram uma sossegada nos ânimos ali, mas o Kaique que é tão tranquilo, né, cara? Isso que eu ia falar, que o Kaique é calmo, né? E quem tá pé da vida é o Saulo Mineiro. O Saulo deve ter falado alguma coisa pro Kaique. Vai sobrar amarelo. Vai dar cartão. Amarelo pro Kaique França. Que tava pendurado, não joga o próximo jogo. E amarelo pro Saulo Mineiro. Saulo Mineiro. Então vamos lá. Kaique não joga o próximo jogo. Pendurado, goleiro da Ponte. Que será contra o Londrina, sexta-feira que vem, 19 horas, Moisés Zucarelli. No primeiro tempo não teve cartão, mas no intervalo teve 2 cartões. Muito bem. Fim de primeira etapa. Vem aí Carlos Corsato para assumir o comando do intervalo FI. Depois do intervalo, o Carlos, com seu brilhantismo, a sua categoria, apresenta o intervalo FI com muitas atrações para você. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto.
Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Agora, nos canais Futebol Interior e na Essência FM, intervalo do jogo. Essência. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, acerte aí o seu relógio, 18 horas 57 minutos, 18h57. Vamos aqui no Facebook, o Toninho Lopes, precisamos caprichar na última bola. O Wilson Antônio, cidade de Lauro Miller, Santa Catarina. O Batata Ponte Preta, como nós sofremos. Diz ele aqui, o Wilson Antônio. Boa noite, Corsato, Marcelo, André, Frank. Santos ganhou do Grêmio no sufoco. No Noroeste tá jogando pela Copa Paulista. Até o Vasco ganhou. Vai, Ponte, pra cima deles. Até a Chape ganhou, né? O Ronaldo Queiroz, boa noite, vamos lá, Ponte. Rocha Wilson, com esse André, a Ponte joga com um a menos. Tá jogando nada mesmo, hein? Puta aqui o Rocha Wilson. O Thales está contundido, Rocha. Problema no tornozelo, tá? Um abraço, viu? O Edgar Carmona tá dizendo pra frente Ceará. Ronaldo de Lima Neto. Vamos, Macaca 2-0. Sérgio Soares. Boa noite, meus amigos. Bora, Macaca querida. Valeu. Aquele abraço, viu? Muito obrigado. 18 horas mais 58 minutos. Bom, pela Copa Paulista, intervalo de jogo. A Ponte vai perdendo pro Bragantino pelo placar de 1-0. Rapaz, que coisa, né? Esse time da Copa Paulista da Ponte vai conseguir fazer uma campanha ridícula e público, então, né? A Ponte Preta que teve num jogo aí, no jogo anterior, Ponte 15 de Piracicaba, 264 pagantes, que eu me lembre, o menor público de um jogo da Ponte Preta. E o pior é que isso vai pra estatística, né? Porque é o time profissional da Ponte Preta. Não importa o campeonato, né? Se é a Copa Paulista é um campeonato profissional, né? Vai para a estatística, 274 torcedores. E hoje, com a Ponte Preta jogando, eu acredito que nem 200 torcedores lá para Ponte Preta e Bragantino. E a Ponte está perdendo pelo placar de 1-0 no grupo 2. A Ponte Preta vai ficando com apenas 2 pontos. E o Bragantino tinha 5 pontos. É o time que está acima da Ponte na competição e está ganhando da Ponte pelo placar de 1-0 fora de casa. Que coisa ridícula esse time da Ponte na Copa Paulista. 18h59, Série B, Campeonato Brasileiro, estatísticas do jogo. Foram 11 chutes no total, 7 do Ceará, 4 da Ponte, 61%. Eu falei, né? Com 10 minutos, que eu ia dar a estatística aqui, a Ponte com mais posse de bola. Agora, ó, 61% pro Ceará, 39% para a Ponte Preta. Escanteios 2-1, né? 2 para a Ponte, 1 para o time do Ceará. As estatísticas do jogo, e aqui cartão amarelo, 1 para cada lado, né? Porque o Kaique França tomou cartão amarelo, tá suspenso, hein? Não vai jogar contra o Londrina na próxima sexta-feira. Hoje o Luan tá no banco, mas o goleiro deve ser o Pedrão, né? O Pedro Rocha deve ser o goleiro titular da Ponte. Frank, 7 horas em ponto, antes do próximo intervalo aqui dos canais Futebol Interior. Rapidamente aí o seu resumo, Ponte 0, Ceará 0. Carlos, gostei da partida da Ponte, uma boa partida até aqui, em que pese os números apontar uma leve superioridade ao Ceará. Eu acho que o time que esteve mais perto de fazer o gol foi nós do que a equipe do Ceará. A Ponte, ela falhou um pouquinho, principalmente na parte final, na hora de executar o lance. O Eliel, nessa última descida, Carlos, se ele bate antes, eu tô com o Marcelo, ia dar muito mais certo. Ele tentou carregar um pouco mais e aí deu zebra. O Paulo Baia,
Eu disse para vocês que eu ia falar alguma coisa, vou falar bem rapidinho aqui, Carlos. No lance em que o Arthur comete uma falta no começo do jogo, o Arthur vem subindo e o Paulo Baia vem vindo ao lado dele. E ele dá uma peitada no Paulo Baia, e tipo assim, vamos pro jogo, vamos acordar, era você que tinha que estar marcando. Eu fiz a falta porque você não estava aqui. Então, tipo assim, ele hoje parece estar meio desligadinho. Se o Paulo Baia botar o dedo na tomada hoje, ele já teve 2 belas oportunidades. Eu gostei, Carlos, até aqui tá bom, falta o Léo dar uma encaixadinha. Na questão do André, que o torcedor tá reclamando, eu venho falando há muito tempo. O André está vindo de um bom tempo parado. Outra coisa, característica do André nunca foi jogador de sair da área e ficar tabelando, gente. O André é um jogador de finalização e fazer parede. Agora, veja o estilo de jogo que a Ponte tem. Então não tem como falar, e sem contar que com o nome dele, só pelo nome dele e por quem ele é, a zaga já fica prestando atenção. Vai tirar ele, você vai colocar quem? Vamos lá no banco hoje, Carlos. Igor Torres. É o único, e não tem mais ninguém para ataque. Tem o Samuel, que pode fazer de centroavante também. Não acredito que o Pintado faça isso, mas eu gostaria de ver o Samuel Andrade fazendo aquele esquema, Carlos. Acho que ele não mexe no time, não. Eu também não acredito. 19h02, mais um intervalo aqui nos canais Futebol Interior. Voltamos já conosco. Rádio Futebol na Canela, aqui nós vestimos a camisa. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriani na Norte Sul em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos, Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia, e Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol. Estamos apresentando Intervalo do Jogo. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. 19h05, 7 da noite, 5 minutos. Série B, Campeonato Brasileiro, 24ª rodada. Esse é o jogo que fecha a 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, tá? Toda a rodada já foi. Toda a rodada, como diz aqui Marcelo Corsato, já era, né? Vamos lá, passando rapidamente aqui a rodada. Londrina 0, Atlético Goianiense 2, Vila Nova 2, Mirassol 0, jogos da quinta passada. O Vitória venceu o Botafogo por 2-0 na sexta-feira. O Guarani venceu o Sport Recife
pelo placar de 3-1. Avaí 4, Tombense 2, Ituano 3, Criciúma 0. ABC 1, CRB 2, Juventude Sampaio Corrêa empataram 0-0. Vamos lá, os visitantes venceram 1, 2, 3, 4, 5 dos jogos até aqui. Perderam, o Londrina perdeu em casa, né, os mandantes, né, venceram 5 dos seus jogos, e os visitantes, o Londrina perdeu então para o Atlético Goianiense, um visitante que vence, o CRB venceu o ABC e a Chape venceu o Novo Horizontino, e tivemos um empate, portanto 5 vitórias dos mandantes, 3 vitórias dos visitantes e um empate por enquanto, segundo empate acontecendo para Ceará e Ponte Preta, placar de 0-0. Copa Paulista já vai começar o segundo tempo, no Majestoso, a Ponte Preta já está perdendo para o Bragantino pelo placar de 1-0, a Ponte que é a última colocada deste grupo 2 da Copa Paulista 2023. Ô Frank, vamos lá, rapidinho aqui, você mexeria nesse time da Macaca? Antes disso, o melhor em campo da Ponte Preta no primeiro tempo, Frank? Filipinhos, sem dúvida nenhuma, um monstro. E se você fosse o Pintado, faria alguma alteração nesse time da Ponte? Não, de imediato não, Carlos. Posicionamento só, né? Encaixar um pouquinho o Leonardo no jogo, o Léo tá meio dispersivo. E conversar um pouquinho com o Paulo Baia, ver o que tá acontecendo com ele, né? Pôr o dedinho dele na tomada, dar aquela arrepiada assim. Ele tá indo bem ali. Eu acho que a Macaca tá num bom jogo. Não mexeria agora, não. Eu tava dando uma... Ó, Paulo Baia. Jogador da Ponte falando aí, dá pra colocar a bolacha, solta. A gente começou bem, começou fazendo isso. A gente tem feito isso muito bem. Agora aí pro vestiário, escutar o que o professor tinha a dizer. Voltar pra esse segundo tempo aí. Tentar marcar um gol e sair do resultado aqui positivo, que é o que nos interessa. É meio que... Pode deixar. Solta. Está faltando ali caprichar na hora de fazer o gol. Mas eu acho que no momento certo vai sair, as coisas vão encaixar, as coisas vão acontecer. É normal esse jogo quente assim, mas a gente está dando um ritmo de jogo. Mas falta matar e fazer o gol, que é o que a gente está precisando. Tá aí, essa palavra de Paulo Baia pelo lado da Ponte, Breno pelo lado do Ceará. No intervalo de jogo, meu caro Carlos Corsato. Tava dando uma olhada aqui no Castelão, o gramado do Castelão realmente tá horrível. Não é só o Ceará que reclama, o Fortaleza também reclama. Tanto que o Ceará vai jogar o jogo contra o Criciúma no dia 2 e o jogo do dia 6, que é contra o Londrina, já não vai ser mais aí no Castelão, porque o pessoal vai dar uma reformada no gramado. Tá horrível. Agora, jogo de Arena Castelão foi estádio de Copa do Mundo, né? E rapaz, tô dando uma olhada aqui nas paredes, olha lá, Frank, as imagens da TV, você que tá tendo a oportunidade de ver aí. Rapaz, como é que pode, né, em menos de 10 anos definhar as coisas assim, né? No gramado, eu até não vou reclamar, e até não vou achar tão ruim assim no gramado, porque os caras estão jogando, Fortaleza, Ceará, tudo bem. Mas as paredes do estádio, né, que falta de cuidado, né, Frank? É um absurdo, né, Carlos? Dinheiro nosso, né? Questões administrativas, né? Governos estaduais, é complicado isso. Como pode um Castelão vai acabar virando um elefante branco, então? Virar elefante branco não vira porque tem 2 timaços lá, né? Mas, Carlão, tem Fortaleza e Ceará, mas poderia cuidar melhor disso aí, né? Daqui a pouco você vai ter que refazer o estádio, gente. Eu insisto que, por exemplo, na Premier League, por exemplo, você não vê campo ruim. Eu insisto, enquanto a CBF não obrigar e ajudar os clubes, né, no gramado, porque a bola rola no campo. Se você não tem um campo legal, como é que você vai conseguir? Olha que coisa ridícula. Eu tô vendo aqui o goleiro do Ceará fazendo aquecimento pelas imagens da TV. Dá pra ver nitidamente que o campo é muito ruim, né? E é uma arena, gente, né? Enquanto a CBF não se preocupar com isso, com a qualidade do gramado, o futebol brasileiro vai ficar muito, mas muito prejudicado. Bom, é isso. Vai começar o jogo no segundo tempo. A bola vai rolar para Ceará e Ponte. Ponte e Ceará. Copa Paulista, bola já rolando, viu? Copa Paulista. Estamos com 3 minutos agora do segundo tempo. Ponte Preta 0, Bragantino 1. Que coisa. Vai começar o jogo no segundo tempo. A bola vai rolar e ele vai comandar todo o segundo tempo. Solta aí a vinheta dele, Bolacha. Tem emoção na ponta da chuteira. Marcelo Corsato. Eu e você e eu e toda a equipe dos canais Futebol Interior apita um árbitro. Anderson Daronco, de novo, tem emoção na ponta da chuteira. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil.
futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior com o Bolacha na mesa de som, André Luiz na reportagem, Frank Francisco nos comentários, Carlos Corsato na ancoragem. Os caras vêm campo de ataque, vem Ceará, bola pela direita, cruzamento na boca do gol, Matheus Silva pra trás, quase contra, voltou sobre o lado direito, Barleta, direto pro gol, golaço, já era! Gol do Ceará! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. No comecinho do segundo tempo, 40 segundos de bola rolando, um pouquinho mais, 43. Bola pela esquerda, cruzamento na boca do gol, Matheus Silva tirou, mas a bola voltou, sobrou do outro lado direito. O Barleta nem entrou na grande área, ele dominou com a perna direita, puxou para a esquerda e jogou direto pro gol no ângulo. Sem chances pro goleiro Kaique França, que pulou, mas não pegou. Aberto o placar no Castelão. Christian, pode chamar de Barleta. O nome do gol, primeiro já era do jogo. 1-0 pro Ceará, detalhe, a selfie do gol aí, André Luiz. O detalhe aqui do cruzamento que veio para o setor esquerdo, muito mal a tirada do Matheus Silva, que apenas relou na bola, a bola sobrou livre do outro lado para o Christian Barleta, que olhou, telegrafou, pegou de perna esquerda e mandou no ângulo superior direito da meta de Kaique França, que nada pôde fazer. Aberto o placar na Arena Castelão agora, Christian Barleta, camisa 30. Ceará 1, Ponte 0. 20º gol do Ceará, 20º gol que toma a Ponte Preta na competição, 24º gol do Ceará, primeiro gol do Barleta com a camisa do Vozão. Deu ruim pra nós. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Bom, seguinte, vou chamar meu comentarista com 40 segundos. A bola começou a rolar e aí o Barleta fez esse golaço, a Ponte já tá perdendo, Frank. Marcelo, tem coisas que na Ponte Preta fica difícil da gente entender, né? O time faz um belo primeiro tempo, vem para a segunda etapa. E eu queria saber onde estava seu Luiz Felipe. O Leonardo foi cobrir ele, não pegou a jogada. E aí, amigo, o Matheus Silva deu uma engraxada redonda, hein? Vamos aguardar, Marcelo, vamos ver se dá certo pra nós aqui também. Espanou o taco do Matheus Silva, mas aí eu vou colocar mais na conta da habilidade do jogador do Ceará. Olha a ponte, Luiz Felipe tocou pro Paulo Baia no carrinho por baixo, chega a Jagatira. Manda a bola pra escanteio, demorou um pouquinho pra bater pro gol, deu tempo da recuperação do Breno, mandar essa bola pra linha de fundo, escanteio pra Ponte pela direita, André. E no toque do Filipinho para o Paulo Baia, último toque do Breno, linha de fundo, é lado direito, é escanteio para a Macaca que aperta, quer o gol de empate na Arena Castelão. 3 minutos e meio passados do segundo tempo, pra bola Paulo Baia, Fábio Sanches, Matheus Silva dentro da grande área, autorizado, chuveirão na boca do gol, passou pelo Filipinho. Filipinho subiu, ela passou por ela, foi embora. Quase um empate da Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Esportes. É mais que torcer, é jogar junto. Ô André, nem o Guto nem o Pintado quiseram mexer nas equipes pro segundo tempo, né? É verdade, nenhuma alteração para a segunda etapa. A princípio, as duas equipes são as mesmas. A Ponte de Kaique França, Luiz Felipe, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur, Filipinho, Leonardo, Amaral, Paulo Baia, Eliel e André. Daqui a pouco o André Luiz passa os bancários da Ponte. O Ceará de Bruno Ferreira, Varley, Luiz Otávio, David, Ricardo, Paulo Vitor, Maranhão, Breno, Jean Carlos, Christian Barleta, o nome do gol no comecinho do segundo tempo, Saulo Mineiro e Guilherme Bissoli. No intervalo de jogo tomaram cartões o Kaique França e o Saulo Mineiro, uma muvuca lá no final do primeiro tempo. O Kaique França desfalca a Ponte no jogo contra o Londrina na sexta-feira. Bancários da Ponte aí, André Luiz. Luan para o gol, Mailton, Tomás Kaique, Samuel Andrade, Fraga, Lucas Natan, o Everton, Ramon Carvalho e Igor Torres. Muito bem. Eu não sou comentarista, mas eu já tinha tirado o André no intervalo, colocado o Igor Torres. O que a Ponte quer que esse André jogando aí, cara? Cara, até agora, juro por Deus, velho. Respeito opiniões contrárias, mas a Ponte joga com 10 com esse cara em campo aí. Jesus. E aí, meu comentarista?
Marcelo, ele vai ter que aguardar um tiquinho, mas é a tendência, saiu o André. Só que eu penso o seguinte, o Igor Torres, não adianta eu pedir para sair o André, vai entrar quem? Igor Torres? Não tá jogando nada. Aí a questão é assim, ó, vamos aguardar para ver o que ele vai fazer, né? É isso, olha a Ponte, Eliel dominou, foi pro lado errado de novo, escolheu o lado errado de novo, Eliel. David Ricardo chegou, deu bote, ganhou pro time do Ceará, toca a bola pra Breno, Breno devolveu, tocou pra Barleta, fez golaço no começo do segundo tempo, enfiou essa bola pro Breno, na correria chega Filipinho, toma a frente, ganhou no corpo, solta essa bola aqui pro time da Ponte Preta pelo lado esquerdo, despacha a bola, perna esquerda, soltou na frente pro André, aí o Luiz Otávio, peito, tirou dali, a bola vai sair, não. Acabou, saiu jogando errado. Lateral pra Ponte. O André chamou, daqui a pouco você fala. Lateral pra Ponte. Arthur tem pressa, toca a bola pra Paulo Baia. Barleta na marcação, sai da ponta, vem pro meio. Toca a bola do outro lado, pela direita, pra Luiz Felipe. Pede a marcação ali. O jogador do Ceará que encosta é o Leonaldi, jogando como se fosse um ponta pela direita. Tocou a bola mais atrás pra Matheus Silva. A Ponte já aqui toda no campo de ataque pra Leonaldi. Deu a bola pra Luiz Felipe. Luiz Felipe, 2 jogadores do Ceará na marcação. Um deles é o Breno. Ele faz o giro, fez a marcação. Boa bola pra Paulo Baia. Puxou pra perna direita, vai bater, não, é pressionado. Solta a bola um pouco mais atrás pro Felipe Amaral, o carrinho do Breno. A bola volta, sobra do lado esquerdo pro Filipinho. O Arthur tá no ataque dentro da grande área. Virou o corpo na cavadinha, cruzou na boca do gol. Bruno Ferreira. Na boa, fica com ela o goleiro do Ceará, André. No cruzamento do Arthur, visava o Eliel. Bruno Ferreira se antecipou, fez a defesa. E para você, os bancários da equipe do Ceará: André Luiz para o gol, Thiago Panussá, Kaique Gonzalez, Richardson, o Zé Ricardo, Eric Sidney, Pedro Lucas, Danilo Barcelos, Pedrinho, Sanderson e Kleber. Danilo Barcelos, ex-Ponte Preta, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Papagaios Pizzeria. A qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Corçado. Sim. Deixa eu responder aqui o nosso Wilson, querido Wilson. Tá perguntando aqui se o Noroeste joga pelo Campeonato Paulista, pela Copa Paulista. Amanhã, 7h30 da noite, o Noroeste joga contra o time do São Bento, fora de casa, Noroeste e São Bento. Certo, então, aqui você fica sempre bem informado. Aliás, todas as informações também você pode ter lá no Placar ao Vivo. Vem o time do Ceará de novo pela direita, cruzamento na boca do gol, Saulo Mineiro de cabeça, ela passa, vai embora. Passou, foi embora. De novo, chegou o Ceará pela direita, Saulo Mineiro schlap nela, hein, André? E de novo, Varley pelo setor direito levantando, Saulo Mineiro antecipou a zaga, ganhou do Matheus Silva e quase o Ceará chega lá, tiro de meta para a Ponte e continua 1-0, o Vozão vence na Arena Castelão. Aqui na nossa enquete no YouTube, Ceará 31%. Né? A Ponte Preta está com 46%, 24% para o empate. A Ponte, portanto, vencendo aqui a nossa enquete. Agora o jogador da Ponte está caído no gramado. O André, o árbitro vai conversar ali com o Luiz Otávio e também com o Breno. Jogadores do Ceará, falta, campo de defesa, favorece o time da Ponte Preta. Vai mandando mensagem pra gente, fique à vontade, use e abuse. Aqui no YouTube, muito bom ter a sua participação. Seja bem-vindo. Vamos juntos. Olha a Ponte Preta lá do direito, vem cruzamento na boca do gol, passa por todo mundo. O centroavante da Ponte é o André, mas o André nunca tá dentro da grande área. Quem tá sempre dentro da grande área é o Eliel. Mas o árbitro pegou uma falta lá no cruzamento do Paulo Baia e pintou um cartão lá pro jogador do Ceará, porque o árbitro pega uma falta. Tá parado o jogo, a Ponte pode levantar, chuveirar essa bola dentro da grande área, hein, André? O cartão amarelo ali para o camisa 21, que é o Paulo Vitor. Ele pegou na passagem, me parece que o Paulo Baia. O Daronco, bem posicionado, marcou a falta. É lado direito, favorece a Ponte. Terceiro amarelo no jogo, segundo para os jogadores do Ceará. Informação para Iga Atacado. Vamos, Paulo Baia, meu filho. Na bola parada, quem sabe o gol de empate. O já era pra Ponte Preta. Fábio Sanches dentro da grande área. André tá por lá também, Eliel. Tá por lá o Matheus. Fora da grande área, o Amaral e o Leonaldi. O Daronco conversa pra caramba, viu? O Daronco vai ser radialista depois que terminar a carreira, pode ter certeza. Falta pra Ponte Preta. Quase 10, 9 minutos e 40. A Ponte tomou o primeiro gol do jogo a 40 segundos do segundo tempo. Baia pra bola, meia altura. Chega a zaga, mete o pé na bola, tira dali. Com raiva, o Paulo Vitor. E escanteio pra Ponte, André. Último toque do Paulo Vitor, bola pela linha de fundo, ao lado direito, a macaca desce, Paulo Baia na bola, 16.
A macaca aberta, quero o gol de empate na Arena Castelão. Quarto escanteio pra Ponte. Vai, Ponte. Vai, Macaca. Paulo Baia vai pra bola. Quem sabe na bola parada. 10 minutos passados do segundo tempo. Autorizado. Chuveirão na boca do gol. Chega a zaga de novo com o Paulo Vitor. Meteu a cabeça na bola. Tirou dali. Ela caiu com o Felipe Amaral. Deu a bola um pouco mais atrás. É pro Luiz Felipe. Vira o jogo. Toca do outro lado. Lado direito era pro Paulo Baia. Jean Carlos. Chega, mete a cabeça na bola. Manda a bola pra lateral. Paulo Baia pega essa bola. Vai esperar o Luiz Felipe. A Ponte tá perdendo o jogo, meu povo. Vamos bater rápido esse lateral, meu povo. A Ponte tá perdendo, meu povo. Luiz Felipe toca a bola pra Paulo Baia. Paulo Baia devolveu, tocou a bola pra Luiz Felipe. Chega, encosta na marcação. Barleta vai ganhar fácil. Foi o Bissoli que ganhou. Ganhou fácil do jogador da Ponte. E aí na sequência, Saulo Mineiro e Matheus Silva. Saulo Mineiro e Matheus Silva. Matheus Silva ficou sentindo ali. O Saulo Mineiro também. Já tem cartão esse Um Saulo. caído de lá, outro caído de cá. Na verdade, ele não tá, ele tava olhando pra bola, né? Acidente de trabalho. Ele não viu ali a chegada do Matheus Silva. Fez a falta, mas ele tava olhando pra bola. Ali acho que não é pra cartão não, né, André? Não, na verdade os dois tomaram, como foi aqui disse, acidente de trabalho. Eu ia falar de Carvalho. Carvalho não, é de trabalho. Falta favorece aí ao time da Ponte, em cima do Matheus Silva. Continua 1-0, o Ceará vence. Informação para Shimozono, Mega Sorte, Loterias. Ronaldo Neto com a gente, Osmar Dangar. Pessoal pensando em acesso, será que existe mesmo essa possibilidade? Claro que não, né? O Carlos Marques, aqui em Maceió, acompanhando as imagens na TV e ouvindo vocês. Mesmo tendo o time muito ruim lá embaixo, tá dizendo o Ronaldo Marques, vai ser difícil da Ponte se manter. Marcelo Borges, abraço pra todos, boa transmissão, bom jogo. Deixa eu ver quem mais. Tem que mexer, tirar André e Paulo Baia. Paulo Baia, Aparecido? Não, Paulo Baia não, pô. As melhores jogadas da Ponte pra mim são com o Paulo Baia. Esse Sérgio André que não tá jogando Pasquini, nunca ganhamos no Castelão, nunca vai acabar esse tabu. Ô, louco, nunca é muito tempo. E aí os antes, é claro, vão fazendo a festa aqui no YouTube. Não tem problema não. Mete joinha na nossa transmissão, compartilha a transmissão. Fique à vontade, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Ponte Preta no ataque, campo de ataque pela esquerda. Bola saiu. Deu sequência o Daronco, mas aí o auxiliar número 2 pegou lá a saída de bola. É escanteio, mais um pra Ponte. A Ponte chegando em mais um escanteio lá, André. Mais um escanteio para a Macaca. Macaca aperta. Quero o gol de empate na Arena Castelão. Vem sempre ele, Paulo Baia, 16 na bola. Paulo Baia vai pra bola. 12 minutos e 55, quase 13 passados do segundo tempo. A Ponte não tá fazendo um mau jogo, mas tá perdendo. Tomou um gol no comecinho desse segundo tempo. Paulo Baia autorizado. Perna direita muito forte, Paulo Baia. Aí eu chamo o teaser, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Seja muito bem-vindo e atenção, torcedor. Hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. 13 minutos e meio passados desse segundo tempo. 13 e meio passado o segundo tempo de jogo. O placar no Castelão, no Ceará, Série B, Campeonato Brasileiro, tá assim, ó. Ponte Preta, 0. Ceará tem 1, Carlos. Copa Paulista, 19 minutos passados do segundo tempo. O time principal tá perdendo, o time da Copa Paulista também. 1 pro Bragantino, 0 pra Ponte no Majestoso. Mais cedo, o Novo Horizontino perdeu em casa pra Chape pelo placar de 2-1. Ontem, o Guarani venceu a equipe do Sport por 3-1. Conosco, Rádio Futebol na Canela. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Cossato. Quando eu estiver triste, simplesmente me abrace. 14 minutos e meio passados do segundo tempo. Vai ter alteração Mudou. no Ceará. Vai. Tá indo embora o Bissoli, camisa número 79, para a entrada do 89. 89, Kleber, tá no jogo. 79, Guilherme Bissoli foi embora. Informação para o Alvo Satoshi. Se o André não tá fazendo nada no jogo pra Ponte, esse Bissoli aí não fez nada no jogo pro Ceará também, ô Frank Francisco. Olha a atuação apagadíssima do Bissoli. Esse Kleber tem que tomar cuidado, ele é perigoso, hein? Jogador matador, muito perigoso.
Pintado ainda não mexeu do time da Ponte Preta. A Ponte tinha a posse de bola, Arthur perdeu, mas o árbitro pegou, marcou a falta. Falta pra Ponte, tá parado o jogo, falta a posse de bola pro time da Ponte no campo de defesa pelo lado esquerdo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Precisa de um abraço então, hein, Marcelo? Tá dizendo o Ronaldo Neto. Tô triste com o resultado, cara. Fazer o quê, né? Faz parte. Tem gente comparando o time da Copa Paulista com esse time do Campeonato Brasileiro. Tá dizendo que os dois são ruins iguais. Edilson Roberto, a vontade do André é contagiante. Dá até vontade de correr no taquaral. Boa. Do André é o repórter, viu? O jogador que é aleluia. Vai embora, graças a Deus. Vai embora. Ou não, André Luiz? Vai viver daquele gol de bicicleta. Tá indo embora ele, tá indo embora o Amaral. O Amaral para a entrada do 20, que é o jogador Lucas Natan, e tá indo embora o André 90 para a entrada do 77, Igor Torres. Você falou dar voltas no taquaral, né? O 20 que disse isso. Eu dou 4 voltas correndo, brincando, Marcelo Corsato. Sim. Deu pra mentir agora o repórter também agora. Deus do céu. O narrador fica em silêncio depois que ele ouve isso, né? Todo mundo sabe que é mentira, né? Posse de bola pro time da Ponte Preta pelo lado esquerdo. Chega, faz a falta. Não, o árbitro deu apenas tiro de meta. Tiro de meta. O Lucas Natan já chegou trabalhando aqui pelo lado esquerdo. Portanto, o André foi embora, meu comentarista. Felipe Amaral foi embora também. Entraram Lucas Natan e Igor Torres. O pintado mexendo o doce lá, ô Frank. Tinha que mexer, né, Marcelo? A única coisa aqui, eu gostaria muito de ver o Samuel Andrade fazendo esse falso centroavante, porque ele já entrou bem. Contra o Ituano, foi, se não me engano. Carlos lembra disso. Sim. Mas assim, o André precisava sair mesmo. É aquela história que a gente fala. Ele vem de muito tempo parado, o estilo de jogo dele não é esse que o pessoal está cobrando dele. Ele é finalizador e já está em fim de carreira, gente. Então não tem como não querer o quê do André? E não chega a bola, né? Se chegasse... É isso, agora o Saulo Mineiro pegou o jogador da Ponte, caído no gramado, o árbitro falou que tá tudo bem, segue o jogo. Saulo Mineiro que já tem cartão, tomou naquela muvuca. A Ponte saiu jogando errado, Filipinho não dominou, sobrou pra Kleber. Kleber domina, solta a bola pra Barleta, segura o homem, pelo lado direito, invadiu a grande área, puxou pra perna direita, bateu pro gol, trava Arthur, Filipinho chega, tira. Manda a bola para escanteio. Olha, o Barleta não foi bem no primeiro tempo, mas fez um golaço nesse segundo tempo. Tá dando um trabalho danado pro time da Ponte Preta, o Christian Barleta, hein, André? E o Barleta de novo. A zaga da Ponte tirou e ali a imagem pegou uma discussão entre o Arthur e o Saulo Mineiro. Esse Saulo Mineiro tá pedindo, hein? Ele tá pedindo pra ser expulso e não vai demorar. Só o jogador da Ponte não pode cair na pilha dele. Escanteio pro time do Ceará. Forgadão, hein? Jean Carlos vai pra bola, 18 minutos passados do segundo tempo. Jean Carlos chuveirou na boca do gol. Subiu o goleiro, tirou, voltou, sobrou, caiu pra dentro da grande área. Saulo Mineiro bateu, é gol! Gol do Ceará! O folgado Saulo Mineiro, nosso goleiro, hein? Nosso goleiro, hein? Kaique França, 80 jogos com a camisa da Ponte, mas saiu buscando a borboleta, não achou borboleta, não achou nada. Goleirão Kaique França, ela caiu no pé do Saulo Mineiro, que estava quase caindo no gramado, e mandou a bola pro fundo da rede. Já era pro Ceará, já era pra Ponte Preta, 2 pro Ceará, 0 pra Ponte, falha do Kaique. O que mais você viu no lance aí? Selfie do gol, André. O detalhe é que no escanteio cobrado, a zaga da Ponte mais uma vez ficou dormindo. Matheus Silva com quase 2 metros de altura. O jogador, também o Fábio Sanches, não subiram, ficaram plantados no chão. O Kaique foi dividir com o Saulo Mineiro, levou a pior e aí sobrou pro Saulo Mineiro, que só empurrou para o fundo das redes. E agora o Daronco vai ver aí o VAR, provavelmente uma falta no Kaique França. Vamos aguardar. Se ele foi lá pro VAR, vai anular o gol, viu? Foi braço do Saulo Mineiro. A bola bateu na mão, né? Bateu na mão do Saulo Mineiro. Então o gol vai ser anulado. Então deixa eu até arriscar aqui, o gol vai ser anulado, porque ela bate na mão e tem aquela recomendação, né? Toda bola que o atleta faz o gol, mas ele leva vantagem e conduzindo a bola com a mão, o gol tem que ser anulado. Agora, aí não é interpretação, aí é regra do jogo.
né? Se a bola realmente bate na mão do Saulo Mineiro, o gol tem que ser anulado. Dá pra ver que bateu na mão ali? A Ponte fez o gol, claramente. E bate duas vezes, ela escorrega ali, cai no braço dele. E ninguém da Ponte reclamou. Agora cara. tem um detalhe, hein? Pelo amor de Deus, hein? O detalhe é que o Kaique saiu muito mal do gol, saiu. Ele e o Matheus Silva não subiu. Não, mas eu vou falar um negócio pra você, André. Se o gol foi confirmado, quem falhou foi o goleiro. Né? O goleiro que saiu jogando errado. O goleiro, na verdade, ele atrapalhou até o zagueiro que tinha tentado subir ali. Na minha visão, quem erra é o Kaique. Ele erra mais bizonhamente. Agora, o Daronco, ele é um dos poucos árbitros que às vezes não concorda com o que o VAR fala. Né? Mas você tem razão. Se a bola pega na mão, tem que anular o gol. Né? Independente de estar próximo do goleiro ou não, aconteceu isso com o Mailton, aqui já fez jogo o da gesto. Ponte. Verdade, vai anular o gol. Anulou. Ele já tinha avisado pro Guto Ferreira que ele ia anular o gol. Porque tem a mão ali, dá pra ver a luva do Kaique, né? E aí tem também o toque de mão do jogador da equipe do Ceará, o Saulo Mineiro. Então, vamos riscar da papeleta esse gol. O Bolacha já tirou do placar ali, né? Então, 1-0 pro Ceará, o gol foi anulado. Melhor pra nós, né? Melhor pra nós que o gol foi anulado. Mas, ó, um detalhe. Ninguém da Ponte Preta reclamou de um toque de mão. Ninguém, nem goleiro, nem zagueiro, nem volante. O VAR tá aí pra isso, né, Marcelo? Ninguém reclamou. Vou falar um negócio pra vocês. Vocês estão de parabéns. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Vem pro campo de ataque, o time da Ponte Preta trabalha a bola aqui pelo lado esquerdo. Vem Macaca, bola com Eliel Palneiras, falta! Falta! Eliel tá fazendo uma fumaça danada aqui pelo lado esquerdo. O Varley, tem cartão Varley já? Não, né? O Varley, além de fazer a falta, ele pisa ainda. Tá certo que foi na sequência do lance, né? Mas eu daria um cartãozinho amarelo pra ele, viu, André? Ai, merece, viu? Ele poderia ter pulado, ele não saltou, no momento que o Eliel está caindo, ele pegou o tornozelo esquerdo do jogador da Ponte. É falta para a Macaca pelo lado esquerdo, a Macaca aperta, quer o gol de empate na Arena Castelão. Tem gol. Vai, Keverton faz o gol de empate na Ponte pela Copa Paulista. Aleluia. Keverton foi pra rede 13 do segundo tempo, Ponte 1, Bragantino 1. Que fase. 22 minutos e meio passados do segundo tempo, falta pelo lado esquerdo para Ponte. Paulo Baia, ele pega bem na bola. Faz a alegria do povo, Paulo Baia. Manda essa bola pro fundo da rede 2, na barreira do goleiro Bruno Ferreira. Paulo Baia vai ser autorizado, 23 minutos agora. 23 em cima da pinta, passado o segundo tempo. Tá 1-0 o jogo. Barleta foi pra rede a 40 segundos deste segundo tempo. Primeiro tempo da Ponte não foi ruim não, foi até bom. Mas o Ceará saiu na frente no segundo tempo. Baia pra bola, autorizado direto pro gol. No meio do caminho tinha o jogador do Ceará, mete a cabeça na bola, tira. Ela cai com o Jean Carlos. Vai estufar o peito, colocar velocidade. Pra cima dele, Leonaldi fez a marcação, a bola voltou, sobrou, pro time do Ceará, domina por ali o jogador que é o PV, pensa, toca a bola no meio pro Kleber, dominou, tocou, boa bola pro Barleta, invadiu a grande área, lado esquerdo, toca a bola pro Saulo Mineiro, pra trás, chega a zaga da Ponte pra tirar dali. No contragolpe, o Ceará é perigoso. A Ponte domina com o Lucas Natan. Entrou agora há pouco nesse segundo tempo. Toca a bola para Luiz Felipe. Luiz Felipe passa a metade do gramado pedindo lá pela direita. Tá o jogador Igor Torres. Igor Torres que estava no Fortaleza, né? Pertence ao Fortaleza. Posse de bola pro Arthur. Paulo Baia bateu pro gol. Espalmou o goleiro. Deu rebote. Pro gol! Já era! Eliel é da Ponte! Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Na marca de 24 minutos passados do segundo tempo, paulada do Paulo Baia. Goleirão Bruno Ferreira espalmou. E aí de cara pro gol. Frente a frente pro crime, Eliel, menino da base, Eliel, a Ponte contrata centroavante e o Eliel continua resolvendo, Eliel,
o nome do gol. Pode comemorar, Eliel. Pode comemorar, Eliel. A festa é toda sua, da torcida da Ponte. No Castelão, aqui em Campinas, no Brasil e no mundo. Eliel. Goleirão Bruno Ferreira. Essa não deu pra você, amigão, ó. Já era. Tá no fundo da rede, tá empatado o jogo. Agora 1 pra Ponte, 1 pro Ceará. Detalhe, a selfie do gol de empate aí, André. O detalhe é que tudo começou pelo lado esquerdo de ataque. Paulo Baia deixou na saudade o lateral Varley e chutou forte, bateu roupa Bruno Ferreira e na rebatida ele é o garoto, cumprimentou de cabeça, dando boa noite ao goleiro do Ceará, mandando para o fundo das redes. Tudo igual na Arena Castelão, ele é o camisa 9, Ponte 1, Ceará também 1. Já eu chamo o comentarista pra comentar, porque a gente não tem um minuto de sossego. Aí eles vieram depois do reinício do jogo, tem uma falta pro time do Ceará. 25 minutos e 50, quase 26 passados no segundo tempo. Jean Carlos é o homem da bola parada. Paulo Baia é o único ali na proteção da barreira. Jogou na boca do gol. Paulo Baia de cabeça, tirou, a bola voltou, sobrou. Sobe de cabeça, Lucas Natan tira dali. Cai com o Baia. Eliel passou, Igor Torre também. Toca pro Eliel, Paulo Baia tocou pro Eliel. Aqui no campo de ataque, 2, 3 jogadores do Ceará de calcanhar, boa bola pro Natan, bateu pro gol, trava Luiz Otávio, a bola voltou, sobrou pra Ponte, na segunda bola, ganhou por ali o Leonardo, a bola voltou com o time do Ceará, Paulo Baia chega na frente do Giancarlo, toca a bola pro Luiz Felipe, boa bola pro Torres, vai pintar o gol, bateu, pegou o goleiro, e aí tira o zagueiro, a bola caiu, sobrou com o jogador que é o Giancarlo, tocou pra Ponte, voltou, sobrou pra Ponte, Natan, no tapa de primeira deu errado, sobra pro time do Ceará, virou lá e cá, hein, bola com o Baleta pra cima da marcação do Arthur, não foi falta não, gente. Foi falta não, Bandeira. Foi falta não, seu Daronco. O Jorge Eduardo Bernardi dedou ali, mas pra mim não foi falta não, hein. Tomou a frente. Jogada de... Olha, vou falar um negócio pra você, hein. Pra nós nada, pra eles tudo. Francisco, a Macaca empatou. Eliel foi pra rede, tá tudo igual 1-1. E a Ponte mantém a boa partida, né, Marcelo? A Ponte se abateu um pouquinho depois do gol, logo no começo. A Ponte equilibrou, chegou. Agora sim, o que me estressa, eu vou falar, cara. Você pega juiz que não tem nome, faz as arbitragens ridículas. Aí você pega um Daronco, que é um baita referência. Então, tem jogada que tem a santa paciência, né, gente? O Bandeira me dá uma falta dessa daí e o Arthur ainda toma cartão. O Arthur tomou a frente e saiu com a bola, gente. Não dá pra entender, cara. É dose. Mas precisa tomar cuidado, Marcelo. O Ceará é muito perigoso. Ah, eu também não dava essa falta, não. Vai. Amarelo. Informa? Amarelo para o Arthur, é o quarto amarelo no jogo, segundo para os jogadores da Ponte, Arthur amarelado, olha o Ceará. Falta a bola direto pro gol, Kaique! Cara, e o campo é irregular, a bola pingou bem ali onde não tá legal, não. O Kaique, ele assustou, mas segurou com tranquilidade. Goleiro da Ponte agora tava atento, André. E pingou no Morrinho Artilheiro, chute forte do Jean Carlos, bem postado, o Kaique fez a defesa de repouso, daqui a pouco... 2 jogadores na equipe do Ceará, o camisa 7 Zé Ricardo e o 11 o Eric. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 28 minutos e meio, 28 minutos e meio, 28 e meio, passado o segundo tempo de jogo. O placar dos canais Futebol Interior na Rádio Futebol na Canela tá assim, ó. Ceará 1, Ponte Preta também 1, Corsato mais feio. Legal, estamos com 29 minutos passados do segundo tempo, Copa Paulista. Ponte e Bragantino, grupo 2, vão empatando pelo placar de 1-1. Estatísticas do jogo, 20 chutes no total, 11 do Ceará, 9 da Ponte Preta. Posse de bola, 56% para o Ceará, 44% para a Macaca. Escanteio 7, 5 para a Ponte, 2 para a equipe do Ceará. Conosco, Rádio Futebol na Canela. Futebol é aqui, Rádio Futebol Interior. Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a Macaca aqui nos canais Futebol Interior. E agora uma outra bola metida pro Eliel aqui na ponta esquerda. Quase que ele chega, o goleirão saiu como o líbero tirou. Vai, André. 2 mudanças processadas pelo Guto Ferreira no Ceará. Foi embora o camisa número 30, o Christian Barleta, para a entrada do 11, que é o Eric. E foi embora o 35, o Breno, para a entrada do 7,
do 7, que é o Zé Ricardo. Informação para Pizzeria e Papagaios. Bom, Frank, o Guto Ferreira tira um atacante, coloca um atacante, tira um volante, coloca um volante. Eric, que é titular do time, o Barleta, que fez o gol, saiu. Peraí, você fala já. Olha o segundo gol do time do Ceará, o cruzamento na boca do gol, toque pra fora! Kleber! Cruzamento que veio lá da esquerda, ele tava dentro da grande área sozinho. Ele perdeu esse gol, hein, André? Ai, como perdeu. Ele tava sozinho no cruzamento que veio pelo setor esquerdo. Mais uma vez a zaga da Ponte. Ninguém subiu para marcá-lo. E 89, Kleber perdeu um gol feito, mandando à direita do goleiro Kaique França, já batido. Tiro de meta para a Ponte. Continua 1-1 Arena Castelão. Informação para Café Canecão. Rapaz, onde tava o Matheus Silva, hein? O Fábio Sanches pulou, não achou nada. Quem chegava na cobertura ali era o Arthur, né? Mas olha, pra mim, perde um gol feito o time do Ceará, hein, Frank? Sim, é aquilo que eu falei. Marcelo, da Série B é um dos jogos que a gente tá... Ai, meu Deus. Pera aí, que o comentarista ficou preocupado, o narrador tem que trabalhar. Vem em campo de ataque, o time do Ceará chega na cobertura, Matheus Silva. Tá sentindo alguma coisa, tá mancando o Matheus Silva ali. Tá mancando, bobeada do Luiz Felipe, ele veio e resolveu o problema. Bola pro time do Ceará, o William Maranhão devolveu, tocou essa bola, solta aqui pro time do Ceará. Daqui a pouco o 7 da Ponte, hein, no jogo. Já, tá conversando ali com o Nenê Santana. E agora o Igor Torres ia ganhar essa bola, mas o árbitro marcou a falta. O Igor Torres fala, não fiz a falta, mas o árbitro marcou a falta. Vai sair o 16. Cara, eu vou falar um negócio pra você. Eu acho que o Guto erra ao tirar o Barleta, se bem que pode ser que ele esteja cansado, né? Agora o nosso treinador erra também, hein? Vai tirar o Paulo Baia do time, o André Luiz. Aí não. Ô André, me ajuda a te ajudar, André. Que coisa, hein? O Pintado mexe e, como vocês estão comentando aí, talvez de uma forma errônea. Tá indo embora o 16 Paulo Baia para a entrada do 7 Mailton. Não é o Paulo... Trocou, hein? Trocou, hein? Não vai ser Paulo Baia. Não vai ser o Paulo Baia, vai ser Eliel. Tá indo embora Eliel para a entrada do Mailton. É mais uma alteração processada pelo técnico Pintado na Ponte. A terceira informação para a Plano Alimentos. Bom, aí agora a gente tem que entender o seguinte, né? Se o Eliel saiu porque cansou. Os dois estão cansados. Então, porque eu vou falar um negócio pra você. Tava bem no jogo, o Eliel tava fazendo uma fumaça danada aqui pelo lado esquerdo, né? Mas eu não tiraria nem o Eliel, nem o Paulo Baia. Mas tá aí no jogo o Mailton, que entra como atacante. E olha o Ceará, a bola pra dentro da grande área. Matheus Silva meteu a cabeça na bola, ficou dentro da grande área. Luiz Felipe tira dali, 2 grandalhões agora dentro da grande área. Um deles é o Kleber, bola pelo lado esquerdo. Tentou fazer ali a passagem. O Eric, ele é habilidoso, ele é enxuriçado. Aí o Paulo Baia deu o bote, ganhou a bola, voltou, bateu no jogador do Ceará. Volta para o time da Ponte aqui no campo de defesa. Luiz Felipe para Paulo Baia, quase saiu, hein, Paulo Baia. Quase saiu, hein, Paulo Baia. A bola para Luiz Felipe, perdeu, recupera o time do Ceará, bola com o Saulo Mineiro, travou, bateu pro gol. Nada. Chegou o jogador da Ponte na boa, fica sentindo ali o Matheus Silva e vai ganhar o tempo que pode ali o jogador da Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Meu comentarista, 33 minutos passados do segundo tempo, aproveita e fala dessa alteração da Ponte também, a saída do Eliel, a entrada do Mailton. Matheus vai sair. O Eliel tá cansadíssimo. O Carlos matou a charada, o Baia também tá cansado. Mas melhor manter o Baia do que o Eliel. O Eliel não vai aguentar correr. Agora ele tem que fazer 2 alterações na Ponte urgente. Um já tá saindo, que tá sentindo a contusão. Infelizmente não tem outro reserva pra zaga. E tirar o Luiz Felipe, mas pra ontem. Pra ontem. Kaique, pô. E vai mudar. Né? Como o Frank disse, pediu, tá indo embora o Luiz Felipe para a entrada do Everton e tá indo embora o camisa número 4, Matheus Silva, para a entrada do 13, Tomás Kaique. Então, só confirma pra mim, então. O Luiz Felipe tá indo embora também? Tá. Vai entrar o Everton. Vai entrar o Everton. Que número que é o Everton? 23. E 23. O Felipinho também tá caído. E a Ponte não pode mexer mais, né? Não, já foram a 5, né? Agora já era. Já foram a 5. O 13 é o Tomás? Isso. Tomás Kaique. Tomás Kaique. Os caras estão extenuados, né? Os caras estão extenuados. Tomás Kaique. Haja coração, hein, Francisco? Porque o Tomás Kaique, quando ele entra, Jesus amado, hein? Olha, vamos fazer o seguinte, vou fazer um pensamento positivo, uma força aqui. Pra hoje ele mostrar pra gente que ele tem condições de jogar na Ponte.
Rapaz, vai ser trash. É isso. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Ponte já fez as 5 alterações, o Ceará só fez 3. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar? 35 minutos passados o segundo tempo de jogo. O placar do Futebol Interior aponta: Ceará tem 1, Ponte Preta também 1, Corsato. 40 minutos passados do segundo tempo, Copa Paulista, Grupo 2. A Ponte Preta vai empatando com o Bragantino pelo placar de 1-1. Na sexta-feira, 7 da noite, aqui nos canais Futebol Interior e também pela Essência FM 102,5 em 98,5, tem Ponte Preta e Londrina. Conosco, Rádio Futebol na Canela. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior. E agora o Ceará veio pro campo de ataque. O Giancarlo jogou essa bola dentro da grande área, né? E o Eric ficou reclamando ali toda hora um pênalti, hein? O Arthur tava nas costas dele, não foi nada, né? O cara se jogou, parecia piscina a área da Ponte Preta ali. O cara se jogou, já tá querendo fazer fumaça o tal de Eric. Posse de bola pro time do Ceará pelo lado esquerdo, bola com o Saulo Mineiro, chega pra cima dele a marcação. Fábio Sanches, mete o pé na bola, tira dali, lateral, posse de bola pro time do Ceará. Facebook. Ceará vem pra cima. Vai, Carlos, Roberto Facebook. Santos, ele é o cruel, Joel da Silva, ser ponte com a ponte até o além, tá dizendo ele aqui. A ponte é o time da virada. Roberto Santos, aperta que o goleiro do Ceará entrega a paçoca. Roberto Santos está ligado conosco, obrigado a você que está com a gente aqui no Facebook Futebol Interior. O Wilson Correia está dizendo que o árbitro vai dar 10 minutos de acréscimo. Osmar Dangar, parece que o zagueiro revelação Edson está de castigo. Está na reserva do time da Copa Paulista. Jesus. Marcelo Borges, obrigado. Vivi Cristina, saiu um empate fazendo a lição de casa. Valeu, todo mundo acompanhando a gente. E o Ceará vai mexer. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Vamos lá, as alterações no Vozão. Foi embora 95, William Maranhão para a entrada do 77, que é o Janderson. E foi embora também o 10, Jean Carlos, para a entrada do 19, Pedro Lucas. As duas últimas alterações processadas no Vozão pelo técnico Guto Ferreira. Informação para Ridier Comunicação Integrada. Bom, Janderson, ex-atacante do Corinthians, né? E o Pedro Lucas, meia. Jean Carlos foi embora, o William Maranhão também. Posse de bola pro time do Ceará, bola aqui pelo lado direito. Ele já tá trabalhando. Janderson, Pedro Lucas, Janderson. Opa! Cara, pra que fazer essa falta, Mailton? Cara, eu não entendo por que o jogador faz uma falta se ele que tem um companheiro na frente dele. E aí ele chegou fazendo falta pra cima do Janderson. O que o Janderson ia fazer aí com 2 jogadores na marcação? Ele descolou o Mailton, uma falta perigosa pro Ceará, André. E o Mailton chegou chegando. E deu sorte que o árbitro, à distância, apenas marcou a falta. Poderia ter levado um amarelo. É falta pelo setor direito de ataque da equipe do Ceará. Vem aí para a cobrança. 2 jogadores na bola. Chegou ali para a cobrança o camisa número 19, que é o Pedro Lucas. Jogou essa bola dentro da grande área, afasta a zaga da Ponte, tira, caiu o rebote dentro da grande área pro Janderson, de cabeça na boa pro goleiro da Ponte ficar com ela. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Restaurante do Dadá, peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Guto Ferreira, ele tirou o Jean Carlos, mas colocou o Janderson, quer dizer, as fumaças continuam no time do Ceará. Vem Ceará, campo de ataque, cruzamento na boca do gol, afasta a zaga da Ponte. Encheu o time de atacante. Afasta a zaga da Ponte, precisa do resultado, né? Ele vai enfileirando o atacante ali no time, o nosso Gordiola, o Guto Ferreira. E a Ponte tem, por exemplo, o Filipinho, ele tá jogando aí, mas o Filipinho tá cansadíssimo. E depois que o Eliel saiu, nada mais da Ponte chegar no gol do Ceará. E o Mailton entrou de atacante. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico.
Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. O Pintado não para de conversar com o quarto árbitro, Luciano da Silva, filho que é do Ceará, tá pilhado o Pintado. Posse de bola pro time do Ceará, domina por ali o jogador que é o Eric, sai da ponta, vem pro meio, tocou pro Varley, cruzou na boca do gol, Thomas Kaique, mete a cabeça da bola, tira dali, aí completa o Igor Torres, mas volta pro Ceará de novo pra Varley, solta essa bola pra Janderson, chamou pra dançar o Mailton, sai da ponta, vem pro meio, encosta na marcação dele por ali, o jogador da Macaca que é o Lucas Natan, a bola volta, sobra pela direita pra Pedro Lucas, toca a bola pra Zé Ricardo, cabelo esvoaçante do Zé Ricardo, soltou essa bola pela meia esquerda pra Eric, Eric dominou, tocou a bola do outro lado esquerdo, trabalha com o jogador que é o Paulo Vitor, devolveu, tocou pro Eric, saiu da marcação do Fábio Sanches, pau nele, Leonaldi que tava lá, pau nele, Leonaldi fez a falta, tá parado o jogo, falta pro time do Ceará e cartão amarelo aí, hein, André? E mais um que tava pendurado no Enfrenta Londrina na próxima sexta-feira, 19 horas no Moisés Zucarelli, amarelo para Leonaldi. É o quinto no jogo, o terceiro para jogadores da Ponte, Leonaldi, camisa 5 amarelado. Informação para restaurante do Dadá. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Esportes. É mais que torcer, é jogar junto. É, não é fácil não, a falta é pertinho do bico esquerdo da grande área, falta perigosa e mereceu esse cartão aí, o nosso Leonaldi tá fora do próximo jogo, ele e Kaique França, os dois não jogam contra o Londrina na próxima sexta-feira. 7 da noite, né, André? 7 da noite, os dois só retornam no derby número 206, na outra sexta, 21h30, estádio Brinco de Ouro da Princesa, Guarani e Ponte Preta. Ah, já coração, Pedro Lucas vai pra bola, hein? Número 19, o Janderson tá lá também. O Daronco tá falando pra todo mundo, vocês podem proteger a área de lazer, mas se bater na mão eu vou marcar pênalti. São 1, 2, 3, 4 jogadores do Biombo. Tá no meio do gol ali o Kaique. Pedro Lucas com a perna canhota, Janderson com a direita, Pedro Lucas bateu por baixo, voltou Saulo Mineiro pro gol pra fora. Cara, tá com uma sorte danada o Saulo Mineiro, tá tudo sobrando pra ele hoje no campo de ataque, hein, André? É, tá sobrando pra ele e tá sobrando muita briga também, porque o que ele arrumou de confusão até agora no jogo, a bola bateu na barreira, sobrou pra ele, espanou de perna direita por sobre a meta de Kaique França. Tiro de meta para a Macaca, que empata até aqui, 1-1 com o Vozão na Arena Castelão. Corsato, tenho uma mensagem aqui do Sérgio, que tá em Santos, torcendo pra gente, mandou mensagem aqui no WhatsApp, o 989-89-3526. Tá dizendo, o Elvis faz falta no time da Ponte, assim como o Renato Augusto faz falta ao Corinthians? Sim, o Elvis é o melhor jogador que a Ponte tem no elenco. E agora o Eric tá aplaudindo ali o Daronco com uma falta que ele marcou pra Ponte. O Daronco podia dar cartão pra ele, hein? O Elvis é o cabeça pensante do time, e aí a falta, merecia sim. Merecia amarelo o jogador do Ceará, o Daronco apenas observou, marcou falta. Vem Paulo Baia, 16 na bola. Ronaldo Neto tá dizendo aqui no YouTube, acaba! Pelo amor de Deus! Falta pra Ponte, Paulo Baia, vai pra bola, vai jogar no veneno, toque de cabeça, ela passa, vai embora. Tomás Kaique atrapalhou ali o jogador da Ponte. E ainda machucou. Me parece o Igor, né? É ele mesmo. Pisou no tornozelo. Ele pisou no tornozelo do Igor, o Igor tá no solo. Os dois subiram juntos, um deu cabeçada com o outro, a bola sobrou fácil para o Bruno Rodrigues, que já repôs. Continua 1-1 Arena Castelão, finalzinho de jogo. Daqui a pouco os acréscimos. E o Tomás Kaique agora na recuperação aqui, fez o corte por baixo e evita ali o contragolpe da equipe do Ceará. Posse de bola, o Igor já se levantou pro time do Ceará, bola aqui pelo lado esquerdo, Paulo Vitor sai da ponta, vem pro meio, passou o primeiro, passou o segundo, passou o terceiro, Filipinho no corte, antes da bola chegar no Kleber, a bola voltou, sobrou pra Varley, domina, deixa essa bola pra Pedro Lucas, trabalha com a perna à esquerda do lado direito, 1, 2, sai da ponta, vem pro meio, solta a bola pra Zé Ricardo deu pra Varley, levanta a cabeça, o lateral direito da equipe do Fortaleza, do Ceará, tocou a bola pra Janderson da ponta pro meio, 1, 2 jogadores, a marcação deles é o Filipinho, o outro era o Ailton, ele já foi pro lado esquerdo, tocou, boa bola pro Pedro Lucas, bateu pro gol, espalma Kaique! Defesaça do goleiro da Ponte, manda pra escanteio, André! E no belo chute do Pedro Lucas, que fez um salseiro no meio da zaga da Ponte, chutou de perna direita,
Kaique França fez uma defesa arrojada de mão trocada, evitando o segundo gol do Vozão. Olha o Vozão. Cruzamento do Pedro Lucas, bola para dentro da grande área, sobe, Fábio Sanches tira, na sequência completa o Igor Torres tira ali antes do Janderson, a bola cai para Varley domina, toca a bola para Zé Ricardo, o empate é bom para nós, hein, não tá ruim não, empatezinho fora de casa contra o Ceará, dominou essa bola por aqui o Pedro Lucas, toca a bola para Janderson, chega para cima dele a marcação do Lucas Natan, falta. Vai marcar a falta ali, o árbitro da partida. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. É, 45 mais em cima 8. da pinta. Vamos até 53. Falta pros homens. Falta pro Ceará. Bola pra dentro da grande área. Filipinho, meu pai amado. Ele tá cansado. Foi tocar pra trás, ele jogou pra frente. A bola subiu. Escanteio de novo do outro lado. Bateu rápido. O time do Ceará tem pressa. Bola com o Zé Ricardo. Jogou dentro da grande área. Fábio Sanches, capitão, mete a cabeça na bola, tira. Tá extenuado o Filipinho. Vamos até 53. Posse de bola pro time do Ceará. Domina Eric, solta a bola na frente. Fábio Sanches tirou. A bola voltou pro Eric de novo, cruzou na boca do gol pro Kleber, sobe o goleiro pra pegar. Kaique sai do gol pra ficar com ela. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Pra gente o relógio demora pra passar o tempo. Pra eles, passa rápido. Olha o Ceará. Cruzamento do Eric, desviou na boca do gol. Pegou o Kaique. Rapaz, se o Kaique sai pro cruzamento, ele ia tomar o gol. É que ele ficou. E aí a bola bateu no zagueiro da Ponte. Bateu, me parece, no Everton. E aí ele tava dentro do gol e pegou, hein, André? É, e no cruzamento do Eric, a bola bateu no Everton. E como você disse, o Kaique faz, levava, ele ficou. Fez a defesa e já repouso. Continua 1-1, Arena Castelão. Vamos até 53 nesta segunda etapa. Olha a Ponte, Leonardo tocou, boa bola pro Mailton, invadiu a grande área, pode bater pro gol, Mailton. Bate pro gol, Mailton não demorou pra bater. Quando ele fez a primeira finta, ela caiu na perna direita, ó. Bate pro gol. Dá aquela colocadinha. Aí ele tentou outra finta, e quando ele bateu pro gol, ela subiu e tá subindo até agora, hein, André? Você colocar o pé na forma, o Mailton, né? Ele teve 2 oportunidades de chutar, quis dar sempre mais um toque na bola, mandou longe, muito longe da meta de Bruno Ferreira. E o Ceará vem pro campo de ataque, bola aqui pelo lado esquerdo, o jogador da Ponte ficou caído no gramado, pela direita defensiva da Ponte, bola pro Leonardo, perdeu o passo da bola, ela sobrou pro time do Ceará, a Ponte erra muito passe, bola com o Janderson, cortou da ponta pro meio, perna esquerda, bateu pro gol, pra fora do gol. E o Arthur foi até o fim na caça dele, pouco não faz a falta e o pênalti dentro da grande área. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Acabou. Vai, Carlos. Copa Paulista encerrada no Majestoso. A Ponte não ganhou, mas também não perdeu, hein? Terceiro ponto da Ponte nesta Copa Paulista. A Ponte continua como última colocada aqui do grupo com 3 pontos. O Bragantino vai a 6 pontos, também não tem chances de classificação, mas terminou 1-1 no Majestoso. Ponte Bragantino, Copa Paulista. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar passados 48. 48, vamos até 53. 48 minutos passados, segundo tempo de jogo. Gols no segundo tempo. Barleta pro Ceará. Eliel pra Ponte Preta. Tá tudo igual no Castelão, viu, Corsato? 1-1. 16 chutes do Ceará no gol contra 11 da Ponte Preta. Posse de bola 60% pro Vozão, 40% pra Ponte. Faltas 33 do jogo, 17 da Ponte, 16 do Ceará. Escanteios 4 pro Ceará, 5 pra Ponte. Estatísticas do jogo. Lembrando, Corsato, e o Arthur vai ser expulso, né? Ele já tem cartão. Ele deu 2 carrinhos, né? 2 carrinhos enquanto a gente tirava o placar aqui, porque foi uma jogada que a bola estava dominada pra Ponte, aí o passe veio errado pro Arthur, ele teve que dar um carrinho.
pra mim na bola, no primeiro carrinho. O segundo carrinho, eu tenho dúvidas. O primeiro foi na bola, em cima do Janderson. Aí a bola volta e ele vai de novo no carrinho pra cima do Varley. Eu acho, que como o árbitro deu amarelo, não vai ter revisão do VAR, né? Se fosse vermelho direto, teria. Mas como o árbitro dá o segundo amarelo, e aí ele consequentemente é expulso, portanto o Arthur tá expulso pelo segundo amarelo aí, viu, André Luiz? Arthur expulso da partida por 2 carrinhos consecutivos. Não joga diante do Londrina, próxima sexta-feira, 19 horas, Moisés Zuccarelli. E retornará somente no derby. A Ponte até agora não terá 3 jogadores contra o Londrina. Cara, o carrinho foi na bola, os 2 carrinhos. Mas ele arriscou, né? E foi o que eu disse. Como foi cartão amarelo, não foi cartão vermelho direto, o VAR não pode entrar, né? Então a Ponte vai terminar o jogo aí com um jogador a menos. Não tem um minuto de sossego, viu? O torcedor da Ponte Preta, eu vou falar um negócio pra você. E não vai ficar só no 53. Vem eles, campo de ataque, cruzamento na boca do gol, sai Kaique, deu um tapa na bola, errou de novo o tapa na bola, ainda bem que o jogador do Ceará não estava atento, a bola sobrou para Lucas Natan, ele que vai ficar aqui pelo lado esquerdo, solta essa bola na frente para a corrida ali do jogador da Ponte, que é o Paulo Baia, tá cansado também, não chega, a bola volta, sobra, se joga no carrinho, Lucas Natan, a bola se perde, vai embora, lateral pro time do Ceará, 50 minutos passados do segundo tempo, o árbitro deu mais 3, mas vamos ter mais acréscimo em cima do acréscimo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ih, olha o Ceará, Janderson invadiu a grande área, na boa, Natan pra tirar, porque o Filipinho já tava vendido. Demorou pra bater também o Janderson, porque se ele bate ia complicar a situação pra Ponte. A Macaca vem pro campo de ataque, bola pro Igor Torres. Vamos, Igor Torres, vai pra cima do goleiro, vai pra cima do zagueiro. Vamos, Igor Torres, vamos, Igor Torres. Agora, se Frank, deixar o Lucas Natan aqui do lado esquerdo, nós vamos tomar sufoco, hein? mas é ele que tá aqui do lado esquerdo, ele que vai ficar na marcação. Outro, tem que pôr outro. Ele que vai ficar na marcação. Time do Ceará tem posse de bola, bola com o Eric. Jogou essa bola, aí ela bateu na cabeça do Filipinho. Sobrou com o Igor Torres. Vai você, Igor Torres. O Leonaldi passou. Ele viu o Mailton pela direita. Mailton passou, tocou a bola pro Leonaldi. Vai pintar o gol, bateu pra fora! Pra fora do gol, Leonaldi. Não, Leonaldi. Não, Leonaldi. Quem tava lá do lado direito me parece o Everton. O Mailton mesmo, um passe preciso pro Leonaldi, ele perdeu o gol, na sequência, agora tem falta pro Ceará aqui no campo de ataque. André Luiz não pode perder um gol desse, André. Não pode, na cara do gol. O atacante da Ponte falou, faz, Leonaldo, faz, era só dar um tapa de chapa, tirando o goleiro já saindo no ângulo canto esquerdo. Ele deu um bico na bola, mandou longe da meta do goleiro do Ceará. A Macaca perde a melhor chance do jogo de sair com a vitória da Arena Castelão. E agora tem uma falta para... Eu tô falando, a gente não tem, não vou falar um minuto, 30 segundos de sossego. Falta perigosa. É um escanteio mas não de pode, né? mangas curtas. Não pode perder um gol desse, né? O Leonaldo tá de brincadeira, né? Menino Leonaldo tem muito crédito, mas não pode, né? Não pode. Não. Pedro Lucas pra bola, vamos segurar o empate, gente. Vem o toque de cabeça, sobe Tomás Kaique. Sobe Tomás Kaique, ainda sofreu a falta. Entrou bem no jogo. Entrou bem. Pra tá vendo? tapar a boca do narrador. É isso. Vamos lá, o árbitro deu mais um em cima daquele acréscimo, né? E até 53. Mas agora até 54, Isso, 9 minutos. Eu avisei, né? E se ficar caído mais um tempo lá, vai ter mais minuto ainda. Agora, o Leonaldo... Teve um internauta que falou que era 10, você quase acertou. Agora, esse gol aí, a Ponte... E que jogada, hein? O passe do Igor Torres, assistência do Mailton, tudo certo. Que gol que perdeu o Leonaldo. Dava pra Ponte ganhar com um a menos em campo. O Arthur foi expulso. Igor Torres brigou com o Zé Ricardo. O árbitro não marcou a falta, não. Ficou pro Lucas Natan. Perdeu. Recupera a posse de bola o time do Ceará. Bola com o Saulo Mineiro. Tá enxuriçado esse Saulo Mineiro. Aí o Lucas Natan chegou, veio o bote, ganhou. 53 e 20, 40 segundos pra terminar o jogo. 1-1, a Ponte tá empatando. O Barleta fez a 40 segundos deste segundo tempo. O Eliel empatou a 24. A Ponte tem a bola com o Mailton. Passou o primeiro, passou o segundo, tocou. Boa bola, pro Paulo Baia, tá cansado e invadiu a grande área. Antes de chegar na grande área, chegou por ali, a zaga tirou. Tinha que ter ido com a bola, né, o Mailton? Porque o Paulo Baia não aguenta mais. Tá extenuado o Paulo Baia. A Ponte teve 2 chances pra matar o jogo no contragolpe. Lateral pra Ponte, campo de defesa, bola com o Mailton, tocou pra Leonaldi. Não há tempo pra mais nada.
Jogadores da Ponte extenuados, caindo no gramado. Fim de jogo na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará. A Ponte consegue, na raça, esse empate com um jogador a menos. O Arthur foi expulso há 5 minutos para terminar o jogo, já nos acréscimos. A Ponte saiu atrás com o Barleta, fazendo a 30, 40 segundos do segundo tempo. O Eliel, a 24, empatou para a Ponte. Tudo igual, dos males o menor. A Ponte empata fora de casa contra o Ceará e traz um pontinho importante para Campinas. Termina o jogo. 1 para o Ceará, 1 para a Ponte Preta. Vamos aguardar aqui a saída dos jogadores do gramado. Já tem o fim de jogo dos canais Futebol Interior. Carlos Corsato trocando aquela ideia, batendo aquele papo com você, internauta torcedor. Vamos ter a eleição do melhor da Ponte. Vamos ter as notas do jogo com o Frank Francisco, as informações de vestiário. Se tivermos a coletiva do treinador também, você vai ouvir aqui nos canais Futebol Interior no fim de jogo, que já o Carlos vai apresentar. Durante esse tempinho aqui que eu não vou chamar ele vai ali no nosso toalete, né, pra passar aquele batonzinho. Jogadores falando na saída do gramado aí, meu amigo André Luiz. Vamos ouvir os jogadores do Ceará. Me parece que o... Zé Ricardo. A gente joga sempre pra vencer. O resultado não veio, a gente vem trabalhando forte, trabalhando duro. Acabou que o resultado não veio, infelizmente. A gente fez uma boa partida, criou bastante chance. Mas vamos continuar trabalhando, que quando a gente trabalha, eu acredito que Deus ajuda. E a gente tem que ter fé, quando tem chance tem que ter fé. Muito difícil, mas vamos trabalhar muito, porque a camisa do Ceará é muito pesada e é um time muito grande. Então a gente sabe que o time tem que estar no G4, brigando pro G4, então vamos trabalhar. Tá aí, o Zé Ricardo. Vamos aguardar aí, saída dos jogadores na Arena Castelão. Eu confirmo a você o placar, Marcelo Corsato, com gols de Christian Barleta. Agora vamos ouvir o Eliel. Diante da luta de vocês contra essa zona de rebaixamento para se distanciar ainda mais? Sim, é sempre importante exaltar a equipe. Acho que tivemos uma semana de bastante treinamento, focado. A gente sabia que a gente ia somar aqui, então a gente foi focado e graças a Deus fui glorificado com esse gol aí que eu estava precisando. Obrigada, Eliel. Tá aí, esse Eliel passando aí, dando a sua palhinha. Eu confirmo a você o placar. Final de jogo, Arena Castelão, com gols de Christian Barleta aos 40 segundos da segunda etapa. E pelo lado do Ceará, e o Eliel aos 24 do segundo tempo pelo lado da Ponte. 1-1 Arena Castelão, meu caro Marcelo Corsato. É isso, o fim de jogo vem aí. Você já pode mandar pra você, na sua opinião, internauta que tá lá no Facebook, no YouTube, você que tá ouvindo a gente pelas redes sociais, que tá na Rádio Futebol na Canela, você que tá ouvindo também através aí do nosso canal de áudio, né, no nosso Zap 989893526, se quiser, né, 19 é o código, 989893526. Na sua opinião, o melhor do jogo da Ponte Preta, tá? Que a gente vai eleger o melhor do jogo, tem as notas do comentarista, tudo isso e muito mais no fim de jogo. Mas, ô Frank, o empate fora de casa contra o Ceará, que poderia, por incrível que pareça, ter sido até uma vitória, hein, ô Frank? Marcelo, aquele empate que a gente fala assim, o sentimento da gente no final qual termo a gente poderia usar, né? Decepcionante. Porque, na verdade, a Ponte teve duas chances, pelo menos claríssimas, de matar o jogo. A Ponte hoje, eu reiterei na primeira etapa e vou falar novamente agora na segunda. A Ponte fez uma partida muito boa, Marcelo. Exceção alguns momentos de destempero do time, isso acontece com a Ponte há muito tempo, eu não sei porquê. Né, é um negócio a ser estudado isso, mas quando a Ponte equilibra, volta pro jogo, e a Ponte hoje foi extremamente competitiva. A Ponte hoje foi um time estilo do que o Pintado quer, um time que briga, um time que luta, e assim, a gente ainda vai depender de muita gente que está no departamento médico retornar para melhorar, mas olha, a Ponte a cada dia dá sinais de melhora. Hoje foi legal, mas tô contigo, Marcelo. Não se perde o gol que o Leonardo perdeu, gente do céu. Léo, você mata a gente do coração. Quase cai da cadeira, meu brother.
E a nossa enquete no YouTube concluída, a Ponte Preta 39%, Ceará 35%, o empate 25%, deu 25%, portanto, para o empate e foi o final do jogo aí, 1-1. Continue mandando a sua mensagem, que o Carlos daqui a pouquinho vai trocar aquele papo, trocar aquela ideia com você aqui nas redes sociais. A gente vai para o intervalo e já o fim de jogo para você. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, apresentando a partir de agora o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Rapaz, que jogaço, hein? Ponte Preta fez um jogo, aí sim, Ponte Preta, não é aquele jogo covarde e ridículo, por exemplo, o jogo contra a equipe do Botafogo. Hoje não, hoje Macaca foi muito, mas muito bem. 12 chutes no gol, claro, o Ceará tá jogando em casa, chutou mais, mas tivemos 12 chutes no gol. Com 60% de posse de bola para o Ceará, 40% de posse de bola para Ponte Preta. Foram 5 escanteios para Macaca contra 4 escanteios do time do Ceará. Cartões no jogo, 5, né? Na verdade, você pode contar mais um aqui, porque são 6, porque o Arthur tomou, só o Arthur tomou 3, né? Tomou 2 amarelos e 1 vermelho. O Arthur que tá suspenso, hein? Não joga contra o time do Londrina. E detalhe, ele já volta pendurado de novo, né? Porque como ele tomou 2 amarelos, anula, né? O vermelho ele fica, quando ele voltar, ele volta pendurado pro jogo, pro derby. No derby ele vai jogar, né? Mas pro jogo contra o Londrina ele não estará em campo. Aliás, não só ele, né? Também o Kaique França também não estará em campo. E o Leonardo que perdeu um gol incrível no finalzinho do jogo. Que jogada, pessoal que critica aí o Igor Torres fez uma jogadaça, achou o Mailton na ponta direita, o Mailton fez o toque com açúcar, falou pro Leonardo, faz o gol e vamos levar os 3 pontos para Campinas na bagagem. E o Leonardo jogou a bola para fora, perdeu o gol, mas é isso, a Ponte segue na 14ª colocação, né? Ela perdeu uma posição, que foi a posição do Ituano, né?
A Ponte estava na 13ª colocação, como o Ituano venceu, foi a 29, mas a Ponte vai a 28. Nesse momento, a Ponte está a 6 pontos do primeiro time no Z4, que é o time da Chapecoense. Mas lembro que a Chapecoense tem um jogo a menos, que a Ponte Preta. A Chapecoense tem 23 partidas, a Ponte 24 jogos. O Marcelo transmitiu, o Frank Francisco comentou e o André Luiz reportou aqui nos canais Futebol Interior. Ô Frank, 1-1, quero saber se na sua opinião o resultado foi justo. Só lembrando que o ouvinte pode continuar participando aqui, o Melhor em Campo daqui a pouquinho, já depois do comentário do Frank Francisco. Vai Frank, 1-1 o jogo. Ô Carlos, hoje de todos os jogos que nós vimos da Ponte na Série A2, pra mim é a melhor partida. O Ceará jogou bem, a Ponte respondeu à altura. Hoje sim a Ponte Preta nos deu orgulho, tá certo? Mas eu vou dizer o seguinte, eu tenho que falar a real, gente. O resultado hoje foi injusto. O Léo perdeu um gol. Não vou nem falar dos outros que a Ponte criou, mas o do Léo, impossível, né, Léo? O jogador tem que estar concentrado o tempo inteiro, Carlos. Então, pra mim, eu vou dizer como injusto, sim. Se nós contarmos as e o gol do Kleber, criadas... que o Kleber perdeu também, centroavante dos caras. Ele perdeu um gol feito, né? É que eu tô focando na Ponte, não, né? Sim. Mas foi uma partidaça, Carlos. Eu volto a dizer. Hoje, sim, vimos futebol, uma boa partida, cheia de alternativas, e a Ponte jogou com autoridade. Hoje não dá pra criticar o time da Ponte, criticar ninguém assim. Ah, não. Hoje a Ponte jogou como Ponte Preta. Como Ponte Preta. Como Ponte Preta. Não, Carlos, taticamente eu não vou criticar, já falei. Não é o estilo de jogo dele, não é o que estão pedindo. E dentro do que ele pode oferecer, ele está sendo útil. Ó, eu vou tornar a dizer... O Igor Torres fez mais que ele hoje, o Frank. O Igor fez o quê, Carlos? Ele só deu um passe no contra-ataque. Oi, e o André fez o quê? Ó, mas quantas bolas o André recebeu? E quantas bolas o Igor Torres recebeu? Várias. Inclusive a do passe que ele botou na cara do gol, pô. Frank, aí... Não. Cara, o André tá jogando nada. Não. Mas tudo bem. Daqui a pouco a gente segue aqui. 8 da noite, mais 16 minutos. 8h16. Deixa eu abraçar aqui o pessoal no Facebook. O Ronaldo Queiroz tá ligado com a gente. Valeu, Ronaldo. Obrigado aí pela participação. Por incrível que pareça, diz aqui o Marcelo, o André saiu do time e o time melhorou. Ronaldo Queiroz, muita garra, valeu macaca querida, valeu pela garra. Filipinho, melhor em campo, já tá votando aqui, já tem voto pro Filipinho. O Joel da Silva também. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos abrir então a eleição aqui do craque do jogo? Isso. Vamos lá então, tá preparado aí, Bolacha? Então vamos lá pro craque do jogo. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Bom, o Marcelo tá no YouTube, vai pegar os votos do YouTube lá, fica atento aí, Marcelo. Os votos do YouTube, por favor. Vamos lá. Tarcísio Gonçalves, que tava torcendo aqui pro Ceará. Deu empate, aliás, a torcida do Ceará saiu, né, brava, hein? O jogo saiu vaiando, o Guto quando saiu, saiu sendo ovacionado, mas pelo lado negativo. Fazer o quê, né? O Wilson Antônio tá com a gente, Sérgio Soares, Joel da Silva, final de jogo, parabéns Ponte, um ponto fora de casa não é ruim não. Vamos ter que ganhar do Londrina, boa noite, ótima semana. Não votou aqui no Melhor em Campo. Agora votou aqui o Joel. Bom, primeiro voto pro Filipinho. Filipinho, um voto pra ele. Vamos lá aqui, Felipinho, um voto do Joel da Silva. Agora tem aqui mais um voto. O Wilson Antônio também votou no Filipinho. 2 votos pro Filipinho, melhor em campo. Deixa eu ver se tem mais aqui. Que pena, perdemos um gol no final, mas está bom pra cima do Londrina agora, diz aqui o Ronaldo Queiroz. Valeu. Bom, no Facebook, é o que eu tenho aqui, viu? São 2 votos pro Filipinho. E no YouTube aí, Corsato? Wilson Correia, hoje tenho 3 para melhor em campo. Paulo Baia, Eliel e Filipinho. Depois vou ver aqui se nas outras mensagens ele escolhe um. Por enquanto vamos deixar em aberto. Roberto César Santos, Filipinho, craque do jogo. Boa. Silvana Pereira, melhor, Filipinho. O Naldi perdeu um gol incrível, tá dizendo o Roberto Santos. O Wilson Correia falou que vai ficar com o Eliel, então. Marca aí pro Eliel, voto dele. O Gustavo Carvalho, achei injusta a expulsão do Arthur, eu também. Contra o Londrina, põe o Filipinho na lateral esquerda, pelo amor de Deus, pintado. Osmar Dangar, André pode ser um defunto em campo, Meu mas Deus. jamais perderia esse gol que o Naldi perdeu. Tá aí. Filipinho, Gustavo Carvalho, você já tinha votado aí?
Filipinho, Gustavo Carvalho, não. Melhor em campo hoje. Filipinho, melhor em campo para Viviane Cristina. Beleza. 3 pontos jogados fora. A Ponte está nessa situação justamente por isso. Não sabe fazer gol e matar o jogo. E joga pontos e pontos fora. Já perdi as contas de quantos pontos perdemos por isso. O Marcelo votou no Filipinho também. Então vai anotando aí. O Akira Miyamoto. Quem mandou essa mensagem foi o Neuri. Essa que eu li agora há pouco, tá? Boa noite, time EFI. Tá dizendo Akira. Ponte jogou bem. Pena Naldi não ter matado o jogo. Mas viemos com um ponto. Neuri. Mas com certeza passa de 10, está dizendo aqui com relação aos pontos, né? Ponte não jogou bem não, poderíamos ter ganho, mas o Ceará jogou melhor. A Ponte não jogou bem? Tá dizendo o Wilson Correia. Ô, louco, e tá dizendo pro Frank ainda. Eu achei que foi um dos melhores não, jogos da Ponte no campeonato. Nessa eu tô com o Frank, a Ponte jogou bem. Né? A gente pode discordar aqui do André, por exemplo. Mas pra mim o pior em campo foi o André. Mas que a Ponte jogou bem, eu acho que é um fato, né? Melhor em campo foi o Filipinho, tá dizendo o Edilson Roberto. Sem dúvida ele coloca ainda. Marvin, tem uma música do Titãs que chama Marvin. Gostei, só não pode perder gol assim, mas tá bom, vamos ganhar o derby. Calma. Edilson Roberto, expulsão do Arthur injusta. Então, foi aquilo que eu falei na transmissão. Se o árbitro tivesse dado o vermelho direto, o VAR poderia entrar na expulsão. Mas como ele deu amarelo, não tem VAR para cartão amarelo, tá? E aí ele já tinha um amarelo, então foram 2, aí dá um vermelho. De Santos, quando o Gé volta? Ah, meu amigo. O Gé fez cirurgia de hérnia de disco, né? Eram 2 meses a previsão para voltar a trabalhar com a equipe profissional. Essa cirurgia foi feita há 30 dias atrás. Então eu acredito que o Gé tem mais uns 45 dias aí para poder voltar, viu? O Pablo Diego, ele acabou passando por cirurgia. Não, nenhum dos dois volta mais nessa série. O Pablo Diego é de 2 meses acima agora. Nenhum dos dois. E o Thales, que tá todo mundo perguntando, o Thales torceu o tornozelo. Por isso, ele não está sendo relacionado. Desde quando o Pintado chegou, ele nunca entrou na relação. Roberto Santos, empate justo. Os 2 times perderam gols. Eu também tô com você. Tô achando que... Eu acho que se a Ponte ganhasse não seria justo, e se o Ceará ganhasse também, um empate na minha opinião, não seria justo. Porque o Ceará perdeu um gol feito também. Perdeu. Nós estamos falando aqui do gol do Naldi, o gol do Kleber, que o Cláudio Kleber perdeu, pelo amor, né? E o Leonardo anulado, né? E o Leonardo não é centroavante, né? Um gol bem anulado, diga-se de passagem, né? O Aparecido Santos, o Aparecido não faz isso que você vai dar moral pra ele. Concordo com o Carlos, o André não está jogando nada. O Edilson Roberto, Matheus, Luiz Felipe e André. Mal os 3. Tá dizendo o Edilson Roberto aqui. Matheus, Silva. Luiz Felipe, não, igual o André. Cara, pra superar pra superar o que o André não fez hoje é difícil, hein? O Ronaldo Neto, anota o voto dele aí, ou ele já votou aí, Carlos? Não tem não. Ele é o homem gol. O Akira Miyamoto, Paulo Baia, craque do jogo. Gostei do Paulo Baia no jogo. Também gostei. Aliás, se ele sai, pra mim ia ser injusto, mas ele tava cansado. Não tava. E eu acho que ele saiu machucado. Não, o Paulo Baia não tava cansado, tanto que a cara dele, quando ele viu a placa, não foi das melhores. Aí o Pintado percebeu que o Eliel tava cansado e resolveu trocar. Certo. O Neuri Menezes votou no Filipinho. Neuri não tinha colocado o voto dele, não. O Aparecido Alves, melhor em campo. Anota aí, Carlos. Filipinho. Boa. O Gustavo, André não perdia aquele gol, mas não teria acompanhado a puxada do Mailton. Exato, eu ia falar isso, cara. Não ia chegar, não teria acompanhado. O Leonardo pelo menos se esforçou. E o Leonardo não é centroavante, hein, gente? É bom a gente dizer isso aqui. Aqui já era. Tá, Filipinho disparado aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 votos. O Eliel teve 2, o Wilson Correia e o Ronaldo Neto. E o Paulo Baia, 1 voto. O Márcio Torcida Jovem, tá dizendo aqui, ó. Ganhar do Londrina e ir pra guerra, entre aspas, contra o Guarani. Tá dizendo aqui o Márcio. Ele não chamou de Guarani, mas, Márcio, em respeito aqui ao adversário, a gente sempre respeita o Guarani, tá bom? Fernando Lima, São Bernardo do Campo. O melhor da Ponte foi ter tirado o André. O André não jogou nada, tá vendo aí, Frank Francisco? Tá vendo aí, né, Frank Francisco? Ronaldo Queiroz, parabéns pela transmissão, tá dizendo ele aqui, valeu, Ronaldo. Mande um abraço aí pra galera da Ponte Chopp, tá sempre ouvindo a gente, Ponte, né? Ponte Chopp, um abraço lá pro pessoal da Ponte Chopp. Aliás, a galera da Ponte tá com a gente, né? Galera da Macaca tá com a gente, torcida da Ponte, porque sabe que aqui é a transmissão mais ponte pretana do mundo. Mais ponte pretana do mundo é a nossa. Então vamos lá, vamos tirar aqui o pessoal, porque o voto do povo deu Filipinho, hein? Filipinho
já começa aqui com 2 votos, porque o voto do povo dá 2 pontos aqui pro jogador. Então o povo elegeu o Filipinho. Agora eu vou para essa bancada aqui. Vou começar com o comentarista. O comentarista sempre abre, né, a votação aqui da bancada. Seu voto, Frank Francisco, para quem, meu querido? Filipinho, monstro, jogou demais. Filipinho, voto do Frank Francisco. André Luiz, para quem vai ser o voto? Ele que foi um cão perdigueiro na marcação e articulador das melhores jogadas da Ponte. Felipinho, camisa número meia dúzia. Felipinho, 4 votos aqui, 2 do povo, né? Os 2 votos do povo, né? E agora mais 2 votos da bancada. E aí, Corsato, para você, o melhor em campo? Eliel. Eu também voto no Eliel. Eliel, mais um gol dele com a camisa da Ponte Preta. É o melhor centroavante da Ponte hoje, gente. Temos que deixar isto bem claro e destacado, o Eliel, centroavante da Ponte. Mas com toda a garra e com toda a maestria, o Filipinho, como tá jogando bola, hein? Como tá jogando bola o Filipinho. Ganhou aqui 4-2. Felipinho eleito o craque do jogo. O melhor em campo, o craque do jogo. Muito bem, muito bem. São 8 da noite, mais 25 minutos. Eu tenho que pagar mais um intervalo, né, Bolacha? Então vou fazer o seguinte, vou pro intervalo, na volta, vamos trazer as notas do jogo, tá bom, Frank Francisco? Preparado aí com as notas, Frank? Tá na mão, eu quero Carol. ver que nota você vai dar pro André. Eu quero ver. E eu vou afirmar. E amanhã... Praticamente não foi mal, E vou amanhã, falar de novo. amanhã nós vamos tretar na hora da macaca, então, porque pra mim não jogou nada, André. Mas vamos fazer o seguinte, a gente vai pro intervalo, 8 da noite, 26 minutos, já voltamos com as notas do jogo. A Ponte Preta empatou com o Ceará, foi a 28 pontos na tábua de classificação, a 6 pontos do primeiro time na zona do rebaixamento, que é o time da Chapecoense. Canais Futebol Interior, Rádio Futebol na Canela, aqui nós torcemos por você. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Gusmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriani na Norte Sul em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos, Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia, e Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Fim de Jogo. Carlos Corsato.
Sempre pra sempre, de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior, 8 da noite, 29 minutos, a Ponte Preta empatou com o Ceará na 24ª rodada da Série B, Campeonato Brasileiro, pelo placar de 1-1. Foram 28 chutes no gol, 16 do Ceará, 12 da Ponte, 60% de posse de bola pro Vozão, 40 pra Ponte, foram 9 escanteios, 5 pra Ponte, 4 para o time do Ceará. Mais uma vez, lembrando, a Ponte Preta, 14ª colocação, cai uma posição na tabela, mas sobe um ponto, de 27 vai a 28, e o Ceará continua na 10ª colocação, ele vai na 10ª colocação agora, com 33 pontos, porque, não, ele continua na mesma posição, né? Deixa eu ver aqui. Não, ele passa o Botafogo. Ele era 11º. Com esse empate ele passa o Botafogo. Fica com 33 também o time do Botafogo. Mas nos critérios, que é o saldo de gols, o Ceará tá passando o time do Botafogo. O Ceará tem 0 de saldo contra menos 10 do time do Botafogo. Por incrível que pareça, hein? Ceará que começou aí a rodada com saldo de gols zerado, né? Empatou com a Ponte, continua zerado, né? É isso. Tava zerado no saldo o time do Ceará e continua zerado no saldo de gols o time do Ceará. São agora 20 horas mais 30 minutos. Portanto, o Ceará sobe uma posição na tabela. Só que eu lembro, né? O Ceará tem um jogo a menos. O Ceará, ele, como o Botafogo também, ele pode, com esse jogo, ir a 36. O Mirassol é o 9º colocado, tem 36 pontos e 10 vitórias. Aí o Ceará precisaria vencer por mais de 2 gols de diferença para passar o Mirassol com essa vantagem, com esse jogo aí. Ceará indo para a 9ª colocação. A torcida do Ceará realmente está pé da vida com o time do Ceará. Já a Ponte Preta, como eu disse, completa o seu... Eu tenho que atualizar aqui essa... Deixa eu ver aqui, eu tô num outro site aqui. Eu vou pro Futebol Interior, viu? Que aqui eu não erro, tá? É isso, 28 pontos pra Ponte Preta. O Ceará foi a 34, gente. Ceará 34, tava faltando atualizar aqui. Ceará tem 24 jogos, né? E tem 34, 10ª colocação. O Botafogo, que só tem 23 jogos, o Ceará chegou no seu jogo de número 24. Bom, 8 da noite, mais 31 minutos. Agora vamos pras notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior, ô Frank Francisco, o Kaique completou 80 jogos com a camisa na Ponte Preta, mas o 81 vai ser no derby, porque o jogo contra o Londrina, possivelmente Pedro Rocha será o goleiro da Ponte. Vai acontecer isso pela 2ª vez no campeonato. Que nota você dá pro Kaique, Franque? O Kaique tá numa fase esplendorosa, hein, Marcelo? Dei nota, Carlão, dei nota 7 para ele. Só não vai ser o melhor em campo por causa do Filipinho. Mas o Kaique tá numa fase sensacional. 7. Lembrando que ele falhou naquela bola lá do gol do Ceará, mas não valeu. Então não teve a falha, né? Esquece. Luiz Felipe. Carlos, o Luiz Felipe não fez uma partida brilhante, mas também não foi mal hoje no jogo. O problema é que quando perde o abacaxi, aí tava dando desespero na gente, né? Eu dei nota 6 pro Luiz Felipe. 6 pro Luiz Felipe. E o Matheus Silva saiu contundido, hein? O Matheus preocupa, hein? Apesar que hoje ele já não estava legal, né? O Marcelo chamava atenção na primeira etapa. O Matheus hoje não estava bem. Mesmo assim, fez uma partida razoável, Carlão. Eu dei meia dúzia para ele, no nível do Fábio Sanches. Ah, né? Vamos tretar então na hora da macaca amanhã, viu? Fábio Sanches. Meia dúzia também. Aliás, Fábio Sanches completou hoje também 80 jogos com a camisa da Ponte Preta. O Arthur, que fez o seu jogo de número 81. Carlão, juro pra você que eu ia dar uma nota 7 pro Arthur. Tava jogando bem, né? Tava fazendo uma partida muito segura. Agora sim, não vou criticar a questão dele ter sido expulso e dizer assim, pô, o Arthur... Você acha que a expulsão foi justa? Carlos, vamos lá, vamos pontuar, porque senão depois o pessoal fala que eu sou polêmico. Pra mim, vinha muito bem até ali. Ele dá o primeiro carrinho na segunda jogada, não adianta dar o carrinho.
Eu particularmente não vi uma jogada violenta. Não daria cartão para ele. Mas, a Ponte tá jogando fora de casa. O Ceará, na situação que estava, vai me perdoar. Até que me prove ao contrário, a vontade de errar contra a gente é muito forte. E aí, tomou o cartão vermelho. Então você assume o risco de trazer um prejuízo para a equipe, tá bom? Por isso eu dei nota meia dúzia pro Arthur. 6 pro Arthur. Vamos aqui pro meio campo da Ponte agora. Os que entraram a gente pontua depois, tá? Leonaldi. Ah, Carlão, que vontade que eu tava de dar um 9 pro Léo hoje. Se ele marca aquele gol. Leozinho, você matou a gente do coração, meu irmãozinho. Mas vamos fazer o seguinte, nota meia dúzia pro Léo. Meia dúzia pro Leonaldi. Felipe Amaral? Felipe também fez uma partida muito boa, Carlos, meia dúzia. Meia dúzia. Filipinho? Carlos, deixa eu gastar um minutinho aqui. Vai. Filipinho merece. Que partida espetacular desse rapaz. Protege bola, abre as jogadas pelo lado esquerdo, bota o pessoal para jogar. Ele fez um corte aqui que foi quando ele começou a sentir o problema na perna. O Kleber ia ficando sozinho para bater. Ele veio da lateral, fechou por dentro, esticou. Não sei se o Marcelo vai se lembrar disso. Ele estica com a ponta do pé, ele trava o chute. Por isso que ele termina, inclusive, mancando. Mas ele está simplesmente gastando a bola. E eu vi uma reportagem essa semana, Carlos, o Pintado falando do Filipinho. O Filipinho também comentando, né? O Pintado tem orientado muito o Filipinho. E parece, olha, tá dando resultado dentro de campo. E o Pintado conhece muito essa posição, né? Então, eu achei a partida do Pintado do Filipinho hoje irretocável. 7,5. 7,5 para Felipinho, foi eleito o craque do jogo. E o Paulo Baia, outro que jogou um bolão hoje, hein? Nossa, Carlos, e olha, vou dizer que hoje ele tomou uma broncaça do Arthur. O Arthur deu-lhe uma pegada legal, mas o Paulo Baier, ele joga um pouquinho mais agitado do que jogou hoje, Carlos. Ele não estava bem também. É um jogador que hoje eu senti um pouquinho... não vou dizer desligado, né? Eu até brinquei do dedo na tomada. Mas hoje não era o Paulo Baia que a gente está acostumado. Mas jogou demais. Foi o responsável pelos ataques da Ponte, como o Marcelo falou. Toda jogada que a Ponte chegou foi ele. Saiu do pé dele. Então eu vou dar uma nota 7 para o Paulo Baia. 7 para Paulo Baia. Ataque, Eliel. O menino Eliel, Carlos, cheira gol, né? Não tem jeito. É uma pena a Ponte hoje. Vou voltar a falar, gente. Ter dificuldade com o atacante, dificuldade na meia cancha, porque esse menino, com o time em condições, ele vai ser o 9 nosso e não vai ter pra ninguém. E só vai ter trabalho quando voltar o Gé. Essa é a verdade. Mas eu dei nota... Cadê o Eliel aqui? 7. Dá pra jogar os dois, pô. Gé e Eliel. Aí Ai, sim, Carlos, aí vai ficar um ataque potente. Pô, o Eliel joga com o André que não faz nada. O Gé pelo menos vai ajudar ele, pô. Vai não. Vamos lá. Segue. Dá pra jogar com o André e não pode jogar com o Eliel? Não, dá pra jogar os dois juntos, pô. E Segue. eu falava isso já no Campeonato Paulista. André, nota 5 pro André. E vou voltar a falar, gente. De maneira simples, não quero provar que eu sou o gênio. Agora, pensa bem, se a gente tá reclamando que não tem jogador, que não tem atacante, e não me fala do Igor Torres que, pelo amor de Deus, hein? Ele acertou um passe no contra-ataque, maravilha. Foi só, amigo, do resto perdeu tudo. O André nem O André, gente, vamos ser inteligentes. Quem é o André? A zaga treme, ele prende 2 jogadores lá em cima dele. Exatamente. Entendeu? Ele se movimenta, né? Que não é a função dele, o André é matador. Se aquela bola que caiu no pé do Léo é no pé do André, é gol, porque essa é a função dele. Só que ele precisa ter um Elvis para botar ele na cara do gol. É simples assim. O André sem um armador, sem um cara para acionar ele no momento correto, é isso aí que nós estamos vendo em campo. vamos lá então. Jogadores que entraram, eu vou tentar pontuar aqui os caras que entraram por tempo, tá? Bom, a 16 minutos do segundo tempo, as duas primeiras alterações da Ponte. O Eliel saiu para a entrada do Mailton. Nota do Mailton. Mailton, nota... aqui lá jogada. Não, peraí, acho que eu errei aqui. O Eliel... Não, tá certo, né? Cara, ou foi o Igor Torres? Mas entraram junto, né? O Everton e o Mailton entraram a 34. O Igor Torres foi... Não, peraí.
Vamos lá. Entraram Lucas Natan Isso. e Igor Torres a 16 minutos do segundo tempo. As duas primeiras alterações. Saíram Leonaldi, saíram Felipe Amaral e André, com 16 minutos do segundo tempo. Então vamos lá. Lucas Natan primeiro. Meia dúzia, Carlos. Entrou Meia bem. dúzia. Gostei da participação do Lucas Natan. E o Igor Torres? 6. 6 também para o Igor Torres. Então tá, isso a 16, né? Aí a 34 do segundo tempo, não, a 31 do segundo tempo, o Paulo Baia entrou, o Mailton entrou na vaga do Eliel. Eu dei nota meia dúzia pro Mailton, Carlos. Hoje é aquela história, ele tem que jogar pra frente. Não podemos pensar em Mailton como lateral, mas o Mailton jogando. Hoje ele não foi lateral em hora nenhuma. Então, o jogo foi como atacante. Essa é a posição dele. Então, Pintado, pelo amor de Deus, não vai ter o Arthur. Se o Gabriel não puder jogar, não vai, não inventa. Parece que tá com... Sentiu, hein? Não inventa. Não, mas não pode pôr o Gabriel também, não. Põe só o Filipinho. Põe o Filipinho de lateral esquerdo. Resolvido o problema. Mas eu acho que aí ele vai ter que entrar com o Mailton, porque é inventar demais, né? Não, o Mailton não dá. E outro, o Leonaldo não vai jogar, né? Não, mas, ó, quer dizer, já vai ter problema no meu campo. O Mailton jogando de lateral, eu não... eu acho que com Põe o Everton, então. Com o Filipinho. Dá pra colocar o Everton. Claro. Claro, eu prefiro. Jogando de lateral esquerdo. E ele já fez essa função na Ponte Preta. Aí a 34 do segundo tempo, as duas últimas alterações. O Tomás Kaique, que entrou na vaga do Matheus Silva, que saiu contundido. Nota pra ele. Carlão, até por incentivo, ele não fez besteira não, entrou bem, meia dúzia. E depois a 34 também entrou o Everton na vaga do Luiz Felipe. O Everton também, Carlos, chegou uma vez no ataque muito boa e marcou bem, não deu bobeira lá, meia dúzia. Pintado, que chega a seu terceiro jogo sem perder, 2 empates e 1 vitória. Carlos, de novo, vou manter minha nota que tem mantido aqui pro Pintado com uma certa regularidade, nota 7. Nota 7 pro Pintado. Deixa eu dar uma chegadinha aqui no nosso YouTube. O Edilson Roberto, André fará gol no derby. Amém, Edilson. O Wilson Correia, o Edson só vai ficar... ele tá falando aqui que só vamos ficar tranquilo quando fazemos 45. Aí o Edilson diz 48 ou 50. Lado direito da defesa da Ponte está instável. Roberto Santos, o Daronco só não estragou o jogo porque estava no final. Até na TV falou que foi na bola. O lance do Arthur. O Wilson Correia, Arthur injustiça. Primeiro amarelo nem foi falta. Segundo amarelo. Verdade. Verdade. Primeiro amarelo não foi falta. No lance do carrinho, ele já tinha o amarelo, né? Mas o primeiro amarelo nem falta foi. É simples de ver. O André saiu e o Guto subiu a marcação da zaga. O Edilson Roberto, o Filipinho na lateral, tira a força do meio. Deixa ele no meio. Neril Menezes, Filipinho na lateral, mata o meio campo onde ele desarma bem. Estou dizendo isso. O Gustavo Nicolau, grande resultado hoje, mas poderíamos ter trazido 3 pontos. Abraço, Nico. Fala, Nico. Aquele abraço, meu querido. Pois é, né? Poderíamos ter trazido os 3 pontos. Poderíamos, né? Mas o empate contra o Ceará fora de casa não dá para dizer que é um jogo, que é um resultado ruim, não. 8 da noite, mais 42 minutos. Deixa eu pegar aqui os destaques finais dos companheiros. Começar com o destaque final. Tem a ficha técnica do jogo também, né? Mas a ficha técnica do jogo eu trago já, porque agora eu vou pegar o destaque final do nosso querido André Luiz. A Ponte Preta empatou com o Ceará pelo placar de 1-1. Fala, André. Destaque final da Ponte, que após esse empate na Arena Castelão esta noite, em 1-1, a Macaca volta a campo na próxima sexta-feira, diante do Londrina no estádio Moisés Lucarelli, às 19 horas. Para esta partida, o técnico Pintado não poderá contar com o goleiro Kaique França, com o volante Leonaldi e com o ala esquerdo Arthur. Os 2 primeiros levaram o 3º amarelo e o Arthur levou 2 amarelos e 1 vermelho, por isso ele cumpre suspensão automática diante do Londrina e volta pendurado no derby 206, já emendando com destaque final do Ceará Sporting Clube. Ô vovô, agora após o empate esta noite na Arena Castelão com a Macaca, próximo compromisso do Ceará será no próximo sábado, 17 horas, estádio Soares de Azevedo, na cidade de Muriaé, interior de Minas Gerais, diante do Tombense, meu caro Carlos Corsato. Valeu, André, um abraço pra você e até sexta-feira pra Ponte Preta e Londrina, jornada esportiva começando às 18. Um abraço, meu querido. Forte abraço a você, aos demais companheiros.
Fui muito bem assessorado esta noite aqui no estúdios da Rádio Futebol Interior por ele, o nosso querido Eduardo Rodrigues, o Bolacha, que nos assistiu aqui primorosamente. Forte abraço a você, ouvinte dos canais Futebol Interior, e até sexta-feira com Ponte Preta e Londrina. Até lá! Valeu, esse é André Luiz, o nosso repórter feliz. Então agora, 8 da noite mais 44 minutos, 30 segundos, o Marcelo Corsato vai trazer a ficha técnica do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Marcelo Corsato. Muito bem, vamos lá então com a ficha técnica do jogo. Empate no Castelão nesta noite de domingo, 20 de agosto de 2023. Ponte Preta e Ceará 1-1. A Macaca jogou com Kaique França, Luiz Felipe, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur, Filipinho, Leonaldi, Amaral, Paulo Baia, Eliel e André. Pintado treinador, Lucas Natan entrou, Igor Torres, Mailton, Thomas Kaique e o Everton. Foram 5 as alterações do Pintado. O Ceará do Guto Ferreira, time saiu vaiado do Castelão. Bruno Ferreira, Varley, Luiz Otávio, David Ricardo e o Paulo Victor, William Maranhão, Breno Jean Carlos, Christian Barleta, Saulo Mineiro e Guilherme Bissoli. Kleber, Zé Ricardo, Eric, Pedro Lucas e Janderson entraram no time do Vozão. O árbitro da partida, o Anderson Daronco, da FIFA, auxiliado pelo Jorge Eduardo Bernardi, Wagner Júnior Leão. O quarto árbitro, Luciano da Silva Miranda Filho. E o árbitro de vídeo, Carlos Eduardo Nunes Braga, que trabalhou, né? Chamou aí o Anderson Daronco para anular um gol do time do Ceará, gol do Saulo Mineiro, que havia acontecido a 18 minutos do segundo tempo, um toque de mão do atleta do Vozão. Bom, cartões para Ponte Preta pro Kaique França, próximo jogo ele tá fora, né? O Leonaldi também tomou cartão, próximo jogo tá fora. Outro jogador que tomou cartão, aliás, foram 2 amarelos, consequentemente vermelho, fora do próximo jogo também, o Arthur. 3 cartões para Ponte, 2 cartões para o time do Ceará, para o Paulo Vitor e também para o Saulo Mineiro. Gols do jogo no segundo tempo, 30 para 40 segundos, o Barleta, Christian Barleta, ex-Corinthians, São Bernardo, pegou uma bola pelo lado direito, cortou para a perna esquerda, fora da área e mandou um balaço no ângulo do Kaique, que não teve chance nenhuma, inapelável para o goleiro da Ponte Preta. E aí o Eliel, uma bomba, um minimício aleatório do Paulo Baia de fora da área. O goleiro, o Bruno Ferreira, defendeu, né, espalmou. E aí o Eliel de cara pro gol, frente a frente pro crime, cabeceou e mandou a bola pro fundo da rede. Placar final, 24ª rodada Campeonato Brasileiro Série B, em Fortaleza, no Ceará, no Castelão. Deu empate, 1 Ceará, 1 para Ponte Preta. Ficha técnica do jogo. Muito bem, tá aí a ficha técnica do jogo. Ponte e Ceará empataram pelo placar de 1-1. 1 para Ponte, 1 para o Ceará. Deixa eu pegar aqui o destaque final do nosso comentarista, o Frank Francisco. Amanhã, na Hora da Macaca, estaremos com o Frank e com o nosso querido Anderson Grigoleto. E Frank, nós vamos teimar, viu? Nós vamos teimar em algumas notas. Não tem problema não, cara. Mas faz parte. Estaremos muito para falar desse jogo da Ponte. Eu fiquei feliz com o empate. A Ponte foi jogar lá com o Ceará, uma pressão danada, muita gente no Castelão. A Ponte empatou com a equipe do Ceará pelo placar de 1-1 e poderia ter vencido o jogo. Poderia ter perdido, sim. Mas pelo menos, né, Frank, não foi aquele jogo da Ponte, aquele jogo... time recuado, que a Ponte não faz nada no jogo, né? A Ponte deu trabalho, torcedor do Ceará passou maus bocados também com esse time da Ponte aí, hein? Sem dúvida, Carlos. Pra mim é como eu falei, em que pese as duas equipes terem tido oportunidades, né? Se a gente vai falar assim, mas o Ceará também teve chance. Teve, mas a Ponte teve os momentos cruciais do jogo na mão. Isso a gente precisa entender. Eu continuo batendo na tecla. Para mim, eu saio com um gostinho de decepção. A Ponte fez uma belíssima partida,
hoje jogou futebol. A Ponte não vinha jogando. O jogo com o Botafogo foi terrível. Hoje não, gente. E hoje, Carlos, o posicionamento do Paulo Baier foi diferente. Vocês estão criticando muito o André e eu vou continuar defendendo. É o estilo de jogo do André. Quando tiver Elvis em campo, a Ponte estiver melhor ajeitada, aí vocês vão lembrar que eu defendia o André, tá certo, gente? Lembrando, vem de muito tempo parado. E outra, correr, sair da área, fazer passe não é do André. O André é o cara matador e fazer parede. Mais nada, amigo. Ele ainda tá com muita garra e muita vontade nesse time da Ponte. Por isso que eu continuo batendo na tecla, vou ser defensor dele, até o momento em que, por exemplo, o seu Igor Torres bote a camisa, entre e arrebente. Como não vai fazer, que eu tenho certeza... Ô louco, Frank. Né? Tenho certeza, não, Carlos, louco. duvido, não vai fazer. Ô louco. Não vai fazer. O Igor não tem o estilo de jogador que serve pra nós, não. Não, me desculpa quem acha que vai dar, e eu não concordo. Mas, Carlos, gostei da partida da Ponte, tô contigo. Partidaça da Ponte, pra mim... Podem falar o que for, gente, mas uma das melhores partidas que assisti na Série B. Ceará jogou, a Ponte não teve medo, não se acovardou, jogou e olha, com 10, né? A partir de qual minuto que nós ficamos com 10, Carlos? O Arthur foi expulso. O Arthur foi expulso no finalzinho do jogo, né? Mesmo assim, 48. Você tá jogando lá, aquela pressão inteira, o relógio não acabava, né, Marcelo? Foi 48. Então, o relógio não acabava e a Ponte jogou de igual para igual com o Ceará. Gostei e muito. Galera, Carlão, Marcelão, eu vou embora. Eu falei muito. Mas amanhã vai ter treta na hora da macaca. Beijo, abraço. O gordo foi. Tchau. Valeu. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais de futebol interior. Lembrando que a 25ª rodada tem início já na terça-feira, 7 da noite, Mirassol e Juventude. A 25ª rodada. Na terça-feira também tem mais um jogo da 25ª rodada. Criciúma e Vila Nova, às 9h30 da noite. Esses dois jogos com cobertura aqui dos canais de futebol interior, Mirassol e Juventude, e Criciúma e Vila Nova. Também na terça-feira tem mais um jogo aqui, só que é pela rodada 17. CRB e Avaí. CRB e Avaí vão ficar igualados, né? Vão ter aí o mesmo número de jogos, porque aí vai ser o jogo da rodada 17, aquele jogo que não aconteceu entre CRB e Avaí, que o Avaí não pôde sair de Santa Catarina em virtude do mau tempo naquele dia, né? O jogo está marcado para quarta-feira, tá? Dia 23, às 7 horas da noite. Quarta-feira, dia 23, às 7 horas da noite. E na quarta também tem Botafogo e Chapecoense, com cobertura aqui dos canais de futebol interior, com o pessoal da W Esportes. Botafogo e Chapecoense, também esse jogo da 17ª rodada. Aí todo mundo vai igualar, ninguém mais vai ter aqui jogo a menos, né? E aí depois o segundo jogo da rodada, já com a Ponte Preta, na sexta-feira, às 7 da noite, Ponte Londrina, no Majestoso. 25ª rodada. Na sexta também, 9h30 da noite, tem Sport e Ituano. No sábado, 5 da tarde, Tombense e Ceará. No sábado, também às 5 da tarde, com cobertura aqui dos canais de futebol interior, Sampaio Correia e Guarani. No sábado, às 18 horas, CRB e Novo Horizontino. No domingo, 3h45, Chape e Avaí. Olha que jogão. Atlético Goianiense e Vitória jogam no domingo às 18 horas. E o Botafogo encerra a rodada, a 25ª, jogando contra o ABC às 8 horas da noite da segunda-feira, dia 28 de agosto. Esses os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando que a Ponte Preta jogou 2 jogos hoje, no mesmo horário, o time profissional. Isso é possível? Sim, porque a Ponte é um time jogando a Copa Paulista. A Ponte empatou em 1-1 com o time do Red Bull Bragantino. São 8 jogos da Ponte Preta nesse campeonato, 3 empates, 5 derrotas da Macaca neste campeonato. Ponte Preta marcou 3 gols no time da Copa Paulista e sofreu só 8. A defesa até que é boa, né? Pra você ter uma ideia, a defesa da Ponte na Copa Paulista é o mesmo gols sofridos aqui pelo time do Primavera, por exemplo. Primavera é o segundo colocado, só tem 7 gols sofridos. A defesa da Ponte tem 8. Só que, contudo, entretanto, o ataque da Ponte tem 3 gols marcados apenas. A Ponte não tem a pior campanha, porque o Comercial só tem 2 pontos na competição, tem a pior campanha do campeonato. Portanto, a Ponte jogou 2 jogos e os 2 jogos a Ponte empata pelo placar de 1-1. 8 da noite, mais 53 minutos. Deixa eu pegar o destaque final dele, que narrou o jogo. Ponte 1,
Ceará 1, e na sexta-feira vai estar comigo aqui, mas aí a gente inverte. Ele apresenta e eu narro Ponte e Londrina. O seu destaque final, Corsato. Então, bom jogo hoje, tô com os amigos, né? Acho que foi um dos melhores jogos aí desse campeonato da Série B da Ponte Preta que eu vi, né? Apesar do resultado não ter sido o de vitória, 3 pontos, mas a Ponte empatou, teve chance de ganhar, teve chance de perder também, mas achei que o time foi bem, um pouquinho mais de capricho. A gente, mesmo com um jogador a menos, depois de 48 minutos do segundo tempo, tivemos 2 chances aí para matar o jogo, não conseguimos. Agora, preparar bem o time, né? Vamos ter os desfalques aí do Kaique, do Arthur, que foi expulso, e também do Leonaldi, né? Quem sabe com a volta do Elvis, por exemplo. Enfim, vamos ver o jogo contra o Londrina. É importante. Esses 2 jogos que você falou que vão acontecer aí, que as equipes que estão com menos jogos, né? Da 17ª rodada, tanto a Chape como também a equipe do Avaí, esses 2 jogos interessam a Ponte, né? Botafogo e Chapecoense era melhor que a Chapecoense perdesse pro Botafogo, e CRB e Avaí era melhor que o CRB vencesse o Avaí, para todo mundo ficar com o mesmo número de jogos e a distância permanecer do jeito que tá, 6 pontos aí, sim, para permanecer nesse patamar de 2 rodadas, né? A gente tem que chegar o mais rápido possível àquela meta de 44 para 45 pontos, mas enfim, se jogar o que jogou hoje contra o Ceará no restante do campeonato, entendo que vão passar longe do rebaixamento, mas, né, a Ponte nos surpreende, tem jogo que é horrível, né? Mas hoje o jogo foi ok, gostei do jogo, enfim, uma das melhores partidas da Ponte no campeonato. Sempre um prazer estar junto com os amigos e com o internauta torcedor. Até a próxima, Carlos. Valeu, Marcelo, obrigado, viu? Estive então ao lado do Marcelo Corsato, do Franco Francisco e do André Luiz para a transmissão de Ponte Preta 1, Ceará 1, 24ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Com o destaque final do Corsato, a gente fecha o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Muito bem, hora de colocar um ponto final então aqui na nossa transmissão. Lembrando que o Vitória é líder 47 pontos após 24 jogos, o Sport segundo colocado 45, Novo Horizontino 42, Vila Nova 42. Se o campeonato terminasse hoje, com 24 rodadas, os 4 times estariam disputando a Série A em 2024. Vitória, que subiu da C para B em 2022, o Sport 45 pontos, que o ano passado estava na B. Novo Horizontino, que caiu do Campeonato Paulista, mas esse ano já subiu, estaria conseguindo mais um acesso, ou seja, 2 acessos em um ano. Novo Horizontino iria disputar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, pela primeira vez na sua história, inclusive. E o Vila Nova iria para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, em 42 pontos. Criciúma, quinto, 41. Juventude, sexto, 40. Guarani, sétimo, 40. Atlético Goianiense, oitavo, 37. Mirassol, nono, 36. Ceará, décimo, 34. Botafogo, 11º, 33. CRB, 12º, 32. Ituano, 13º, 29. Ponte, 14ª, 28. Avaí, 15º, 25. Se o Avaí vencer o seu jogo, o Avaí vai passar a Ponte, tá? Esse jogo atrasado aqui contra a equipe do CRB, o Avaí passa a Ponte. Por que ele passa a Ponte? Porque ele iria 7 vitórias, 28 pontos ganhos e ficaria, portanto, com uma vitória a mais do que o time da Ponte Preta, e a Ponte cairia para a 15ª colocação, né? Aí não mudaria nada em relação a Chapecoense, que joga contra o Botafogo. Se a Chape empatar com o Botafogo iria a 34, a Chape a 23, a Ponte ficaria a 5 do time da Chapecoense, que é o primeiro aqui na zona do rebaixamento. Entre Avaí e Chapecoense tem o Sampaio Corrêa ainda, que tem 25 pontos. O Sampaio Corrêa, que vem de 5 empates seguidos na competição. É o 15º colocado, o time do Sampaio, a Bolívia Querida. A Chapecoense é a 17ª com 22. Se a Chape vencer o Botafogo, ela chega a 25 pontos e joga o Sampaio Corrêa para a zona da degola. Por quê? Porque a Chape vai a 6 vitórias contra 5 do Sampaio Corrêa. O Tombense é o 18º, 20 pontos. Aí a Ponte já abre 8 pontos do time do Tombense. O Londrina, próximo adversário da Ponte, é o 19º, tem 19. O Londrina está a 9 pontos da Macaca, por isso que a gente diz que a Ponte não pode sequer pensar em perder para o Londrina, né? Porque a Ponte está a 9 pontos do Londrina. Se perder, o Londrina diminui para 6, então a Ponte não pode perder para o time do Londrina. Se vencer, a Ponte vai ficar
a 12 pontos na frente do time do Londrina. E o ABC é o último colocado, infelizmente acredito aqui que pro ABC não dá mais, né? Tá rebaixado já, não matematicamente ainda, infelizmente, mas na pontuação aqui, 14 pontos pro time do ABC. O ABC precisa fazer 45 pontos. São 31 jogos são 31 pontos em 15, né? Jogos para disputar. Ele teria que fazer aí mais de 60% dos pontos, né? Para não cair. É pontuação de time que está lá em cima no campeonato. Não sei, o ABC acho que já vai fazendo aí os seus últimos jogos na Série B do Campeonato Brasileiro. É impossível? Não é impossível. Matematicamente ainda dá, mas é muito difícil. É isso, a classificação da Série B deste Campeonato Brasileiro de 2023. 8 da noite, mais 59 minutos, fim da jornada esportiva para a Construtora Patriani. Quem compra um Patriani. Acesse construtorapatriani.com.br. Iga Atacado, maior variedade dos menores preços. Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. Shimozono, Mega Sorte para você. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Pizzeria Papagaios, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 32567626. Café Canecão, café no seu melhor momento. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, Ridier Jump Esportes e Restaurante do Dadá apresentaram mais uma jornada esportiva aqui nos canais de Futebol Interior. Amanhã, 7 da noite, o Claudinei Corsi, grande Claudinei Corsi, comanda o Café com Bola, na essência e também aqui nos canais de Futebol Interior. E ao meio-dia, a gente vai estar por aqui com o Meio Campo FI, com o Claudinei, toda a nossa equipe, com o Albert Cavalcante falando do Guarani, estaremos aqui falando da Ponte, enfim, tudo de Ponte Preta e também o time do Ceará ao meio-dia nos canais Futebol Interior e também pela Essência FM. E amanhã convido você, torcedor que não se inscreveu ainda no canal Hora da Macaca, 8h30 da noite, tem Hora da Macaca com o Frank e com o Grigo. Estarei nessa também com todo o timaço aqui dos canais Futebol Interior. Então é isso, 9 horas em ponto, hora de fechar o nosso canal com o satélite, encerrando a jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Conosco também a Rádio Futebol na Canela. Um abraço lá pro Thiago Lopes de Faria e toda a sua equipe. Ao lado do Frank Francisco, do Marcelo Corsato, do André Luiz e também do Eduardo Rodrigues, o Bolacha. Mesa de áudio e vídeo aqui dos canais Futebol Interior. Direção comercial do Claudinei Corsi, direção executiva do Elcio Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Torcedor, que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine para mais uma semana. Tudo de bom, aproveite o tempo com aquelas pessoas que você ama, que você gosta, porque a coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Um abraço do tamanho do Majestoso para todo mundo. Fiquem com Deus e até amanhã, meio-dia no Meio Campo FI. Tchau. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol. Você sabia? O jogador mais novo a vencer uma Copa foi Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Com